Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 6h10. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Coçador. Salve, salve, internauta torcedor, grande abraço, muito boa noite. Estamos ao vivo aqui do estúdio do portal Futebol Interior da Rádio FI. No Taquaral, onde vamos transmitir daqui a pouco jogo que vale muito para Ponte Preta, para o Brusque, sobrevivência na próxima temporada na Série B do Campeonato Brasileiro. É o famoso jogo dos desesperados. Ponte Preta e Brusque, Brusque e Ponte Preta é o jogo que você acompanha aqui nos canais Futebol Interior, você que está junto com a gente pelo site Futebol Interior, pela Rádio FI, nos aplicativos, está com a gente também no YouTube, Futebol Interior, seja muito bem-vindo, bom ter você nesta noite de quarta-feira, 23 de outubro de 2024, jornadas esportivas dos canais Futebol Interior, para concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região, isso mesmo, restaurante do Dadá, diz que entregas 3242-3125, nesse tempo, né, chuvoso, nublado aqui em Campinas, que tal uma pizza? Já pode fazer o seu pedido aí, 99788-3821, chamou, pediu, chegou. Também com a gente Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Câncer de Barretos. Lembrando que a sua marca pode estar em destaque aqui no portal Futebol Interior. Chama no zap 19 98989 3526, um representante fala com você e quem sabe você não estará com a gente nas jornadas esportivas do portal Futebol Interior, jogos da Ponte Preta, jogos do Guarani até o final do ano, na próxima temporada também. Muito bom ter você com a gente também, você apoiando as transmissões aqui do portal Futebol Interior. Direção executiva é do Elcio Paiola, a direção geral é do Dr. Arthur Eugênio Matias, que tá com aquele sorriso de coringa, rapaz, de orelha a orelha depois do último domingo. Tá certo. A mesa de áudio e vídeo é do nosso Gabriel Ribeiro. Vamos que vamos aqui no portal Futebol Interior. Comigo nessa transmissão de Ponte Preta e Brusque pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 7 da noite no majestoso Pedro Lino, que já tem as escalações das equipes, está anotando tudo, já vai chegar com o seu destaque. E também o Carlos Corsato, que chega no intervalo FI e também no fim de jogo para tocar de primeira com você, internauta torcedor, acompanhando a nossa jornada esportiva. Emoção na ponta da chuteira, haja coração, jogo importante para Ponte Preta e para Brusque. Vamos esperar que seja um bom jogo e que vença o melhor. Se bem que os dois aí, olha, para conseguir uma vitória no campeonato, o Brusque nos últimos 5 jogos tem 2, a Ponte tem 1 nos últimos 5 jogos. Bom, são 6h13, a jornada esportiva Portal Futebol Interior tá no ar e agora vamos com os destaques da nossa transmissão. Para trazer pra gente as primeiras informações da Macaquinha, vem de derrota no derby. Ponte Preta, o que você destaca da nossa Associação Atlética Ponte Preta? Pedro Lino, vai que é tua, Pedrão. Grande abraço, boa noite. Grande abraço, Marcelo. Grande abraço, pessoal que está na escuta de Ponte Preta e Brusque. Meu destaque da Macaca é que ele está de volta, hein? Luiz Hakim, capitão e zagueiro da seleção boliviana de futebol, está de volta no banco de reservas da Macaco, Marcelo. Não é no time titular? Não, é no banco de reservas. Então tá bom. Pelo menos, né?
Vinha de fora, não vinha nem sendo relacionado. Eu sei que você já tem a Ponte Preta aí, não precisa passar a numeração, mas escala a ponte pra gente, vai. Luan Ribeiro, Luiz Felipe, Joilson, Nilson Júnior, Gabriel Risso, Castro, Emerson Santos, Elvis, Iago Dias, Dodô e Gabriel Novaes. E o técnico é o Nenê Santana, ô Marcelo. Muito bem, Nenê Santana e Edson Boara estarão aí no banco de reservas após a demissão do Nelsinho Batista. Esse Brusque, né, o Pedro Lino, que tá lá enterrado também na zona do rebaixamento como nós, como a Ponte Preta, vem aí nesses últimos 5 jogos com 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Diferente da Ponte, que nos últimos 5 jogos são 4 derrotas. E esse Brusque, o que você destaca do time de Santa Catarina? O meu destaque é que o Brusque vem de derrota, Marcelo, de 2-1 pro CRB no Augusto Bauer, né? Eu assisti esse jogo. O Brusque teve chance, só que o CRB letal virou o jogo. O Brusque tá uma posição abaixo da Macaca, tá em 18º com 33 pontos. Caso vença, ganha a posição da Ponte Preta e vai a 36 pontos, Marcelo. Muito bem, você tem o Brusque também aí, passa pra gente o time que vai encarar a Macaca. O Brusque vai a campo com o Matheus Nogueira no gol, pivô, Jansson, Wallace, aquele que já jogou no Flamengo, é capitão, o Jansson, Torres, Rodolfo, Paulinho, Marcos Serrato, que também já passou pela Macaca, Agostinho Gonzalez, Diego Tavares e Guilherme Queiroz. O técnico do Brusque é o Marcelo Cabo. Marcelo Cabo. Marcelo Cabo que já teve umas histórias meio estranhas aí, ficou sumido, aí acharam ele num motel, meio complicado. Verdade, na época do futebol goiano. Marcelo Cabo que já passou pela Ponte Preta, ele foi auxiliar do Jorginho. Foi, auxiliar do Jorginho... Na época da Sul-Americana. Lá pra 2013, Isso, na época da Sul-Americana, foi auxiliar do Jorginho, o Marcelo Cabo. Eu não lembro se o Marcelo Cabo dirigiu a Ponte Preta, cara. Depois a gente vai dar uma pesquisada aí. Mas ele passou, eu sei que ele passou trabalhando com o Jorginho. Com o Jorginho, naquela época lá da Sul-Americana, ele era, não sei se preparador físico ou auxiliar do Jorginho. Enfim, mas já passou pela Macaca. Já passou pela Macaca, o Marcelo Cabo. Ô Marcelo, seu xará, né? Ele não passou pela Macaca, ele já dirigiu o Guarani. Em 2017 foram 6 jogos. A Ponte Preta foi em 2013, auxiliar técnico. Auxiliar só. técnico. Isso, só em 2013 mesmo. Mas como técnico não, né? Não, como técnico não. Então ele passou pelo Guarani, então. Acho que eu confundi aí com o Guarani Os últimos como técnico, os né? últimos clubes dele, né, 2023, 2024, CSA, ABC, Floresta do Ceará e Brusque. Muito bem, no Floresta, aliás, ele fez um bom trabalho, tirando o time do rebaixamento para a Série D. Bom, nesse time da Ponte Preta, já tem o Arthur Eugênio trazendo aí histórias do mundo da bola, mas o time da Ponte que jogou o derby, vamos lá, Luan Ribeiro estava no time, foi titular, o Luiz Felipe foi titular, o Joilson titular, o Nilson Júnior titular, Gabriel Risso volta à lateral esquerda. Com isso, o João Gabriel vai para o banco de reservas. O Castro foi titular, o Emerson Santos estava suspenso, então também é uma novidade, são 2. O Elvis foi reserva, né? Vinha sendo reserva, hoje é titular e capitão do time. O ataque tem Iago Dias, que jogou o derby, foi titular. Dodô, que foi titular. Gabriel Novaes, que foi titular. Bom, então, novidades. Emerson Santos que volta, Elvis e o Gabriel Risso, 3. Lembrando que a Ponte não tem o Emerson, né? Que tá com um problema aí muscular, né? Não pôde estar à disposição. E o Gé, que acabou tomando o 3º cartão amarelo, mas também depois foi expulso, foi reclamar com o árbitro. E o Dodô, que era uma preocupação, a gente falava na hora da Macaca segunda-feira, ele tinha saído mancando do jogo contra a equipe do Guarani, tá no time titular hoje. Bom, o banco de reservas da Ponte Preta, você falou do Luiz Hakim, já fazia um tempo que ele não ia pro banco, hein? Já fazia um tempo, o pessoal já tava comentando que ele tinha saído da Ponte Preta, tava procurando outro clube. Só que engraçado, né, ô Marcelo? Foi só o Nelsinho sair que o Hakim voltou. Lembrando que ele tava na data FIFA com a seleção da Bolívia, ele voltou na segunda-feira. Isso, voltou na segunda-feira. E a Ponte que fez aí um período depois do derby lá em Itu, né? A Ponte fez uma preparação lá em Itu. Ô Pedro Lino, por enquanto nada do treinador, né? A Ponte Preta ontem, numa entrevista que o Eberlin deu para a Rádio Bandeirantes, ele falou que tá com algumas dificuldades para encontrar treinador, diz que o pessoal tá pedindo muito. Não é nem que os caras recusaram a Ponte Preta, é que eles estão pedindo muito. Ele fala que teve um treinador que pediu 500 pau de luvas. Foi 500 de luva, só que na mesma entrevista meio que descontrolou, né?
Cara, é assim... Aliás, você que tá na internet já pode mandar sua mensagem se gostou do time da Ponte ou não. A gente tem que entender a situação. Assim, é tudo nele, né? Mas isso porque ele quer assim, né? O futebol é na conta do Marco Antônio Berlim. Ele gosta que seja assim. Sim. Então, eu até entendo, você perde um derby, vai pra zona do rebaixamento. Claro que a torcida não gostou, né? A imprensa criticou demais. E eu até entendo um pouco do destempero, mas é nessa hora que tem que mostrar um pouco de tranquilidade. Um pouco de tranquilidade porque ele é a voz do time também, né? O time vê ele dando entrevista desesperado, como que o time vai se portar em campo? E você sabe que uma coisa que me deixou preocupado na entrevista foi ele falar que não ia conseguir trazer o treinador para esses 2 jogos. Lembrando que a Ponte joga sábado contra o Mirassol. Ô Marcelo, né? Aí vai faltar só 4 jogos para terminar o campeonato, cara. Deixa o Nenê mesmo. Eu vou deixar em aberto aqui. Se o Nenê junto com o Abobrão ganharem hoje, eu não duvido nada ficar até o final do ano. Assim... Porque, ó, pro jogo contra o Mirassol, não vai ter treinador também. Porque depois a Ponte vai ter quase mais de uma semana, que a Ponte só voltaria a jogar depois do jogo contra o Mirassol, na segunda-feira, não na próxima, né? Na segunda-feira subsequente. Então a Ponte ia ter praticamente uma semana aí. E ele fala na entrevista que tem muito treinador que tá pensando, tá querendo se assumir a Ponte Preta só nesse jogo, após esse jogo contra o Mirassol. Mas cá com os meus botões. São 6 jogos para terminar o campeonato. Passando o jogo de hoje, passando o jogo contra o Mirassol, vão faltar 4. 4 jogos. Isso. Você vai trazer um cara que não conhece o clube, que não conhece o time. Se o cara for rebaixado, ele vai falar que a culpa não é dele. Se o cara salvar os louros do salvamento, vai ficar para ele. Cara, eu não vejo o porquê. Se não contratou agora, para o jogo de hoje, eu não vejo por que contratar treinador até o fim do ano. É a minha opinião. Entendo. Deixa o Nenê Santana, deixa o Edson aí. Quem que vai querer assumir essa bucha? Não, tem gente querendo. Não, tem gente querendo, mas é difícil. E ele colocou lá, além do abono de 500 mil, né? Luvas, no caso, teve treinador que pediu 250 mil de salário. A gente sabe que tem treinador que a Ponte tinha interesse e que o preço de mercado realmente é esse, né? Mas, sei lá, cara, vale discussão, vale a discussão. Entendo que o momento é preocupante. A Ponte só depende dela, tá? E com os resultados que daqui a pouco a gente vai passar aqui da Série B, que já tiveram, por exemplo, se a Ponte empatar hoje, ela sai da zona do rebaixamento. Se a Ponte ganhar, ela passa 2 times ainda. Ela passa 2 times. Depende só dela. É claro que o futebol da Ponte, ó, é desse tamanhinho. Contra o Derby, eu confesso, eu fiquei assustado com o futebol da Ponte Preta. A gente sabe, a gente fala aqui, né? Ninguém tá aqui pra enganar ninguém, que esse time da Ponte Preta realmente foi montado com pouco dinheiro e com o que a diretoria conseguiu fazer. Eu acho que aí nesse meio termo, né, poderia ter reforçado no segundo turno com uma ou outra peça a mais. A Ponte trouxe 4 jogadores, desses 4, poucos são aproveitados, né? Se a gente colocar aqui o Tomás, lateral direito, não fica nem no banco. O Roca se contundiu, mas era o cara que chegou a ser titular do time. O Hudson é o que mais é utilizado. E o Guilherme Portuga fica no banco, mas pouco entra também. Mas eu acho que a Ponte aí poderia ter trago um outro zagueiro ou um outro atacante para a função do Gé. Enfim, poderia ter ido no mercado com o dinheiro que a Ponte tem e ido buscar esses jogadores. A Ponte também, nesse meio caminho, ela libera o Dudu Vieira com o aval da comissão técnica, né, que eu acho que foi um erro, porque a gente não tem um volante no elenco como o Dudu Vieira, né? E o Bochecha também foi liberado, que era mais ou menos a característica do Dudu Vieira. Eu acho que dos dois eu ficaria com o Dudu Vieira, poderia ter sido liberado o Bochecha. O Bochecha que foi para a Chapecoense, lá não é titular, e o Dudu Vieira que geralmente é titular no Juventude, que é da Série A. Aí não tem nem como falar, né? Foi pra Série A, diferente. Mas se a Ponte quisesse, a Ponte é segurado. Sim. A Ponte é segurado, pode ser segurado, porque aí fala, não, eu não vou liberar se você quiser pagar multa aí e tal, né? Enfim, ou não sei se também estava no contrato que se fosse para um clube da Série A teria que liberar. Mas a Ponte poderia ter brigado para ficar com ele, mas não era o caso, porque ele também era reserva quando ele saiu da Ponte Preta e às vezes nem no banco de reservas ficava. Mas eu entendo que o momento realmente não é bom para o dirigente, para o Marco Antônio Berlim, né? Aí depois ele fala lá da imprensa e tal, falando que a imprensa tem que investigar.
Eu acho que um outro ponto dessa entrevista que foi dada para a Rádio Bandeirantes, tá, gente? Ontem, para o Carlos Batista na Rádio Bandeirantes. Um outro ponto que também a gente deve analisar, porque se ele tem a informação, que eu acho que às vezes a Ponte divulga poucas informações e poderia liberar mais, né? Para até o torcedor ficar sabendo mais, né, Lino? Do que acontece lá. No dia a dia, né? No dia a dia, porque a imprensa falar, mas às vezes a Ponte Preta mesmo não confirma, não tem a confirmação. Às vezes nem de jogador que tá machucado, né? E gente, aí aqui não é uma crítica para o departamento de imprensa, para a assessoria de imprensa. Não é uma crítica. É uma crítica pelo modo operante que a Ponte Preta usa. Isso não é de hoje, tá? Isso não é de hoje, desde quando o Eberlin assumiu. Mas às vezes divulga, cara. Ó, chegou aqui um transfer ban desse jogador, desse treinador, desse preparador físico, dessa nota fiscal aqui, desse mapa aqui, desse negócio do estádio que eles queriam colocar, lá da sede social. Divulga, ó, da gestão do presidente tal. Essa dívida aqui foi contraída pela Associação Atlética Ponte Preta na gestão de tal presidente. Cara, divulga. Facilita até a vida de quem está comandando. E o torcedor vai ter mais informação e vai. Porque hoje a gente não pode deixar as redes sociais de lado. As redes sociais hoje, elas têm muita repercussão. Muita repercussão. Tem time aí que lança nome de jogador e de treinador antes de contratar nas redes sociais. Pra ver se a torcida aceita. Sim. Joga pra alguém joga em grupo e tal. E depois sente o termômetro lá. Acho melhor a gente não trazer. Você lembra, não sei se você vai lembrar, do Ricardinho. Lembro. Comentarista. Jogaram no nome nas redes sociais, se era Facebook, você lembra se era Orkut. Sim, Jogaram, não aprovaram, todo mundo odiou, voltaram pra trás. Passagem comprada. Foi, Passagem comprada. Foi, ninguém gostou, voltou pra trás. É isso. Então, são os dias de hoje, né? Mas assim, e é claro que a carga vai ficar toda no Marco Antônio Eberlin. Vai ficar toda no Marco Antônio Eberlin, porque ele quer assim. Futebol na Ponte Preta tem um nome. Marco Antônio Eberlin. Bom, são 6h26. Eu acho que a abertura aqui eu me estendi um pouco, porque eu queria falar um pouco dessa entrevista, porque foi importante. E falar um pouco do que eu acho aí, do que pode às vezes melhorar, né? Eu até entendo um pouco do destempero, né? Mas tem que ter um pouco mais de tranquilidade. Mas se tem um lado bom da coisa, é que a Ponte só depende dela. A Ponte em 6 jogos ela precisa de pelo menos 3 vitórias. Tem 2 jogos em casa contra adversários diretos, né? Começando hoje, pelo jogo do Brusque. E aí depois a gente vê o que consegue lá no jogo contra o Mirassol, né? Mas é isso, vamos aguardar. São 6h27, 6h27, daqui a pouco eu vou voltar com o Arthur Eugênio, falando um pouco de história de jogadores aí que passaram pelo futebol de Santa Catarina. Já vou acionar o Arthur depois do intervalo. Mas eu quero a audiência também, já vai compartilhando a nossa transmissão, já vai dizendo pra gente o que você achou aí da escalação do time da Ponte. Rapidinho, Pedrolino, escala novamente a macaca pra gente aí, o time da Ponte que vai entrar em campo daqui a pouquinho. Manda pro ar. A Ponte Preta vai a campo com Luan Ribeiro, Luiz Felipe, Joilson, Nilson Júnior, Gabriel Risso, Castro, Emerson Santos, Elvis, Iago Dias, Dodô e Gabriel Novaes. Cara, o nosso Gabriel é sensacional. Quanto o Pedro trazia a escalação, ele colocou na tela. São 3 novidades no time que que jogou contra o Guarani no derby e perdeu. Se não, vejamos, Gabriel Risso na lateral esquerda, né? No lugar do João Gabriel. Gabriel Risso volta depois de muito tempo ao time titular. Esse Emerson que tá aí é o Emerson que estava suspenso no derby, tá? Então é o Emerson que estava suspenso. O outro agora que tá suspenso e também tá machucado, né? O Elvis voltando ao time titular. São 3 novidades com relação ao time que jogou o derby. Lembrando que o Gé não pode jogar porque está suspenso. Tomou o 3º cartão amarelo e foi expulso no final do jogo. Oi. Temos um vídeo aqui do time chegando no estádio. Tá, bom, a gente pode pôr depois? Pode, claro. Do intervalo? Pode, claro. Não sei se o Gabriel prefere soltar o intervalo. E aí a gente volta com o vídeo. Fechou. Beleza? Então vamos fazer o seguinte, vamos pro primeiro intervalo da nossa transmissão. Enquanto isso, vou dar uma chegada no YouTube, daqui a pouco vou falar de você. E já quero o seu joinha, compartilha a transmissão. Vamos fazer bombar a transmissão de hoje de Ponte Preta e Brusque para concessionária Sim, Restaurante do Dadá. Hipercap Brasil, canais de futebol interior aqui. Nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol.
o mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda-feira às 9 da noite. Inscreva-se no nosso canal Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertença à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Com o seu apoio, podemos salvar vidas com uma solução muito simples. Esse alimento terapêutico contém vitaminas e nutrientes essenciais que ajudam as crianças a se recuperarem da desnutrição. Ajude o UNICEF a entregar esta simples solução que salva a vida de milhões de crianças. Com apenas R$1 por dia, podemos fornecer 20 sachês de alimento terapêutico todos os meses para as crianças que mais precisam. Doe agora. Acesse doeunicef.org.br. Para salvar uma vida, basta um passo. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Cossato. E aí, tá tudo bem? Bom ter você com a gente aqui nos canais Futebol Interior. Muito bom ter a sua companhia daqui a pouquinho, 7 da noite, viu? Estádio Moisés Zucarelli, tem Ponte Preta, tem Brusque, tem Ponte Preta. Bom, a gente tem a chegada do time da Ponte Preta já, quando o Gabriel falar que tá ok. E tem também o Arthur Eugênio, falando aí de jogadores que passaram pelo futebol de Santa Catarina. Chegada, então, da delegação da Ponte. O Gurilão, esses dias aí, parece que estava sendo rebocado, né, Pedro? Parece que foi rebocado indo pra Itu. Tinha um vídeo, aí soltaram um vídeo nas redes sociais do Gurilão sendo rebocado por um guincho, Marcelo. Mas aí na tela... Temos a chegada do time e poucos torcedores, hein, Marcelo? Eu acho que hoje nem 1.000 torcedores no estádio, hein? Acho que dá uns 2.500 por aí. Primeiro horário, horrível. 7 horas da noite, né? Eu pra chegar aqui, eu vim de Americana pra cá, rapaz do céu. E olha que eu pego pista. Olha, é complicado demais. Imagine no centro de Campinas, ali pelos lados do Majestoso, como é que não é? Na Francisco Glicério, ali na região. Todo mundo saindo do serviço tipo 6 horas. Complicado. Rapaz. Então o horário é horrível, né? E sem contar que vem de uma trauletada no derby. E a gente não colocou som, né? Mas me parece que tem ali umas cornetadas, né? Tem uns xingamentos ali meio complicado que não dá pra colocar no ar, que né? também é de se esperar, né?
É de se esperar, porque, cara, o time vai pra zona do rebaixamento, perde o derby, vai querer que o torcedor, tá tudo bem, vocês são lindos, maravilhosos. Não dá, né? Não dá, né, cara? Perder clássico pra torcida é complicado. Não dá, né? Não importa, aqui eu não tô falando nem a posição do Guarani no campeonato, que é pra piorar o negócio ainda, que o Guarani é o lanterna do campeonato. Foi o jeito que perdeu. Perdeu sem dar um chute no gol, perdeu sem fazer pressão, perdeu, parece que os jogadores estavam cansados, cabisbaixos. O negócio no estádio Moisés Lucarelli, eu estive no gramado, Marcelo, a coisa foi feia. Parece que não sentiram o derby, né? E olha que a torcida da Ponte Preta é um negócio diferente, né, cara? Não é porque eu sou ponte pretano, não, mas pra saber o que é Ponte Preta, você tem que sentir a Ponte Preta. O torcedor da Ponte Preta sente a Ponte Preta. Tem jogador que não tá nem aí, viu? Tem jogador que não é só desse elenco, não, de vários aí que a Ponte já teve, né? E isso aí eu acho que é um tapa na cara da sociedade, da torcida da Ponte. Mas, né, se os caras não se motivaram pra jogar um derby, e olha que o bicho era bom, hein? Era. 40 picanhas aí, viu? Dobraram metade, os salários foram pagos, metade do bicho foi pago, Marcelo, também, e se ganhasse, eles receberiam a outra metade. Fazer o quê, né? Não deu. Vamos fazer o seguinte agora, vamos acionar o Arthur Eugênio, lembrando que daqui a pouco eu vou falar de você que tá na rede social aqui no YouTube, hein? E o Arthur Eugênio vai chegar aí pra falar com a gente, ele sempre aparece aqui nas jornadas esportivas do portal Futebol Interior pra conversar com a gente, né? Pra falar com você que tá aí do outro lado. E Ponte Preta e Brusque é um jogo que tem pouca história, né? Afinal de contas, o Brusque é um time relativamente novo em competições nacionais. Então vamos fazer o seguinte, o Arthur Eugênio, a gente aqui do Portal Futebol Interior, vai fazer uma homenagem e lembrar um jogador que veio de Santa Catarina, estado do adversário da Ponte hoje, que é o Brusque, né? Vamos lembrar a carreira nada mais, nada menos do que dele, Parraga, que jogou muito na Macaca, atacante que veio para Ponte Preta, ele veio do Internacional de Lages, de Santa Catarina. Então agora o Arthur Eugênio chega para falar um pouquinho do Parraga. A bola é tua, Arthur Eugênio. Arthur Eugênio. Amigos do Futebol Interior, principalmente você, torcedor da Ponte Preta, vamos aproveitar este jogo da Ponte Preta para falar de um jogador importante na década de 1970. Jogou na Ponte Preta, na Ferroviária, jogou também no Náutico, no América de Rio Preto, Noroeste de Bauru. Vamos falar de Parraga. Aqui no Futebol Interior eu vou contar a história, a carreira de Parraga. Uma curiosidade, Parraga, antes de chegar à Ponte Preta, ficou um período no Guarani. Ficou cerca de 20, 25 dias treinando no estádio Brinco de Ouro. O Guarani demorou para definir a contratação de Parraga junto à Internacional de Lages, em Santa Catarina. A Ponte Preta teve a informação que Parraga era um jogador diferenciado e ofereceu um contrato. E Parraga chegou à Ponte Preta. Aqui no Futebol Interior, a história, a carreira deste grande centroavante. Jorge Porto Iparraguirre nasceu em Porto Alegre no dia 15 de julho de 1950. Parraga começou jogando nas categorias de base do Grêmio, mas no Grêmio não teve destaque. Acabou não ficando no Grêmio numa época que quem não era aproveitado ganhava passe livre e ele ganhou o passe livre. E no início dos anos 70, um jornalista levou Parraga até a Internacional de Lages. E em Lages, Parraga até hoje é tido como o principal jogador de todos os tempos. Eu estive recentemente em Lages e todos da Internacional dizem que Parraga foi o cara, o grande jogador da Internacional, vice-campeão catarinense em 1974, perdendo o título para o Figueirense. Depois de 3 anos na Inter de Lages, uma rápida passagem pelo Novo Hamburgo, no interior do Rio Grande do Sul,
Eis que Parraga chega a Campinas e faz sucesso na Ponte Preta. Outros times que Parraga jogou, Náutico, Ferroviária, Francana, esteve na Arábia Saudita. Na volta, jogou no Noroeste de Bauru, América de Rio Preto e no final de carreira, no Esportivo de Bento Gonçalves, também no interior gaúcho e no Amparo Atlético Clube, disputando a divisão intermediária no início dos anos 1980. Na época, o Amparo contratava jogadores interessantes que já estavam em final de carreira e que tinham muito a produzir. Parraga teve seu melhor momento no futebol jogando na Ponte Preta. Nós vamos trazer aqui no Futebol Interior algumas imagens interessantes de Parraga no time da Ponte. Nesta foto, 1975, você vê um time da Ponte Preta que começava a se formar para ser o grande time vice-campeão paulista em 1977. Em pé, Dias, um lateral direito que veio do Vila Nova de Minas Gerais, Polozzi, Oscar, Vanderlei Paiva, Moacir e Odilei. Agachados, Lúcio, Marco Aurélio, Parraga, de cá e Genal. Parraga na Ponte Preta em 1975. Agora, uma imagem de Parraga na Ferroviária de Araraquara. A foto não está muito boa, o foco da imagem não é tão interessante, mas o Parraga é o terceiro agachado e está bem no meio. Os agachados perto de Parraga, o Washington, que fez sucesso no Guarani, e depois dele, o Paulo César, que foi técnico da Seleção Brasileira de Futebol de Salão. O último é Galdino, ponta esquerda que jogou no Botafogo. Olha que foto linda. Parraga em início de carreira na Inter de Lages. Nesta primeira foto, ele junto com Mário José. E na segunda foto, ele com Gaspar. E o time da Internacional de Lages, vice-campeã catarinense em 1974. Parraga também jogou no Náutico em 1978, emprestado pela Ponte. No Náutico, Parraga também foi bem. Jogou no América de Rio Preto. Olha esta foto do América. Parraga é o terceiro agachado bem no meio da foto. O primeiro agachado é o Marinho, falecido, que fez muito sucesso no Bangu. Depois que encerrou a carreira, Parraga começou a trabalhar como auxiliar técnico de Cilinho, um técnico lendário, também falecido. E Parraga vem tendo sucesso como treinador no interior de São Paulo. Já dirigiu várias equipes, chegou a atuar no time principal do Palmeiras, recentemente esteve no Rio Branco de Americana, observador técnico do Flamengo do Rio de Janeiro. Enfim, tem feito sucesso como treinador. Jorge Porto e Parraguirre, o Parraga. Gostou? A história de Parraga aqui no Futebol Interior. Parraga, um centroavante espírito de área, como ele mesmo dizia. Ele gostava do estilo de Alcindo. Alcindo, já falecido. Copa do Mundo de 1966, Alcindo o Bugre, porque ele parecia um índio. Jogou no Grêmio, jogou no México, jogou no Santos, campeão paulista em 1973. E Parraga dizia que tinha o estilo de Alcindo. Se você quer que eu fale de algum jogador, mande uma mensagem aqui para o Futebol Interior, que eu fale de alguma partida, de alguma equipe inesquecível. Fale aqui com o Futebol Interior. Muito bem, 6h43, tá aí o Arthur Eugênio falando pra gente então do Parraga. Jogou muita bola na Ponte Preta, ele que defendeu o Inter de Lages de Santa Catarina. Bom, a gente vai pro intervalo, mas antes, deixa eu registrar a audiência aqui. Eu falei que eu ia falar da rapaziada do YouTube, não falei nada até agora, né? O José Maduro tá com a gente. Hoje ganhar, ganhar e ganhar. Não tem outro resultado.
Torcer para vitórias do Ituano e do Sport amanhã. Bom trabalho, pessoal. Neuri Menezes, ou ganha ou joga a última pá de cal. Silvio Seico, Chapéu perdeu. Chape perdeu. CRB também. Universo conspirando a favor, mas a Ponte vai fazer a parte dela hoje? Ó, e do jeito que tá o andar da carruagem, mesmo a Ponte perdendo, ainda vai depender só dela, hein? Vai depender só dela, tá? DJ Digo, boa noite, Corsato. Vejamos se o time vai correr e trabalhar mais hoje sem o Nelsinho. Vamos lá, Macaca, que Nossa Senhora do Majestoso nos ajude. Ronaldo Neto, Marcelo, cadê a maquiagem de palhaço? Achei que iria colocar hoje também. Não, só foi na segunda-feira, na hora da Macaca, viu, Ronaldo? Gustavo Carvalho, boa transmissão com uma vitória da nossa macaquinha. Para eu colocar eu não ia pôr, né? Mas eu teria que trazer a maquiadora e ela não poderia vir comigo. A minha filha. Foi ela que me maquiou, então. É o Gustavo Carvalho. Pedro Lino no estúdio hoje, em carne e osso. Mais osso do que carne ultimamente, viu? Mas tá aqui. Tá dizendo o Gustavo Carvalho. Venceremos, então. O Edilson Roberto, boa noite. Nico, vamos, Macaca. Não gostou da escalação, o Nico. Não gostou. O Edilson Roberto. Tem que trazer já o técnico para começar a trabalhar 2025 e fazer uma limpa nesse elenco e indicar peças novas. Ah, Edilson. Eu não sei não, cara, porque vai trazer o cara aí, o cara vai se cair, vai falar que não tem culpa. Não adianta você trazer um técnico agora na situação que o time se encontra para poder montar outro elenco pro ano que vem. Tem que esperar para ver o que acontece até o final de 2024 para depois poder contratar um técnico, né? Eu era a favor de trazer o treinador pro jogo de hoje já. Já que não trouxe, vai esperar 2 jogos, então deixa quieto. E olha, chuva forte, em Campinas. Chove em Campinas. Pra piorar mais a situação do torcedor, porque a gente sabe que o torcedor da Ponte deixa pra ir na última hora. Aí começa a chover e que eles não vão mesmo. O Marcelo Borges, boa tarde, meus amigos. Carlos Corsato, Marcelo aqui sempre com a melhor equipe de transmissão. Minha Chape, ganha do Santos e perde pro Goiás. Rapaz, os nossos times judiam, hein? Antônio Souza, vamos recuperar hoje. Vamos, Ponte Preta. O problema é a Ponte depender dela, tá dizendo o Edilson. Inocêncio na direita seria melhor. Eu gosto mais do Inocêncio na esquerda. Acho que ele joga mais, viu, Edilson? Time fraco. Amador no comando. Esperar o que hoje? Outro vexame. Só reabilitando o morto mesmo, Roberto César Santos. O Robson Vitoriano, boa transmissão. Tô em Leme. Gustavo Carvalho tá com a gente. Obrigado, viu? Todo mundo aí participando aqui. Algumas mensagens. Já vai dando joinha na transmissão. Compartilha a nossa transmissão. Vamos fazer bombar a transmissão. Vamos fazer chegar mais torcedores de Ponte Preta e Brusque. Vamos pro intervalinho, rapidinho, já a gente traz a ficha técnica do jogo para você aqui nos canais Futebol Interior. Não sai daí, a gente volta já. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda-feira às 9 da noite. Inscreva-se no nosso canal Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertença à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor.
Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Com o seu apoio, podemos salvar vidas com uma solução muito simples. Esse alimento terapêutico contém vitaminas e nutrientes essenciais que ajudam as crianças a se recuperarem da desnutrição. Ajude o UNICEF a entregar esta simples solução que salva a vida de milhões de crianças. Com apenas R$1 por dia, podemos fornecer 20 sachês de alimento terapêutico todos os meses para as crianças que mais precisam. Doe agora. Acesse doeunicef.org.br. Para salvar uma vida, basta um passo. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Muito bem, são 6h51, faltando 9 minutinhos para 7 horas da noite. Estádio Moisés Zucarelli, a bola vai rolar, você vai se ligar aqui no portal Futebol Interior. Já já tem Ponte Preta, tem Brusque. Já já a ficha técnica do jogo, né, para você que tá ligado com a gente. Lembrando que você que tá acompanhando aí a nossa transmissão, né, pode mandar sua mensagem lá no chat, tá bom? Ó, manchetes aqui do portal Futebol Interior. Eterno Rei, nada de Santos. Pelé quase escolheu o clube do interior de São Paulo. Essa é uma das manchetes. Adiado. Ituano SAF. Votação da SAF do Ituano é adiada e conselheiros perdem tempo. Né? Pedem tempo. Até logo. Confira. Série A2. Diretor de futebol se despede do Juventus. E pelo Carioca da B2, Marcelo, o Luciano Quadros é anunciado como novo técnico do Bom Sucesso. Vai, Pedro. Vamos ouvir o técnico Marcelo Cabo. Boa tarde. Realmente a gente tirou a equipe de Campinas, né? Porque depois da derrota pro Guarani, a pressão é muito grande. Então, nossa primeira intenção era tirar esse peso e essa responsabilidade dos jogadores. Em termos de trabalho, na verdade, não deu para fazer muita coisa, porque um jogo após o outro é muito curto o espaço de tempo. Então, só ontem que a gente conseguiu fazer alguma coisa, mas isso por 20 minutinhos só. Então, assim, foi mais conversa, foi mais deixar os jogadores à vontade e foi mais a gente incentivar e mostrar para eles que a gente já fez grandes jogos. Na verdade, esse daí é o Nenê Santana, o Marcelo. Isso. Houve um erro de comunicação. O Nenê Santana falou e segue você. É isso, o Nenê Santana falando. Então, na verdade, não deu pra fazer muita coisa, né? Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Lembrando que estamos no Outubro Rosa e a Ponte Preta tem uma ação bonita aí. As mulheres vão entrar com os jogadores. O capitão Elvis, ele puxa a fila aí com a faixa de capitão, com as mulheres ponte pretanas, com a camisa rosa da nossa gloriosa Ponte Preta entrando no gramado do Majestoso. Já choveu, parou, choveu, parou. Nesse momento não chove no estádio Moisés Zucarelli. Vamos fazer o seguinte então, faltando 7 para 7, vamos com a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Repórter Pedro Lino. E a macaca do técnico Nenê Santana vai a campo com 30, Luan Ribeiro no gol. Na lateral direita, número 14, Luiz Felipe. Na zaga, Joilson vai com a 13 e Nilson Júnior com a 44. Na lateral esquerda, Gabriel Risso com a 33. Castro, no meio de campo, vai com a 15. Emerson Santos com a 8. Elvis com a 10 é o capitão. Na frente, Iago Dias com a 11. Dodô com a 7. 35, Gabriel Novaes. O repeteco da macaca, Luan Ribeiro, Luiz Felipe, Joilson, Nilson Júnior, Gabriel Risso, Castro, Emerson Santos, Elvis, Iago Dias, Dodô e Gabriel Novaes. No banco de reservas, William vai com a 12, Igor Inocêncio com a 2, Matheus Silva com a 4, a 6, Sérgio Rafael, 19, Renato, 20, João Gabriel,
21 Ramon, 23 de volta Luiz Hakim, 29 Everton Brito, 70 Guilherme Portuga e 77 Matheus Regis. Ponte Preta, 17ª colocada no Campeonato Brasileiro da Série B. 35 pontos em 32 jogos, 9 vitórias, 8 empates, 15 derrotas. 32 gols pró, 42 contra, 10 negativo, 36% de aproveitamento. A Macaca volta a campo. Próxima rodada, 34ª, é sábado, 5 da tarde, transmissão aqui dos canais de Futebol Interior. A Ponte joga em Mirassol contra o 4º colocado do campeonato, o Mirassol, às 5 da tarde. E o Brusque vai a campo no majestoso vazio com Matheus Nogueira, número 1 no gol. Na lateral direita, 97 pivô. Na zaga, Jansson e Wallace. O Jansson com a 3 e o Wallace com a 4. O Wallace é capitão. Na lateral esquerda, Jampon Torres com a 16. No meio, Rodolfo com a 5. Paulinho com a 28. Marcos Serrato com a 19. O Marcos Serrato que já jogou na Macaca. Número 14, vai Agustin Gonzalez. Número 11, Diego Tavares. E número 17, Guilherme Queiroz. O técnico Marcelo Cabo, se quiser fazer alguma alteração, vai com a 35, Jordime. 12, Gabriel. 21, Luiz. 15, Ronei. 26, Marcelo. 30, Lohan. 7, Dionísio. 33, Madison. 8, Gemerson. 9, Robinho. E 70, Kawari. E o repeteco do Brusque, Matheus Nogueira, pivô. Jansson, Wallace. Jampon Torres. Rodolfo, Paulinho, Marcos Serrato, Agustin Gonzalez, Diego Tavares e Guilherme Queiroz. Muito bem, enterrado também na zona do rebaixamento. 18º lugar, 33 pontos em 32 jogos. 7 vitórias, 12 empates, 13 derrotas. 22 marcados, 35 sofridos. Saldo negativo de 13. Marca menos que a Ponte, mas sofre menos gols que a Macaca. 34% de aproveitamento tem o time amarelo, o time do Brusque. Curiosidade que a Ponte joga na sequência com 2 times aí que tem predominância na cor amarela. Próximo adversário é o Mirassol, que também joga todo de amarelo na maioria das vezes. Bom, no Augusto Bauer, na próxima rodada, 34ª, a equipe do Brusque pega às 7 da noite, na terça-feira, dia 29, a Chapecoense no encontro de catarinenses. Arbitragem. O homem do apito vai por conta de Wagner do Nascimento Magalhães, que é do Rio de Janeiro. Assistente número 1, Daniel de Oliveira Pereira, também do Rio de Janeiro. Assistente número 2, Luiz Carlos de França Costa, ele que é do Rio Grande do Norte. E o VAR, Elmo Alves Rezende Cunha, que é de Goiás. Ficha técnica do jogo. Marcelo Corsato. Esse cara sou eu. Bom ter você junto com a gente por aqui, na sua casa, no carro, no trabalho. Sabe que é muito bom ter a sua audiência. Saiba que você é muito importante aqui na nossa transmissão. Mande a sua mensagem pra gente. Aos poucos a gente vai registrando a sua participação. Vai ser um prazer ter você lá no nosso chat, tá? Lembrando que você não paga nada pra participar aqui da transmissão. E a gente gosta muito que você participe conosco. Deixa eu mandar um abraço pra Elson Mariano. Grande Mariano. Fala, meu parceiro. Manda e desmanda em Hortolândia. Bora, Macaca querida. A gente sabe que não é bem assim. Seu coração é mais verde e branco. Mas não tem problema, não. Você é nosso amigo do peito, viu? Grande abraço pra você, meu querido. O Victor Freitas. Essa dupla é ataque de seleção. Abraços aos amigos Corsato e Lino. Esse é fera, viu? Esse eu falei com ele domingo no Moisés Lucarelli. Ele é repórter do Século XXI e do Bugricast. Esse Victor Freitas é fera. É fera. Ô Victor, é que você nunca... O Pedro Lino não joga nada de futebol. Mas eu jogo menos ainda. Então, cara, olha, eu vou falar um negócio pra você. Aqui são 2 péssimos no futebol. Ô, Marcelo. Fábio Bruno tá aqui também, como sempre. José Maduro também tá aqui. Algumas mensagens eu não vou mandar no ar, não. Vai. Entraram no campo junto com o time da Ponte 22 mulheres que venceram o câncer de mama. Elas são da ONG Rosas da Água. Que legal, cara. Isso. Tá registrado. Não é só futebol, né, cara? É isso mesmo. É força de vontade. Aí, parabéns para essas mulheres guerreiras. O João Lobato, boa noite. Será que teremos o Clássico Campineiro na Série C em 2025? O caminho tá traçado, viu, ô João? O Elcio Paiol, o chefe tá na área. O chefe tá na área, hein? Se espirrar, saúde. Se espirrar, saúde, hein, Elcio Paiola? Saúde.
Hoje é preciso ganhar a qualquer custo. Depois se pensa no futuro. Tô contigo. Robson Vitoriano, boa transmissão, tô em Leme. Valeu, Robson, obrigado, viu? O Gustavo Carvalho, espero que o árbitro não aproveite. Esse gosta de fazer lambança. Gustavo, eu também acho. Eu acho ele um árbitro confuso. Apesar de experiente, acho um árbitro confuso. E a Ponte não leva muita sorte com ele não, viu? Eu não tenho essa estatística, mas geralmente quando ele apita jogos da Ponte Preta tem uma confusãozinha ou outra. Ô Marcelo. O Edilson Roberto tá aqui também. Já falei de você, viu, Fábio? Um abraço, meu querido. Agora não falo mais. Vai, ô Pedro, peraí. Você fala daqui a pouco porque apita o árbitro. Começa o jogo. Tem emoção na ponta da chuteira. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Coça. Eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior comigo, Pedro Lino, Gabriel Ribeiro, Carlos Corsato chega daqui a pouquinho no intervalo e também no fim de jogo FI, com a Ponte no campo de ataque pela direita, bola aqui com Gabriel Novaes, bate na zaga da equipe do Brusque, vai embora, Macaca toda de branco, faixa preta no peito, time do Brusque, todo de amarelo, tem detalhe vermelho também na camisa e verde, Ponte Preta no ataque, Gabriel, soltou pro Castro, boa bola boa pro Elvis, tá impedido, subiu a bandeira do auxiliar número 1, Daniel de Oliveira Alves Pereira, marcando o impedimento do nosso capita. Você tinha chamado antes do apito do árbitro? Então fala, Pedro. Já que a bola rolou, são 3 jogadores da Macaca pendurados com 2 cartões amarelos. Luiz Felipe, Gabriel Risso e Gabriel Novaes. Se eles tomarem o 3º cartão amarelo, ficam de fora da próxima partida da Ponte Preta, que acontece no sábado, dia 26, às 5 horas da tarde, no estádio Maião, Mirassol e Ponte Preta. Tem uma informação aqui no Portal Futebol Interior, tá aqui, ó. Entenda, exclamação, deu ruim, exclamação. Ponte perderá já por 2 jogos de suspensão. Depois você vai ficar sabendo clicando lá, mas... Posso explicar aqui, Marcelo? Não tem muito segredo, né, Pedro? Ele tomou o amarelo contra o Guarani e depois foi expulso. Então ele já tava... suspenso um jogo. Tomou o 3º e depois foi expulso. 2 jogos. Gé, meu querido. E olha que o Gé faz falta, artilheiro do time... Ficou um monte de jogo sem jogar, 7 gols no campeonato e não vai poder jogar um tempo aí. Mas entrou de titular no desespero domingo, né? Aliás, outra coisa que eu não entendi, ele tava machucado, né? Pô, por que não levou ele pro banco de reservas e não forçou ele tomar um cartão? Aí explicava, o Gé tá indo pro banco de reservas e tal. É que provavelmente o juiz ia saber, não ia dar cartão, mas pô, tentar se forçar um cartão antes dele entrar em campo podendo jogar, né? Mas não fizeram isso e aí quando ele voltou contra o Guarani tomou cartão. É posse de bola pro time do Brusque, perde a bola recuperada pelo time da Ponte, vem Dodô, briga no meio, solta a bola pra Elvis, de primeira, boa bola pra Gabriel Novaes, lado esquerdo, meia esquerda pra Dodô, fez a finta, escorregou na entrada da grande área. E aí chega o Rodolfo, mete o pé na bola, tira dali, sai jogando, solta essa bola aqui no campo defensivo. Eu vou chamar o Jean Paul Torres, só de Torres, para facilitar o meu lado. Perde a bola, recupera a Ponte pela direita, vem Macaca, Iago cruzou na boca do gol, fechado nas mãos do goleiro. Matheus Nogueira, todo de azul, sai para ficar com ela, Pedro. Belíssimo cruzamento do Dodô, o Matheus Nogueira pegou fácil, né? Segue 0-0, 3 minutos de jogo, Marcelo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. E aí, quem ganha o jogo de hoje? Ponte, 73%, tá lá no YouTube. Brusque, 20%, empate, 7%. Brusque vem pro campo de ataque pelo lado esquerdo. Chega por ali o Emerson. O árbitro vai marcar falta. Falta pro time do Brusque, campo de ataque. Campo de ataque, eu tô falando, já vem alguns jogos que eu venho falando. Fazer falta também é uma arte do jogo, né? E a Ponte não sabe fazer falta, cara. O cara tava sozinho de costa pro gol. E o Emerson Santos chegou, fez a falta desnecessária, Pedro. Desnecessária, bola parada. É um perigo pra zaga da Ponte Preta, né? São 2 jogadores na bola. O 97 do Brusque é o pivô. Deve cobrar essa falta. 4 minutos, Marcelo. O árbitro, o Wagner do Nascimento, tá conversando lá, já deve apitar. Torres tá lá com a perna esquerda também. Vai pra bola, é ele, autorizado, chuveirou na boca do gol, toque de cabeça, passa por todo mundo. Essa bola era da Ponte, cara. Ou não? O Luiz Felipe foi e evitou a saída? Foi. Seria escanteio, o Luiz Felipe jogou pra lateral, Marcelo. Então tá bom, evita o escanteio. Hoje o goleiro da Ponte, o Luan Ribeiro, substituindo o Pedrão, que tem mais alguns jogos aí para cumprir de suspensão, né? Devido àquela
bobagem que ele fez contra o Sport em Recife, né? O Luan tá jogando todo de vermelho, parece um extrato de tomate, um tomate. Escanteio pro time do Brusque, escanteio pro Bruscão. Gonzalez, Agostinho Gonzalez pra bola, jogada ensaiada, hein? Jogou atrás pro Serrato, ex-ponte, cruzou na boca do gol, passa por todo mundo do outro lado, vem a batida pro gol, pra fora do gol. Para aplausos do meu xará, Marcelo Cabo. O Brusque chegou com perigo aí, Pedro Lino. O Brusque chegou com perigo, Marcelo, só que o chute foi pra cima do Luan. Tiro de meta, o Marcos Serrato cruzou na área. O atacante do Brusque, se não me engano é o Agostinho Gonzalez, chutou pra cima, né? Sobre o gol. Sobre o gol, segue 0-0. A Ponte nesse primeiro tempo defendendo o gol à esquerda do seu aparelho, consequentemente atacando, né, pro gol à direita. Ou seja, a Ponte ataca pro gol da linha do trem, defendendo o gol dos portões de entrada do estádio Moisés Lucarelli. Vem Ponte Preta, campo de ataque, bola enfiada na frente, chega no meio do caminho, mete o pé na bola, tira dali o Jansson. A bola se perde, vai embora, lateral, posse de bola, campo de defesa. Favorece a Macaca, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Neuci Lucato tá no chat, boa noite, amigos. Ponte ganha, 3 pontos. José Maduro, tá com a gente a Silvana Pereira. Vamos, Macaquinha, Ponte. João Batista de Paula, demorei, mas cheguei. Abraço a todos, que bom ter você com a gente, João. RG 1900, 3 pontos, nem se for no revólver. Aí não, hein? Manda um fora, Eberlinha. Renata Dalgalo tá com a gente também. Tá no estádio, Renatinha, ou não foi pro estádio? Torcedor continua chegando. Presença diminuta da torcida da Ponte Preta, diminuto, pouco torcedor da Ponte Preta nesse momento no estádio Moisés Lucarelli. Vai chegar um bocadinho mais, mas não sei se vamos passar. Eu tava com a expectativa de 1.000, mas acho que vamos chegar a 1.800. Não sei se vamos passar de 2.000 torcedores, não. A Ponte vai tocando bola aqui do campo de defesa. Marcelo. Quem recupera por aqui é o Emerson, vai. 47% de posse de bola da Ponte Preta e 27% do Brusque. Posse de bola pro time da Ponte, campo de ataque aqui pelo lado direito. Chega a zaga da equipe do Brusque, tira. Mete o pé na bola lateral, posse de bola pro time da Ponte pelo lado direito. 6 minutos e 40 passados deste primeiro tempo. 0-0. É a 33ª rodada, Série B, Campeonato Brasileiro. Lateral pra Ponte, vai aquele lateral, barra escanteio. Luiz Felipe pra dentro da grande área, afasta a zaga, tira. Cai com o Elvis, jogou curta pro Luiz Felipe. Força na bola, Elvis. Conseguiu, Luiz Felipe tocou pro Gabriel Novaes. Cruzou na boca do gol, pivô. Tinha ninguém atrás dele também, hein? Faltou comunicação e a gente ganha esse escanteio de graça, Pedro. Escanteio de graça. O Gabriel Novaes cruzou, o pivô meio que assustou com a bola, jogou para escanteio. Elvis na bola, Marcelo, 7 minutos de jogo, segue 0-0 no Moisés Lucarelli. A Renata Dalgalo tá dizendo, hoje tô torcendo de casa, viu, Marcelo? Tá bom, Renatinha? Então fica com a gente aí, obrigado, viu? Abraço pra você, bom jogo. Vai, Elvis, vamos, meu capitão, vamos, meu 10, vamos, Elvis. Se eu tiver um filho ainda, vou botar o nome de Elvis. Vai pra bola, chuveirou na boca do gol, tira o goleiro, dá um soco, cai pra Dodô, põe no peito, bate Dodô, dominou, levou, linha de fundo, na marcação dele o Rodolfo Bom, volante da equipe do Brusque, bate na zaga, vai embora. O escanteio foi do lado esquerdo agora há pouco. Agora é do lado direito. Troca o lado aí, Pedro Lino. Troca o lado, Elvis na bola, 8 minutos do primeiro tempo, Marcelo. É isso, 8 minutos passados deste primeiro tempo, 0-0. Estou com Pedro Lino, com Gabriel Ribeiro na mesa de som. Você acompanhando a gente. Vai Elvis pra bola, autorizado, chuveirou na boca do gol. Mete a cabeça na bola, pivô, tira dali. A bola volta, sobra pro time da Ponte. Luiz Felipe jogou de novo, campo de ataque lado esquerdo. É pro Gabriel Novaes, chega pra cima dele a marcação. Pivô, mete o pé na bola, tira a bola, se perde e vai embora. Olha o Rio, só é o patrão aí no time da Ponte. Saudade de ver o patrão no time titular da Ponte. Fez um bom Campeonato Paulista, mas o Campeonato Brasileiro da Série B realmente ele caiu muito de produção. Por isso perdeu a posição. É posse de bola pro time da Ponte aqui no campo de defesa. Nilson Júnior. Solta a bola pra Joilson. Pra Nilson Júnior. Vai tocando bola, Macaca. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Vem Ponte, campo de ataque pela esquerda, cruzamento na boca do gol, afasta a zaga. Jansson esticou o compasso, perna esquerda, tirou dali, ela cai no círculo intermediário do gramado, bola com o Diego Tavares, jogou na frente, procurava por ali o jogador que é o Agostinho Gonzalez, chega a zaga da Ponte, tira.
No campo de ataque estava lá também o Guilherme Queiroz. A bola se perde e vai embora. É posse de bola para o time do Brusque no campo de ataque. Muito bom ter o seu carinho, a sua audiência e também a sua companhia. A produção está trabalhando, né? E mandou aqui com relação ao Nenê Santana. Raízes Ponte Pretanas para o José Luiz Santana. O Nenê, 67 anos de idade. Chegou no Majestoso em 1973 para iniciar a sua vida esportiva como zagueiro na base da Ponte. Teve 2 passagens como treinador. Eu não lembrava disso, 2004 e 2005, quando comandou a Mancaca em 36 partidas. Nessa passagem, atual chegou em janeiro de 2022 para atuar como auxiliar técnico fixo do clube. Boa sorte pro Nenê Santana, que ele consiga a vitória hoje com o seu auxiliar, o Edson Boaro, e que a gente toque o barco até o fim do campeonato com eles mesmo. E vamos que vamos. Vamos sair dessa aí, se Marcelo, Deus quiser. quem mandou mensagem no chat aqui também, a Mariana, tá ouvindo a gente de Taubaté. Valeu, Mariana, terra do burro da Central. É posse de bola pro time do Brusque. Trabalha por ali o Diego Tavares de cabeça. Soltou bola pro Guilherme Queiroz. Vai pintar o gol, bateu, pegou o goleiro, voltou, sobrou. A batida pro gol pra fora. Quem fez o salseiro todo foi o Agostinho Gonzalez. Ele bateu pro gol pelo lado direito, invadiu a grande área. Fez a festa, chamou a zaga da Ponte pra dançar. Perna canhota, bateu o rasteiro. O goleiro da Ponte, o Luan, pegou na sequência. O Guilherme Queiroz, cara a cara, frente a frente com o Luan. Desperdiça a chance de fazer o primeiro gol, de desbloquear o placar do Majestoso, Pedro. Agostinho Gonzalez fez o que quis, driblou 1, driblou 2, chutou, o Luan pegou, o Luan Ribeiro pegou a bola. Sobrou pro Guilherme Queiroz, mas ele já estava impedido, Marcelo. Apenas falta pro goleiro da Macaca cobrar 11 minutos no Moisés Lucarelli, segue 0-0. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. 11 minutos e meio do primeiro tempo, tem gente chegando ainda no estádio. A geral ali tá ficando um pouco mais cheia. Quem sabe vamos bater 2.000 torcedores hoje, né, Pedro? Meu palpite é 2.500 por aí. Bem diferente do derby que tivemos mais de 16. Olha a Ponte, campo de ataque, bola enfiada na frente pro Iago Dias, meteu a mão na bola. Meteu a mão na bola. E atenção, torcedor. Hora de girar para você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. Passados 11h50. Quase 12 do primeiro tempo. É Campeonato Brasileiro, 33ª rodada. É a Bezona 2024. Majestoso, Moisés Lucarelli. O estádio mais gostoso do mundo, mais bonito do mundo. Placar tá assim, 0 Pontes, 0 Brusque. Rádio Futebol Interior. Marcelo Corsa. Esse cara sou eu. Hoje eu tô com a Macaca aqui nos canais Futebol Interior. 33ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro. Tivemos na segunda-feira a Chapecoense tomando uma lapada do Goiás, 4-0. E a Chapecoense, que havia vencido o Santos, vai entender o tal de futebol, hein? Teve até gol de goleiro, né? É, do Tadeu. Aliás, o Tadeu já fez o mesmo número de gols que o Gabigol no Flamengo nesse campeonato. O Santos bateu o Ceará ontem por 1-0. Ontem também, resultado que foi bom pra Ponte. O CRB perdeu pro Mirassol pelo placar de 1-0. Ponte vem em campo de ataque, bola com o Dodô, sofreu a falta, bateu rapidinho, tocou pro Gabriel Novaes, bico esquerdo da grande área, chamou pra dançar, bate Gabriel, já fez gol daí, Gabriel, que não é o Ribeiro, é o Novaes. Ô, Gabriel, me ajuda a te ajudar, Gabriel, você já fez gol daí, fez a segunda finta, enfia o pé nessa bola, Santo Cristo poderoso, Pedro Lino. Gabriel Novaes rabiscou e não fez nada, né, o Marcelo? Chuta pro gol, Só que ali tava cheio de zagueiro do Brusque, ó, né? Tem uma música do César e Paulinho que fala chuta pro gol de bico lazarento. Eu não tô na rádio hoje, então eu posso falar o que eu quiser aqui. Chuta, Gabriel Novaes. Chuta Gabriel Novaes. Chuta. Você não chuta não, viu, Gabriel Ribeiro? Senão a mesa cai. É o Gabriel Novaes, viu, Gabriel Ribeiro? O Gabriel Novaes é bom, mas o Ribeiro é melhor, cara. Eu gosto do Gabriel Novaes, eu sou fã do futebol do Gabriel Novaes também. Posse de bola pro time da Ponte, Risso. Gabriel Risso solta essa bola aqui pelo lado esquerdo, tocou pro Elvis, pro Dodô, lado esquerdo, o patrão já passou, ele viu, tocou pra ele, linha de fundo, cruzou rasteirinho na boca do gol, mete o pé na bola, Jansson.
Tira dali, ela cai na intermediária defensiva pro time da Ponte. Bola aqui no campo de defesa, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Tá com a gente aqui no chat, obrigado. Passamos de 100. 129. Vocês são espetaculares. Vai, Responde o Rodolfo aí, a Ponte Preta tá forte. Tá mais forte que eu. A Ponte Preta tá lutando pra permanência, viu, meu querido? Se você perguntasse, eu falei isso na hora da macaca, se eu acredito, eu acho que não. Pelo futebol que vem jogando, mas tem muita possibilidade. A Ponte precisa vencer 3 jogos de 6, né? Tem muita possibilidade, sim, depende só dela. Se jogar um pouquinho mais de bola, um cadinho mais de bola, a gente não cai. Ó, é mais difícil cair do que subir. É mais difícil cair do que subir. E nós estamos fazendo uma força danada pra cair. Danada pra cair. Segundo turno nós temos 9 pontos, pô. É o pior time do segundo turno, né? É a lanterna do segundo turno. Então, meu querido, não é fácil não, viu? Você que tá junto com a gente, dá um joinha aí, dá um like na nossa transmissão. Quem ganha o jogo, por enquanto, 75% dizendo que a Ponte Preta vai vencer. Lembrando que toda segunda-feira, 9 da noite, tem Hora da Macaca com os mais feios da internet brasileira. Carlos e Marcelo Corsato, e a gente conta com você lá no YouTube, Hora da Macaca. Eu já parei com aquela campanha de 1000 inscritos no YouTube, Hora da Macaca, porque eu sei que não vão bater mesmo. Então não vou nem falar nada. Então CJC não vai aumentar o salário. Já joguei a toalha. Não. Vou ter que pagar pra participar o ano que vem. Não paga cachê, mas o ano que vem eu vou dizer que eu vou ter que pagar pra participar. Mas já parei também de falar que a meta é 1000 inscritos até o final do ano, porque não vamos bater. Não vamos bater essa meta. Eu sou um cara que sou ciente das possibilidades do que a gente pode chegar, pode alcançar. Mas aqui no YouTube do Futebol Interior já passamos de 21 mil inscritos, viu? Já passamos de 21 mil inscritos. Sérgio Soares, boa noite, meus amigos. Pra cima deles, macaca querida, amor da minha vida. Sou louco por você, mesmo acreditando que... entendendo que não vamos escapar do rebaixamento, a esperança é a última que morre. Eu espero estar totalmente errado. O árbitro tá conversando com o VAR, cara. Já rolou a bola, já. Cara, quando eles fazem isso, pedem pra esperar, me dá uma agonia, Pedro. Fica desesperado? Né? E o tal de Wagner do Nascimento Magalhães, ele gosta, hein? Esse gosta de uma confusão, hein? Gosta. Posse de bola pro time da Ponte aqui no campo de defesa com o Luan Ribeiro, que já fez uma defesa. Fez uma no derby. Muita gente entende que ele falhou no gol do Guarani, mas fez uma defesa no derby espetacular, evitando o gol do Guarani. Posse de bola pra Ponte, Dodô, passa a bola ali pro Emerson Santos. A bola veio pra Castro. O Castro não lembra aquele zagueiro do Real Madrid, cara? Não no futebol, tá, gente? Mas a fisionomia lembra... Olha que tapa do Elvis. De primeira, soltou pro Iago. Adiantou, lado direito. Chega pra cima dele o Wallace. Barbudo, capitão da equipe do Brusque. Fica com ela. A Ponte tem pressa. O próprio Elvis bateu, tocou pro Iago. Elvis jogou na boca do gol. Olha, o número 97 deles, o pivô... Ele tá nervosinho, hein? Tá desesperado, De novo, não tinha ninguém perto dele. Ele meteu a cabeça na bola, mandou pra escanteio, ô Pedro. Mais uma vez, o Elvis cruzou a bola na área. O pivô desesperou, jogou pra escanteio. Ele mesmo na bola. Elvis, o camisa 10, 17:45 do primeiro tempo. Marcelo, segue 0-0. Ontem, pela 33ª rodada da Série B, o Vila bateu o Amazonas pelo placar de 1-0 e ainda sonha com o acesso. O Vila Nova de Goiás, o Novo Horizontino bateu o Avaí por 2-0, se recupera da derrota pro Mirassol. E você com a gente, Elvis pra bola, chuveirou na boca do gol, toque de cabeça! Pra fora do gol! Na bola estavam Joilson e Castro. Castro e Joilson. Me parece o Castro, né? Nessa bola pra jogar ela, foi ele que bate na bola por último. Não foi nem de cabeça, foi de costa. Pra jogar a bola pra linha de fundo, ô Pedro. O Elvis cruzou, subiu o Castro, o Joilson, me parece que a bola bateu nas costas do Nilson Júnior, viu, Marcelo? E foi pra fora. Tiro de meta, segue 0-0. Eu vi no costado do número 15. O número 15 é o Castro. Então, mas ali subiu o Joilson, que é o 13, o Castro, que é o 15, também tava lá no bolo lá, o Nilson Júnior, que é o 44. Bateu na costa de alguém. O Silvio Lobato tá dizendo que tá em casa também. O Sérgio Dias tá com a gente aqui no chat. Futebol Interior, dá like, compartilha a nossa transmissão. Fique à vontade. Vamos ver esse lance aqui
Se segura, Ponte. Diego. Nilson Júnior. Mete o pé na bola, tira dali. Eu gosto desse Diego Tavares, esse carequinha aí, viu? Ele é bom de bola no time do Brusque. Lá pela direita. Rodolfo Souza tá com a gente. José Maduro, William Senna. Será que a Ponte ganha hoje? Eu espero que sim. Fora é Berlim, tá dizendo José Maduro. Beatriz Morgana também tá com a gente. Obrigado, Beatriz. 124 ao mesmo tempo com a gente. Agora o árbitro vai pegar uma falta aqui no campo intermediário para o time da Ponte Preta. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Toda segunda-feira, 9 da noite, no YouTube, Hora da Macaca, tem Hora da Macaca. Se inscreva no canal, tamo junto, Hora da Macaca. Toda segunda-feira, 9 da noite, falando muito da Ponte Preta. Daqui a pouquinho tem o Intervalo FI, no comando do Carlos José Corsato, brilhando cada dia mais. Versão 2025, aguarde. Vem aí, Carlos José Corsato. Ele vai apresentar também o fim de jogo aqui do Portal Futebol Interior. Vulgo CJC. Olha a Ponte, campo de ataque, Patron, tocou para Dodô das costas para marcação, vira o corpo, tenta, chega na costa dele, na cola dele, o marcador da equipe do Brusque, bola pro Emerson, pro Elvis, que bola pro Patron, dominou, grande área para trás, bate na zaga. O pessoal fala do Elvis, mas quando ele tá em campo, sai bola boa, escanteio, Pedro. Belíssimo passe do Elvis pro Patron, Gabriel Risso. Na pequena área tentou cruzar pro Gabriel Novaes ali, pro Iago Dias, a bola foi pra escanteio. Elvis na bola, segue 0-0 no Moisés Lucarelli. Vai Elvis, chuveirou na boca do gol, toque de cabeça, pra fora do gol. Mais uma, na bola parada, quase, foi o Joilson agora. Essa eu vi, Pedro Lino. Essa eu vi também, Marcelo. O Elvis cruzou na cabeça do Joilson. Foi pra fora, apenas tiro de meta pro Matheus Nogueira. Tiro de meta segue 0-0. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. O Ezequias Damasio Brusque, pra cima. Boa, Ezequias. Obrigado pela audiência, viu? O Arthur Olavo, preciso de um gol. Só um gol. Apostou, né? Apostou, né? Um gol no HT, no primeiro tempo, Marcelo. Eu não tinha entendido, mas ele tá falando que precisa um gol aqui, beleza. Vivi Vicente, oi Pedro. Oi Vivi, tudo bem? Marcelo também, oi Vivi, obrigado pela audiência, tamo junto, minha querida. Mande mensagem pra gente, curta a nossa transmissão. Se você não gosta, dá o negativo. Tem negativo no YouTube? Deixa eu ver aqui. Tem sim, mas não aparece, parece, né? Aparece. Deixa eu dar um negativo aqui. Aparece sim, cara. Aparece, lógico que aparece. Mas aqui pra mim só aparece os positivos, 53. Olha o Brusque, campo de ataque, cruzamento na boca do gol. Afasta a zaga da Ponte, tira. Joilson, tá trabalhando, hein, Joilson. Já tirei o negativo que eu dei, viu, gente? Botei o positivo de novo. Posse de bola pro time do Brusque, que chegou com tudo aqui no campo de ataque pela direita. Se segura aí, Macaca. Passamos agora a metade. Travado metade deste primeiro tempo, 22 minutos e 30. 33ª rodada da Série B, Campeonato Brasileiro. É jogo dos desesperados. Jogo da zona do rebaixamento. É lateral pro time do Brusque. Bola pra dentro da grande área. Sobe a zaga da Ponte. Nilson Júnior Barbudo. Meteu a cabeça na bola, tirou dali. Ela caiu com o Rodolfo. Jogou essa bola pela direita pra pivô, pra Rodolfo. Foi empurrado. O árbitro deu vantagem. Pivô, cruzou na boca do gol. Luiz Felipe tira, a bola cai, Elvis de cabeça também pro Iago Dias, vamos Iago Dias, puxa o contragolpe meu filho, soltou na frente pra Gabriel Novaes, pegou errado na bola e o árbitro pegou a falta. O árbitro para pegar a falta ali do jogador da equipe do Brusque, tá parado o jogo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Quem fez a falta foi o Jean Paul Torres. Falta pro time da Ponte. E atenção, torcedor. Hora de girar para você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. Passados 23 minutos passados, primeiro tempo de jogo. Série B, Campeonato Brasileiro, 33ª rodada. Placar FI aponta pra você, te contém, não? Confere comigo. Tá na tela. 0 Ponte, 0 Brusque. Rádio Futebol Interior. Mas
Marcelo Couça. Esse cara sou eu, bom ter você. Hoje eu tô com a macaca aqui nos canais Futebol Interior. Vem Paulinho, a ponte chegou no campo de ataque, mas não deu em nada. Paulinho recupera pro time do Brusque, vem pro campo de ataque, tá na caça, tá na cola dele o Castro. Segurou, o árbitro deu vantagem, a bola sobrou aqui pelo lado esquerdo. Quem trabalha é o Paulinho, dominou, chega a zaga da ponte, tira. O Castro correu o risco de tomar cartão, porque ele segurou o jogador do Brusque. Você viu, né, Pedro? Eu vi, segurou, tomou o risco de tomar cartão, mas segue o jogo, Marcelo. O jogo tá pegado, hein? Falta pro Brusque agora. Em cima do 28, Paulinho. O Wagner do Nascimento tá conversando com o Castro e já falou que a terceira, a próxima não vai ter erro não, viu? A próxima vem o amarelo, Marcelo. E esse Paulinho não é o Mocelin, é o Paulinho H. É assim que o Brusque colocou lá pra peleta lá, né? Não é o Paulinho Mocelin tá suspenso, né? Não tá podendo... Tá no jogo de hoje, mas é falta em cima do Paulinho H da equipe do Brusque. Falta perigosa pro time do Brusque. A ponte tem que se segurar, é o próprio Paulinho que vai pra bola. Todo mundo se pegando ali na meia-lua da grande área. Será que vem batida direta? Porque essa bola tá molhada, gramado molhado. Tá apenas um na barreira do Luan Ribeiro. É jogo importante para as duas equipes. Vai Paulinho pra bola. Chuveirou na boca do gol. Luan sai, dá um murro na bola, tira. Será que vai dar para chegar ali o Luiz Felipe? Bobeou o jogador da equipe. Sentiu, hein? O atleta do Brusque. O Luiz Felipe pegou essa bola, tocou pro Iago Dias. Não tem fair play. A bola vem pro time da Ponte Preta. Bola com o Luiz Felipe. Dominou, são dois do Brusque na marcação. Iago Dias passou, pediu, não recebeu a bola um pouco mais atrás, para o Elvis. Elvis dominou, tocou pro Dodô, pra cima da marcação do Rodolfo, jogou na boca do gol, pra ninguém, hein? O que o Dodô quis fazer, meu pai amado? Que horror, hein? O Dodô, essa agora mais feio do que brigar com a mãe e o pai por causa de comida, rapaz. E o jogador do Brusque tá caído lá no campo de ataque. O Dodô tentou um cruzamento, Marcelo. O jogador do Brusque tá caído. O Paulinho do Brusque é Paulo Henrique. Os times mais conhecidos que ele já jogou no Brasil, o Brusque, que ele tá atuando agora, né? Também já jogou no Goiânia e também já jogou em Portugal, Marcelo. Então o H é Henrique. Isso. Paulo Henrique. Que custa escrever Paulo Henrique? É Paulinho, né? Quem tá caído do Brusque, Marcelo, é o número 11, Diego Tavares. Na jogada com o Luiz Felipe, ele caiu de mau jeito, sentiu e tá precisando de tratamento médico. É isso. Diego Tavares, jogador da equipe do Brusque. O Edilson Roberto tem que pressionar a saída de bola deles. Eu acho que tem que chutar pro gol, cara. O Dodô teve chance de chutar pro gol e não chutou, Edilson. O Amadeu Rodrigues tá com a gente. O Gilmar Carvalho Macedo, cadê o gol da macaca? O Luiz Gabriel mete nesse time. Domingos Bergantin Júnior. Vamos, macaquinha, vamos juntos pra Série C. Sacanagem, hein? Luiz Gabriel, bora pra cima. Aqui tá todo mundo envolvido no bolo da Série C, viu, meu querido? Ô, Marcelo, apareceu na transmissão aí, tem um rapaz na arquibancada vestido de Homem-Aranha. Homem-Aranha? Homem-Aranha, Marcelo. É isso. Paulo Roberto Nascimento, boa noite. Infelizmente eu já havia falado que o Nelsinho havia perdido o comando, pois o elenco da Ponte era média 5. Se fosse média 5, tá bom, hein? O Edilson Roberto, sofrível. E de Barros, acabou de chegar. Gilmar Carvalho, boa noite. Tô torcendo pra quem, hein? Aí você que tem que dizer. O Robson Araújo, bora Ponte. Ganha que meu Pix cai. Rapaziada. Rapaz. Hoje eu não apostei também, não. Hoje eu deixei quieto. Aposto, eu tenho uma graninha lá no patrocinador da Ponte, que eu não vou falar porque eles não patrocinam a gente. Mas todo mundo sabe quem é o patrocinador da Ponte. Tem uma graninha lá, mas hoje eu não quis apostar nada, não. Hoje eu tô tenso. Quando a Ponte joga, eu fico tenso, viu, Pedro? Não sei porquê. Você fica tenso? Fico. Complicado, hein, Marcelo? Não é não? Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. E olha o Brusque, bola enfiada na direita, é pro Paulinho. Chega a zaga da Ponte, mete o pé na bola, tira. Rapaz, e se passa do Paulinho, Guilherme Queiroz estava lá na boca da botija, esperando o erro da zaga. A bola com o Serrato, tocou pela direita pra pivô, devolveu, tocou pra Marcos Serrato. Perna esquerda, bateu direto pro gol pra pegar o goleiro. Os caras chutam. Por que a gente não chuta, hein, Pedro? Ponte Preta não chutou ainda no primeiro tempo, né, Marcelo? Mas belo chute do Brusque, o Luan Ribeiro com tranquilidade pegou 29 minutos do primeiro tempo, segue 0 a 0.
tem que atacar, né, Marcelo? Não adianta ficar só atrás e esperando o Brusque chegar, que se chegar uma hora acha. Cadê o Caboclo que tinha saído lá? Será que ele voltou já? Voltou. Voltou, né? Então 11 em campo novamente pro time do Brusque. Todo de amarelo o time do Brusque. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Ó, eu falei, né, que o empate a Ponte saía da zona do rebaixamento, porque ela vai a 36 pontos e ela tem 9 vitórias, o Botafogo tem 8. Então o Botafogo tá indo pra zona do rebaixamento. Só que o Botafogo encara o Ituano às 8 horas, né? Daqui a pouco começa. Contudo, entretanto, o Botafogo joga na seguidinha. E se o Botafogo empatar, ele empurra a Ponte pra zona do rebaixamento. Mas por que que a Ponte não passa o CRB? Porque o CRB, ele tem 9 vitórias, como a Ponte Preta tem também 9 vitórias, só que ele tem menos 8 de saldo. E a Ponte tem menos 10 de saldo. Olha o Brusque, pivô, campo de ataque pela direita, se joga na bola Nilson Júnior. O Emerson Santos ficou sentindo lá, hein? E o árbitro vai tirar o amarelo do bolso. E acho que é pro 17 deles. É, rapaz, pro Guilherme Queiroz, hein, o Pedro Lino. É isso mesmo, Marcelo. Amarelo pro Guilherme Queiroz, número 17, na jogada junto com o Emerson Santos. O Emerson Santos ficou sentindo. Guilherme Queiroz está amarelado. Vamos ver o lance? Rapaz. Foi forte, ele vai hein? na canela, cara. Ele foi na canela e depois ele faz assim, ó. Ele foi na canela, ele viu que ia acertar a canela e ele tira o pé. Eu acho que ele foi sem intenção. Mas, pra mim, merecido cartão amarelo. Agora, com o advento do VAR, né? Com o advento do VAR, vamos ver se vai ser analisado o lance ou não. Mas que ele acerta a canela do jogador da Ponte, ele acerta, viu, Pedro? Acertou e cartão amarelo justo, né, Marcelo? Nada de VAR, porque o jogo já recomeçou. Posse de bola pro time da Ponte pelo lado esquerdo. Bola com o Dodô, chega, mete a cabeça na bola, tira dali o Torres. O Jean Paul Torres. É lateral pra Ponte. Nossa, que lateral foi esse? Ai, meu Deus do céu. Nossa, deu reversão, Marcelo. Tá sem força, ô Luiz Felipe? Faz, hein, Luiz Felipe? Bola escorregou da mão dele. Bola escorregou da mão dele. E o árbitro deu o quê? Reversão? Reversão. Não, deu toque de mão do Dodô. Deu toque de mão do Dodô. Depois na sequência. Mas podia ter dado reversão também. Ó, o Luiz Felipe aprontando. Ó, o Luiz Felipe aprontando. Meu pai amado, nada é tão ruim que não possa piorar, viu, Pedro Lino? Feio de se ver, e o Luiz Felipe, número 14, está amarelado. Então, consequentemente, Marcelo, ele está fora da partida de sábado contra o Mirassol. Ah, cara. Pra mim não é desfalque não, porque não tá jogando nada também o Luiz Felipe, viu? Pra mim bota o João Gabriel, bota o Igor Inocêncio aí. Se não fazer igual, não vai fazer pior. Não sei o que você pensa, mas pra mim não é desfalque não. Mas foi firme pra cima do Jean Paul, hein, o Torres. Ô, Marcelo. Oi. Prefiro me ficar quieto. Ah, não vai fazer Melhor falta. ficar quieto do que ter razão. Não vai fazer falta não. Não vai fazer falta não. Gabriel não vai. Se tomar cartão amarelo, aí eu acho que esse faz falta. Gabriel Rios, se tomar cartão amarelo, também não vai fazer falta também. Não vai fazer falta. Tem um monte de jogador que não tá jogando nada na Ponte, viu? Ah, não, tá certo. Segue o jogo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Daqui a pouquinho tem um intervalo FI para você, 32 minutos e 40 primeiro tempo. É falta pro time do Brusque. Paulinho, vai pra bola, chuveirou na boca do gol. Joilson mete a cabeça na bola, tira dali o jogador da Ponte Preta. Quem bateu a falta foi o Agostinho. É ele que taca a bola lá do esquerdo. Cruzamento rasteirinho por baixo na boca do gol. Gabriel Novaes mete o pé na bola, tira dali, ela cai com o Marcos Serrato pelo lado esquerdo. Jogou na boca do gol. Iago Dias mete a cabeça aqui do lado direito. Ela caiu lá do lado esquerdo. O Luiz Felipe tá lá agora, do lado esquerdo. Eu não sei porque que a Ponte Preta tem uma mania de mexer lateral quando tem cobrança de falta. E Jansson vai pra bola, tocou pro Diego Torres, vai pra cima da marcação do Luiz Felipe, cruzamento na boca do gol, todo mundo dentro da grande área, ninguém pega, ela passa, volta, sobra do outro lado esquerdo pro Agostinho, dominou, trabalhou, tocou pro Torres, pelo lado esquerdo, é o pivô que tá por ali pro Marcos Serrato, tocou pro Rodolfo, barbudo, carequinha, domina, perna direita, solta a bola na frente, trabalha com o Torres, bom a bola, é pro Agostinho, pro Torres, cruzamento na boca do gol, por baixo, chega a zaga da Ponte, tira Castro, e aí completa, tira dali a zaga da Ponte.
Completa, tira dali a zaga da Ponte. Esse negócio de mudar a lateral em cobrança de falta do adversário, eu acho que depois dá uma bugada na zaga, porque os caras têm que correr pra voltar na posição depois. Facilita, gente. Para com isso. Deixa o lateral esquerdo do lado esquerdo, o lateral direito do lado direito. Para com isso. Bobagem. O Macaquina Mortífera tira o Luiz Felipe. Ele falou o palavrão aqui. Coloca o João Gabriel. Esse cara é muito grosso. Floriano José Dais. Tá junto com a gente. O time da Ponte não mudou a postura. Além da ruindade, bando de mortos. A ruindade não tem como melhorar, né? Cara, eu tô pra te dizer que se o Guardiola fosse o técnico da Ponte, ele não ia conseguir fazer muita coisa, não. E ainda com um dia de treino, fazer o quê, Pedro? Fazer o quê? Né? O time é ruim, o time é fraco. Oi. E o lance do Luiz Felipe, o lateral, foi reversão mesmo, viu? Foi reversão, né? Que fase. Olha a Ponte. Dodô dominou, tocou na frente muito forte pro Gabriel Novaes. Vamos, Gabriel. Vamos, meu filho. Vamos, Gabriel. Ele joga com uma segunda pele no braço direito, que foi o braço que ele teve uma contusão. Bola com o Risso, lado esquerdo. Tocou pro Dodô. Vamos bater pro gol, gente. Vamos bater pro gol, gente. Bateu e aí o Iago Dias deu de zagueiro. Primeira bola que a Ponte bate pro gol, Iago Dias lá de zagueiro tira. Voltou com o Luiz Felipe, tocou pro Castro. Jogou na boca do gol. Sobe, Anson. Meia lua da grande área, mete a cabeça na bola, tira dali, ela cai no meio, Paulinho, ele dominou pro time do Brusque, dominou errado na verdade, meteu a cabeça na bola, deu lateral pro time da Ponte. Risso, é o patrão, Gabriel vai pra bola, tocou a bola aqui no campo de defesa pro Nilson, devolveu pro Risso, solta a bola pra Emerson Santos, voltando do time da Ponte, dominou, tocou pra Joilson, vem o 13 da Macaca, domina, solta a bola pra Luiz Felipe, já tem cartão amarelo, provavelmente eu sou o Nenê, tiro no intervalo. Pra tirar agora podia também, viu? Pra Castro, boa bola pro Iago, pro Castro, linha de fundo, vamos Castro, cruzamento na boca do gol pro Gabriel, domina, escapa dele. Dominou, escapou dele, na sequência fica do outro lado, Diego Torres dominou, sai com bola e tudo. Saiu com bola e tudo ou o árbitro marcou falta? Marcou falta. Marcou falta do Gabriel Novaes. O jogo tá parado. Falta pro time do Brusque. E atenção, torcedor. Hora de girar pra você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. Girando, girando, girando. Rodando o tempo e placar pra você. 36 minutos passados. É primeiro tempo de jogo. Campeonato Brasileiro Série B. 33ª rodada. Majestoso. Moisés Lucarelli. Tá tudo igual, viu, gente? Ninguém é de ninguém. 0 pontos, 0 Brusque. Rádio Futebol Interior e você. Uma parceria de sucesso. Marcelo Cossato. Ponte tentou fazer a pressão aqui no campo de defesa, deu nisso. Iago Dias teve que vir aqui e fazer a falta em cima do Barbudo, o capitão Wallace da equipe do Brusque. O jogo tá parado, Pedro Lino. O jogo tá parado, falta do Iago Dias em cima do Wallace. O Marcelo Cabo tá conversando bastante na beira do gramado, viu, Marcelo? O Hudson Batagini tá com a gente. Boa noite, Marcelo. Hoje nem perdi meu tempo. Tô trabalhando e ouvindo você. Eu fiquei sabendo, o Hudson, que foi tenso aí o derby, né? O Marquinhos já se recuperou? O Marquinhos calmou? Fala pro Marquinhos calmar. Não tem mais jeito. Quem é mordido pelo vírus da Ponte Preta não salva, não sara nunca mais, viu, o Hudson? Mas fala pro Marquinhos calmar. Eu tenho certeza que se ele já não foi na loja da Macaca, ele vai repor o que foi perdido, tá bom? Mas um abraço aí pra vocês. Vitor Paiva, a Quinco... Quase que eu li, cara. Se eu leio essa, eu ia ser demitido por justa causa. Gabriel Ribeiro ia ter que narrar o jogo ou o Pedro Lino. Olha o Brusque, campo de ataque pela direita. Diego dominou, bateu pro gol, trava a zaga da Ponte por baixo. Meu Deus do céu, a bola sobrou, vem o chute pro gol, bate na zaga, os caras batem pro gol, a Ponte recupera a posse de bola, vamos Ponte, vamos na velocidade, vamos no contragolpe, bola pela esquerda com o Gabriel Novaes, dominou, 1, 2, 3 na marcação, Elvis tá no meio, tocou, pro Emerson, bate pro gol, meu filho, bola pro Elvis, dominou, perna esquerda, tocou dentro da grande área, vai pintar o gol, sobrou, Iago bateu pro gol, trava a zaga, ela vai embora! Trava, a zaga vai embora. Iago Dias ia fazer o gol. Chegou o pé salvador do zagueiro. E trava, evita o primeiro gol da Ponte. Foi o Wallace que fez uma defesa com o pé. Pedro Lino. Inacreditável, Marcelo. Que tapa do Elvis pro Gabriel Dias. Pro Gabriel Novaes, na verdade, né? Cruzou pro Iago Dias, deu aquele passe pro Iago Dias.
O Wallace chegou junto com o Iago Dias, travou, escanteio, Elvis na bola, 38 do primeiro tempo. Chuveirinho na boca do gol, afasta a zaga, sobe Nilson Júnior, tira a zaga. Caiu de maduro o Nilson Júnior dentro da grande área, afasta a zaga do Brusque, tira, ela cai aqui do lado direito. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Gabriel Ribeiro na mesa de som do Portal Futebol Interior, bola não lateral, agora ele acertou, jogou dentro da grande área, Luiz Felipe pro Castro de cabeça na pequena área para pegar o goleiro. Para pegar o goleiro, usa cavanhaque, o goleirão, o Matheus Ribeiro da equipe do Brusque, fica com ela. Pedrolino, dá uma de comentarista aí, tá gostando do jogo, meu querido? Então, jogo bom, Marcelo, jogo lá e cá, só que o Brusque tá melhor que a Ponte Preta nesses 39 minutos do primeiro tempo, né? O Brusque criou as melhores chances do jogo, teve cara a cara com o Luan Dias, só que a Macaca não conseguiu chegar, falar, teve aquele lance que impressionou. Eu acho que o time da Ponte ainda tá sofrendo com o derby, viu, Marcelo? E agora uma falta em cima do Dodô ali. Reclamou o Diego lá na linha de fundo, foi falta. Ele fez a falta. Ele fez a falta por baixo e por cima. O árbitro poderia escolher aonde foi a falta. É falta pra Ponte, é um mini escanteio um pouquinho mais aberto pra Macaca aí, Pedrolino. A falta foi do Diego Tavares em cima do Dodô. O Wagner no Nascimento lá conversa com jogadores do Brusque. Elvis na bola, 40 do primeiro tempo, segue 0-0, Marcelo. A Ponte tem 55% de posse de bola, o Brusque tem 45%. Vamos chutar uma bola no gol, vamos dar trabalho pro Matheus, Elvis. Vamos chutar uma bola no gol, apenas um na barreira do goleirão do Brusque. Apenas um na barreira, é o Gonzalez, o Agostinho Gonzalez. Capitão Elvis, 40 minutos, toque eletrônico do Gabriel Ribeiro, já marcou. Elvis pra bola, chuveirou na boca do gol, dá um soco, tira, cai com o Dodô, domina, puxou pra perna esquerda, travado pela marcação, ele ia bater com o Risso, tocou pro Elvis, bico esquerdo da grande área, cruzou na boca do gol, mão direita, dá um tapa, uma cortada na bola, o Matheus Ribeiro tira dali, a Ponte tenta, a Ponte sufoca o Brusque, Pedro. Matheus Ribeiro como um gato, tirou o cruzamento do Elvis, é lateral, Luiz Felipe na bola, Marcelo. Luiz Felipe, lateral, jogou de novo dentro da grande área, sobe, a zaga tira, foi o Torres, a bola voltou pra Ponte, Luiz Felipe de novo chega, joga, mete o pé na bola, a zaga da equipe do Brusque, chove mais forte, não majestoso nesse momento, bola pro Elvis, chega, mete o pé na bola. O jogador do Brusque, ela cai aqui na cabeça do número 28, Paulinho, e aí ele joga a bola pra lateral, Luiz Felipe tocou pro Elvis, devolveu pro Luiz Felipe, tocou pro Castro como ponta direita. Quem te viu e quem te vê, não é a primeira vez no jogo que ele faz isso, não conseguiu lateral agora, mas a bola bateu por último nele, então a lateral é pros caras, Pedro. Lateral pro Brusque, Marcelo, 41, o time da Ponte parece que tá meio sonolento, né? O Elvis cruza na bola, cruza na área, não sobra nem pro Gabriel Novaes, nem pro Dodô. E o jogador do Brusque tá reclamando de falta ali, agora é falta pro Brusque, Marcelo, mão na bola. É isso, falta pro time do Brusque. Você tá ligado aqui nos canais Futebol Interior. O Edilson Roberto tá pé da vida aqui. O Paulo Roberto tá dizendo que o time é ruim. Qual deles? Silvio Seico. Chape perdeu, o CRB também. Perdi sua mensagem, Silvio. Sumiu aqui a sua mensagem, cara. Eu mesmo dou trabalho pra mim. Posse de bola pro time do Brusque aqui no campo de defesa. Jansson. A Ponte tá tentando fazer aqui aquela blitz no campo de defesa. Tá tentando dar uma pressão aqui no time do Brusque. Mas não conseguiu roubar a bola. E aí ele sai e vem pra segunda linha. Bola na frente pro Paulinho. O árbitro vai dar a falta. O árbitro vai dar a falta. Não, deu lateral. Então não deu falta, não. Lateral, posse de bola pro time da Ponte. Igor não pode ser reserva, nem Hakim. Renato e Portuga precisam ter chance de mostrar alguma coisa. Menino da base, Cauã também. Tá dizendo o Dangar. Vivi Vicente, eu quase apanhei domingo. Ah, Vivi, no último derby que eu fui, que não foi nesse, eu também quase apanhei. E é isso. Fazer o quê, né? O Gabriel da Ponte briga entre eles. Imagina o Marcelo apanhando da polícia, Gabriel. Não, mas não foi da polícia, não. Eu ia apanhar de outro torcedor. Pior ainda, Quem Gabriel. apanhou da polícia foi o Carlos. Pior ainda, Gabriel. Mas quando o Carlos apanhou, Pedro, você não era nem projeto ainda. O Gabriel também não. Foi lá nos anos 90, tá? Gilmar Carvalho Macedo. O Transportes Dangar tá te cornetando aqui, viu, Pedro? Posse de bola, campo de ataque pelo lado direito. Vem o time do Brusque. Tá por ali o número 14. Quem é o 14, narrador? É o Gonzalez. Trabalha, solta essa bola pro Serrato. Serrato devolveu, tocou a bola pro jogador que é o Gonzalez. Dominou pro Serrato, caiu, pediu falta. O árbitro não deu. Pro Serrato, lá do lado direito. Trabalha com a perna esquerda. Solta a bola no meio pro Careca, Barbudo, Rodolfo. Agora pro Barbudo, que tem cabelo. O Wallace solta a bola pela esquerda. Quem domina por ali é o Jean Paul.
Jean Paul Torres solta a bola na esquerda. O Wallace deu um mergulho. E aí a bola tava passando, ele aproveitou e deu uma manchetada na bola ali, viu, Pedro Lino? O Wallace deu uma manchetada, foi falta ali junto com o Castro, ele caiu, todo mundo chutou a cabeça dele lá. Falta pra Macaca, Luan Ribeiro na bola, Marcelo. 44, já o árbitro sobe a placa, hein? O Vitor Paiva, você quase me mandou embora aqui por justa causa, cara. Se eu ler a sua mensagem, mas eu tô rachando até agora, cara. Como que você falou aqui? Posse de bola pro time da Ponte. Ô, Marcelo, direito, vai. O homem chegou, hein? Quem chegou? A fera. Ah, meu pai. CJC tá na casa. Agora vai bombar a transmissão. Agora bomba. Posse de bola pro time da Ponte. Bola com o Iago, tocou pro Emerson Santos. Bate na bola ali o jogador do Brusque, mas bateu no Emerson Santos. A bola se perde e vai embora. Você tá ligado com a gente, lembrando que toda segunda-feira, 9 da noite, tem Hora da Macaca. YouTube, Hora da Macaca. Chegou um cadinho mais de torcida. Mas no máximo 2.000 e poucos torcedores para acompanhar por enquanto esse empate da Ponte Preta. 53% de posse de bola para Ponte, 47% para o time do Brusque. São 6 escanteios no jogo, tá na tela. 2 mais cartões 2 amarelos. Mais 2. Informou o PL, Pedro Lino. Vamos até 47. 47. São 5 finalizações da Ponte, 4 da equipe do Brusque. Sabe quantas a Ponte finalizou no gol, Pedro Lino? 1, 2, 3. Nenhuma. A que chegou mais perto foi aquela do Iago, mas o Wallace na pequena área mesmo cortou. O Marcelo, tem que chutar no gol. só te falo uma coisa. Gol, esse time. Que fase, hein? Ah, cara. Que fase vive a Macaca, hein? E agora o Jean Paul, ele foi secar a bola, ele jogou no pedregulho ali, aonde a gente corre ali na corrida da Ponte. Bola pra dentro da grande área, o chute pro gol. Mascado subiu, caiu nas mãos. Isso aí conta como chute a gol. Nas mãos do goleiro da Ponte Preta foi o Agostinho Gonzalez. A bola vem no campo de ataque, de goleiro para goleiro, nas mãos do Matheus Nogueira, da equipe do Brusque. Bom ter você junto com a gente. Bom ter você com a gente por aqui. Lembrando que amanhã tem mais futebol para você aqui nos canais de Futebol Interior. 8h30 da noite a transmissão para Esporte Guarani. Vem pro campo de ataque o time do Brusque. Se segura a Ponte. Invadiu a grande área. Ainda bem, cara, que o Diego Torres saiu com bola e tudo. Porque ele já tinha levado o Nilson Júnior, ó, de passagem. Mas saiu com bola e tudo, Pedro Lino. O Diego Tavares saiu com bola e tudo, Marcelo. Tiro de meta, Luan Ribeiro na bola. Segue 0-0. 46:30 do primeiro tempo. Liga não, viu, gente? De vez em quando o narrador buga. Tá chamando de Diego Torres. É Diego Tavares. Diego Tavares. Número 11, que aliás eu acho, como disse, bom jogador. A Vivi tá mandando misericórdia. O Dangarte cornetou, falou, jogo bom? Você falou que o jogo tava bom. Jogo bom pra dormir. Ai. Tamo junto, gente. Vai mandando mensagem. Estamos com 140 simultâneos, viu? Obrigado. Marcelo. Tem o canal de áudio também. E agora pintou um cartão ali. Ah, não. Esse é desfalque, cara. Pintou um cartão amarelo que também está fora da partida de sábado contra o Mirassol. O Gabriel Novaes, camisa 35, tomou amarelo e terminou o primeiro tempo. Apita o árbitro. Fim de primeiro tempo. Mais um jogo ruim da nossa Macaca, da nossa Associação Atlética Ponte Preta. Não conseguimos chutar uma bola no gol no primeiro tempo. Meu pai amado. O goleiro não trabalhou. De novo, como no jogo contra o Guarani. Gente, será que é tão difícil chutar no gol? Fim de primeiro tempo no estádio Moisés Lucarelli. Para concessionária assim, restaurante do Dadá, Hipercap Brasil. Ponte Preta e Brusque, Ponte Preta 0-0. Resultado que momentaneamente tira a Ponte da zona. Tira a Ponte do Z4. Mas que quando começar o jogo do Botafogo contra o Ituano, um empate, o Botafogo já coloca, introduz a Ponte na zona novamente. Saída dos jogadores no gramado do Majestoso, do molhado Majestoso. Vai, Pedro. Saída com o Elvis, me parecia meio de cabeça baixa. O Gabriel Novaes também saiu de cabeça baixa, Marcelo. Vou te falar, se não vencer esse jogo, pode jogar toalha, hein? Cara, a Ponte pode perder hoje, tá? Vamos matematicamente aqui falando, tem 5 jogos ainda, a Ponte tem muita chance de sair do rebaixamento. O problema é o futebol, gente. A gente não consegue chutar no gol, cara.
A gente não consegue chutar no gol. Se o time adversário não tem goleiro, não tem problema, não ia a bola no gol. Sabe naquele bagulho que chama trave, ó? A bola não passa ali, a bola não vai naquela direção, gente. Cara, o que tá acontecendo, velho? Que os caras são ruins, que o time é mal treinado, que os caras não têm confiança. A gente sabe de tudo isso. Mas será que é tão difícil chutar uma bola no gol? Será que é tão difícil? Campo molhado, bola molhada. Ai, ai. Eu vou ali pentear meu cabelo e já volto. Pra concessionária Sim, restaurante do Dadá, Hipercap Brasil, vem aí o intervalo FI. Ele vai assumir o comando, o Carlos José Corsato vai brilhar muito. Tá ali no estúdio 2, passando a maquiagem, passando o batom, o blush, colocando o salto alto e já já ele vem pra apresentar o intervalo FI. Marcelo, ele olhou com uma cara agora, hein? Eu acho que vai rolar demissão, hein? Manja aquele pozinho no cabelo também, vai colocar. Segura aí! Segura aí! A gente volta já. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda-feira às 9 da noite. Inscreva-se no nosso canal Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Com o seu apoio, podemos salvar vidas com uma solução muito simples. Esse alimento terapêutico contém vitaminas e nutrientes essenciais que ajudam as crianças a se recuperarem da desnutrição. Ajude o UNICEF a entregar esta simples solução que salva a vida de milhões de crianças. Com apenas R$1 por dia, podemos fornecer 20 sachês de alimento terapêutico todos os meses para as crianças que mais precisam. Doe agora. Acesse doeunicef.org.br. Para salvar uma vida, basta um passo. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Carlos Corsato.
Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Muito boa noite pra você. 7 da noite, mais 53 minutos. Jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. A bola tá rolando pra Ponte Preta e Brusque. As equipes vão empatando. Placar de 0-0. Na tela você tem aí na arte do Gabriel Ribeiro 6 escanteios, 3 amarelos e nenhum cartão vermelho. 0-0 é o placar, rodada de número 33 deste Campeonato Brasileiro na Série B. Lembrando que tivemos já Chapecoense 0, Goiás 4, CRB 0, Mirassol 1. Rapaz, essa rodada parece que tá louca para ajudar a Ponte, né? O duro é que nosso time, nossa querida macaca, parece que não tá afim de se ajudar mesmo, né? O Santos venceu o Ceará pelo placar de 1-0. O Novo Horizontino voltou a ganhar depois de 3 vitórias, depois de 3 derrotas seguidas. Venceu o Novo Horizontino venceu o Avaí por 2-0. Esse resultado aqui praticamente tira as chances do Avaí de acesso. Só para lembrar que o Avaí é o último jogo da Ponte, né? Só que a Ponte joga com o Avaí fora de casa. O Avaí pode entrar em campo com a Ponte não precisando de mais nada, mas a Ponte também pode entrar rebaixada, né? No pior dos cenários, o que eu acho que não vai acontecer. Vila Nova 1, Amazonas 0, intervalo de jogo, Ponte Preta e Brusque vão empatando 0-0. Tem bola rolando também para Paysandu e Curitiba, hein? 23 minutos. Esse jogo começou às 7h30. Ó, tem jogo que começou às 7, que é o caso do jogo da Ponte. O jogo começou às 7h30, Paysandu e Curitiba. Tem jogo que vai começar às 8, Botafogo e Ituano. E tem jogo que vai começar às 9h30 da noite, Operário e América Mineiro. Amanhã tem Sport Recife e Guarani, jogo com transmissão aqui dos canais Futebol Interior. Esse jogo também vai na querida Valinhos FM 87,9, Sport e Guarani. Bom, o primeiro tempo de jogo, eu vinha curtindo aqui a narração do Marcelo, com as reportagens do Pedro Lino, né? E a Ponte não chutou pro gol, né? A Caca... teve um chute ali que eu vi passando ali do Iago, né? Que chutou, mas chutou pra cima. E depois teve a travada lá do zagueiro da equipe do Brusque, né? O Luan já foi mais, digamos que, acionado, né? Mas o derby do último domingo deixou o torcedor da Ponte Preta assustado. Os números do jogo, vamos lá. Foram 5 chutes da Ponte em direção ao gol. Agora no gol mesmo, 0, zerado. Já o Brusque deu 6 chutes, né? Com 3 no gol. Ponte teve até menos posse de bola, viu, gente? 46% contra 54%. Quem vai salvar a Ponte Preta? Será que aquele torcedor que está com a farda do Homem-Aranha? Será que o Homem-Aranha vai salvar a Ponte Preta? Tem uma musiquinha, né, pro Homem-Aranha, claro, né? Que são os haters, né, do Homem-Aranha. Todo mundo tem hater, né? Que diz assim: Homem-Aranha, Homem-Aranha, nunca bate, só apanha, né? Mas ele consegue namorar a Mary Jane, né? E assim vai. Passe 163 da Ponte, 194 do Brusque, 81% para o time de Santa Catarina de acerto, né? Segundo os estatísticos, né? Mais de 80%, o time faz um bom jogo. A Ponte Preta quase isso, hoje 78%. A Ponte fez 10 faltas contra 7. No número de cartões ali que você vê na tela, 3 amarelos, 2 foram para a Ponte, 2 jogadores que não vão jogar contra o Mirassol no próximo sábado. O Gabriel Novaes, que tem 6 gols com a camisa da Ponte Preta neste... 5 gols com a camisa da Ponte Preta nesse campeonato. E o Luiz Felipe, que eu não estou entendendo por que o Luiz Felipe ainda está como titular nesse time da Ponte Preta, né? Vamos aguardar para ver aí no jogo contra a equipe do Mirassol, né? O Luiz Felipe não vai jogar. Quem sabe, né? Uma luz no fim do túnel para nós, Ponte Pretanos. Pode pegar o microfone e falar, Pedro Lins. Você tá na transmissão, amigo. Carlos Corsato. Oi. Gol do Curitiba em Belém do Pará. Curitiba 1, Paysandu 0. Júnior Brumado foi o autor do gol. Beleza. Eu achei que você ia dar informação do jogo. Você tá dando informação do placar ao vivo Futebol Interior. Então tem gol do Curitiba. Vamos lá. O Curitiba tá indo a 50 pontos. E o Paysandu com 37. Eu tô falando, cara. A rodada tá querendo ajudar nós. A rodada tá querendo ajudar a Ponte Preta.
né? Mas a Ponte Preta parece que não quer se ajudar. O Marcelo já falou aí nesse momento, se você olhar a classificação, você vai ver que a Ponte está fora da zona do rebaixamento, mas é porque o Botafogo ainda não entrou em campo. Assim que o árbitro lá apitar no início do jogo, o Botafogo vai passar a Ponte Preta. Não só passar a Ponte Preta, como vai passar também o time do CRB. E aí vai colocar a Ponte novamente na zona da degola. O Paysandu está ficando com 37 pontos. Olha só, se a Ponte vencer o time do Brusque, a Ponte vai a 38 pontos. A Ponte vai passar numa lapada só CRB, Chapecoense e, por enquanto, o Paysandu. E passa também o Botafogo. É claro que se o Botafogo vencer o Ituano, o Botafogo também vai passar a Ponte Preta. Mas se a Ponte vence hoje, independente dos outros resultados, a Ponte passa numa lapada só Chapecoense e CRB no mínimo. No mínimo. E se o Paysandu só empatar, ela passa o Paysandu também na tabela de classificação. A rodada quer ajudar a Ponte Preta, mas parece que a Ponte Preta não quer se ajudar. Daqui a pouco tem Botafogo e Peñarol, hein? Esse jogo é pela Copa Libertadores da América. Copa Libertadores da América, daqui a pouco tem Botafogo e Peñarol. Torcida da Ponte já choveu bastante, né? Eu vi aqui, né? O Marcelo, aliás... Marcelo parece que não conhece a torcida da Ponte, né? 1.000 torcedores, Marcelo. Pô, você tá de sacanagem também, né? Mas eu acho que hoje não vamos chegar aos 3.000. Mas não vem não, que nem o 1.000 de Lambuja lá acertava, pelo que você tá falando aí. Você falou 1.000, então não vem com essa história não. 1.000 de Lambuja é 2.000. Vamos passar de 2.000, mas o torcedor da Ponte está P de ponte da vida com o seu time, né? Deixa eu dar uma chegadinha aqui no YouTube, Futebol Interior. O Pedro Lino tá ligado lá para trazer informações se o técnico Nenê Santana vai mexer. Você, Pedro Lino, que acompanhou o jogo aí, quem é que tá aparecendo na tela lá? É o Nenê mesmo? É ele que tá sentado no banco junto com o Edson Boar? É isso mesmo, os dois? Carlos, os dois estão sentados lá. Beleza. Vamos que vamos então, porque Ponte Preta e Brusque estão jogando, aí você entra aqui, gente, só para lembrar que esses comerciais que aparecem no YouTube aqui não são nossos, tá? Mas nós entendemos que é necessário. Gilmar Carvalho, boa noite, torcendo para quem, hein? Aí é você, o Marcelo já leu essa mensagem aqui, né? O Roberto Zapiens também tá ligado com a gente. Já temos 337 votos lá para quem vai ganhar o jogo. A Ponte tem 76% contra 15% do Brusque. O resto é empate. O Victor Prandi tá mandando um abraço aqui pro Pedro Lino. O Botafogo Paulista vai perder, diz aqui o Victor. Roberto Zapiens. Os jogadores da Ponte querem ir para a Série C. Aparentemente sim, né, Roberto? Não sei também se os caras querem ir para a Série C, né? A informação que eu tenho é que no derby eles queriam vencer, né? Eles queriam ganhar o jogo, né? Mas aí eu vou mais uma vez lançar aquela frase, né? Nem tudo que eu posso eu quero e nem tudo que eu quero eu posso. Inácio também tá com a gente. Volta Sérgio Guedes, saudade, hein? Fábio Fernandes, esse Castro é jogador fraco. Edilson Roberto, gol do Curitiba. Gabriel Duarte, bora Ponte. Transportes Dangar, injusto, você esqueceu o bom Vinícius. Marcos Carvalho, vamos ganhar, tem que colocar Matheus Gesses e Renato. Novaes está morto, ou no relaxo. Silvio Seco, pensando em 2025, já tem um ataque ideal aqui. Gui Pira, Igor Torres e Paul Vidier. Ô Silvião, aí você quer arrebentar a boca do balão, né? Ô Corsato. Ponte voltando, toda de branco, chamou, falou, Pedro Lino. O Paul Vidier acabou o empréstimo dele com o Atlético, ele está de volta, inclusive treinou hoje no estádio Moisés Lucarelli. Paul Vidieiro, que subiu com o Atlético. Vamos supor, se quiser, pode usar ele? Não. Só o ano que vem. Só o ano que vem. Não pode, que acabou as inscrições, né? Tá fechada as inscrições pro campeonato, não pode usar, não. Quem mais aqui? O Fábio Fernandes tá ligado com a gente. O Oswaldo Lisboa, vamos Ponte. Gustavo Carvalho, Luiz Felipe Amarelado. Melhor tirar e pôr o João Gabriel ou o Igor Inocêncio. Eu iria de Igor, mas parece que não vai ter alteração no time da Ponte, não. Ou vai, Igor Inocêncio. Opa! Por que não, né? Igor Inocêncio, camisa 2. E acho que o Luiz Felipe vai sair, né, Corsato? Ele tem cartão amarelo, né? Teria que sair. Eu não tiraria o Gabriel Novaes, tem cartão amarelo, mas o Luiz Felipe eu tiraria. Mesmo porque também fez uma partida, errou até lateral o Luiz Felipe hoje. Igor Inocêncio, dá um abraço lá no Edson Abobrão. A dupla Nenê e Edson, né?
que eles serviram a seleção brasileira, jogadores revelados pela Ponte na carreira. Tem que tirar o Luiz Felipe, né? Não, assim, entendo que o Igor joga melhor até de lateral esquerdo, né? Mas hoje eu colocaria ele na direita e tiraria o Luiz Felipe. Mas o problema da Ponte, Carlos, no primeiro tempo, a Ponte teve aí 5 conclusões, mas não consegue chegar naquele triângulo. Tá cara. Zerado, né? Não Tá vai, zerado. a bola não vai ali, velho. Lá tá zerado, lá tá zero. Tá voltando agora o time do Brusque. O Igor Inocêncio, o Pedro Lino vai informar já, né, no lugar de quem que ele vai entrar. E a equipe do Brusque também vai ter ali uma modificação. Camisa número 15 tá do lado ali para entrar. E é isso mesmo, né, Pedro Lino? Foi embora o Luiz Felipe, né? É isso mesmo, foi embora o Luiz Felipe com a número 14 e entrou o número 2, Igor Inocêncio, Marcelo. Bom, o Nenê Santana acerta e o Edson Boara, a dupla de treinadores da Ponte Preta, eles acertam, né? Igor Inocêncio, alteração no time da Ponte Preta. O Brusque tá voltando agora, todo de amarelo. Camisa número 15 do Brusque já está em campo, né? Vamos ver já. E o pivô, 97. Marcelo, Carlos. Oi. Na Ponte saiu o Luiz Felipe, entrou o Igor Inocêncio. No Brusque saiu o número 97, pivô, e entrou o número 15, Roney. No Brusque saiu o pivô e entrou o Roney. Vamos pro segundo tempo então, 8 da noite, mais 4 minutos, vai Ponte. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Pra todo o segundo tempo na bola, ele... Marcelo Corsato. Eu e você e eu aqui nos canais Futebol Interior, apita um árbitro. Tem bola rolando de novo, tem emoção na ponta da chuteira. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. E o jogo já tá parado, com menos de 15 segundos de segundo tempo. Tem ali o Igor Inocêncio, um choque de cabeça com o jogador da equipe do Brusque, por isso o jogo tá parado. Bom ter você aqui nos canais Futebol Interior, YouTube Futebol Interior, você que tá no nosso canal de áudio também, viu? Você que tá nas várias plataformas aí, obrigado pelo carinho, pela audiência e pela companhia. Quem tá caído lá é o Jean Paul Torres, né? Com o Igor Inocêncio, cabeça com cabeça, Pedro Lino. Isso mesmo, Marcelo. O Igor Inocêncio subiu junto com o Jean Paul Torres. Os dois estão caídos, só que eu acho que o pior ficou pro jogador do Brusque, viu? Mas falar que o Igor Inocêncio teve alguma culpa nessa jogada também, pelo Não, amor, culpa né? nenhuma, culpa nenhuma. Ó. Dividida de Mas bola. quem falou né? isso? Não, eu que tô falando. Falar que ele teve alguma culpa nessa jogada, né? Bom. Nenhuma, né? Foi um lance de jogo, mas a cabeça com cabeça tem que parar. Tem que parar pros dois. Eu não sei se ele deu a falta. Eu acho que não, que ele vai dar a bola ao chão ali. Não deu a falta. Não teve falta, né, Marcelo? Não. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Posse de bola pro time do Brusque pra dentro da grande área, afasta a zaga da Ponte, tira, cai com o Elvis, perdeu, recupera o Brusque, a bola cai no peito do barbudo Rodolfo, carequinha volante, soltou, bola na frente, olha o toque de calcanhar ali do Tavares, mas nas mãos do goleiro o Luan, que já fez uma boa defesa no jogo pra ficar com ela. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Ô Pedro Lino, por favor, eu sei que o Igor Inocêncio já entrou, mas conta pra gente as opções mais uma vez no banco de reservas da Ponte Preta. Daqui a pouco você conta, porque vem o Brusque, campo de ataque pela direita, cruzamento na boca do gol, sobe, Joilson tira, cai com o Diego, com o Tavares, bico direito da grande área, soltou essa bola, tocou aqui pro lado esquerdo, Agostinho dominou, tocou a bola pra Rodolfo, fez a finta, tocou pro Diego, vai pintar o gol, bateu, Luan defende, espetacular a defesa do goleiro da Ponte, por pouco o primeiro gol do Brusque no jogo. Se o Luan não pega, pra mim tava posição legal, é escanteio pro Brusque, Pedro. Por pouco o Brusque não abre o placar no estádio Moisés Lucarelli. Que chute do Diego Tavares e que defesa do Luan, Marcelo. Que defesa do Luan, que está sentindo caído. É escanteio pro Brusque, 3 minutos do segundo tempo. Segue 0-0 no Moisés Lucarelli. E o Luan, o massagista da Ponte, tá lá meio que... Sei não, hein, Marcelo? Ele tá sentindo ali um pouco abaixo... do ombro, né? Nas costas ali. Foi a queima-roupa o chute, né? E ele conseguiu fazer a defesa ali, porque era o primeiro gol do Brusque.
Cara, time que não chuta no gol não vai ganhar jogo de ninguém, cara. O Brusque tá chutando mais no gol do que a Ponte. A Ponte não chuta no gol, cara. A Ponte é um time infértil. Posse de bola pro time do Brusque, escanteio. Escanteio, 3 minutos e 30. 3 minutos e 30 passados deste segundo tempo. Olha o escanteio, bola pra dentro da grande área. Luan dá um murro na bola, tira. Ela cai com o Rodolfo de cabeça, jogou na entrada da grande área. Sobe por ali o Joilson, tira. Ela cai na intermediária ofensiva pro time do Brusque. Quem domina por ali é o Roney. Entrou no intervalo de jogo, solta a bola pra Rodolfo. Rodolfo alongou o passe pra ninguém. O Risso vai correr. Ela não vai sair, Risso. Tira, Risso. E aí o jogador chegou, o árbitro marcou o impedimento. Cara, ninguém avisa, ninguém fala. Os caras não se comunicam, não? Ah, mas E precisa não dá avisar. pra dizer nem que o campo tá cheio. Mas precisa avisar, pô. O cara não tá vendo que o cara tá atrás da bola. Viu, junto com ele não viu. você Ele tá não de viu. É que sacanagem. ele tava impedido. Não sei também, mas tava impedido. Mas, ó, pelo amor de Deus, cara. Ó, os caras não chutam no gol. Os caras não conversam. Que time é esse, hein? Que time é esse, hein? É o time que tá na 17ª colocação do campeonato, Marcelo. Que show da Xuxa é esse, Marcelo? Ah, cara. É o time que tá na 17ª colocação. Vamos ver se no banco de reservas tem alguma boa opção ainda pra entrar, vai. Caso o técnico Nenê Santana queira fazer alterações, o William, Matheus Silva, Sérgio Rafael, Renato, João Gabriel, Ramon, Luiz Hakim, Everton Brito, Guilherme Portuga e Matheus Regis. Daqui a pouco o nosso Carlos Corsato, que Ô, Marcelo, chegou agora há pouco, fala dessas opções. Oi. Dessas opções, se salvar uma ou duas é muito, hein? Ah, não tem o Matheus Regis, tem o Renato, jogadores que já mostraram que podem fazer alguma coisa. Eu acho que a Ponte usa muito pouco o Guilherme Portuga, tem que colocar o cara pra saber se presta ou se não presta, né? O Nelsinho esqueceu, muito por isso ele também acabou sendo demitido, ele esqueceu alguns jogadores, por exemplo, o Igor Inocêncio não jogava com o Nelsinho há 5, 6 rodadas. O Risso, que hoje é titular. O Risso hoje é titular, então ele acabou esquecendo. Então, esse time jogou mais, né? O que aconteceu com a Ponte Preta no segundo turno? Não dá pra entender. Mas se você pegar esse time da Ponte Preta no primeiro turno, jogou mais. Esse time da Ponte não joga só isso, não. Olha a Ponte, bola pra dentro da grande área, vai pintar o primeiro chute na direção do gol. É travado, Castro. Não consegue chutar no gol, cara. A Ponte não tem força pra chutar no gol nem da grande área. A bola voltou, sobrou pro time da Ponte. Risso domina, só que divide com o Rodolfo, ganha. O jogador da equipe do Brusque. A bola sobrou, vem com Agostinho Gonzalez. Alongou o passe, tocou. Boa bola, boa. É pro Roney dentro da grande área. Pra lá, pra cá, chamou pra dançar o Guilherme Queiroz que tá lá. Joilson tá na marcação, soltou pra trás. Pro Serrato, a bola voltou, sobrou pro Agostinho. Bateu pro gol, trava a zaga, tira, voltou, sobrou. Igor Inocêncio tirou. Ela caiu de novo pra Serrato. A Ponte não consegue tirar a bola de dentro da grande área. Serrato dominou, tocou na frente pro Diego, caiu na grande área, pediu falta, o árbitro não deu, na verdade, na entrada da grande área, sobrou pra Ponte, bola com o Igor Inocêncio, deu pro Dodô, tocou pro Elvis dominou, tocou, boa bola pro Igor Inocêncio, será que ele chega? Chegou, bico direito da grande área, cruzou pra trás, tem ninguém ainda na grande área, na verdade tinha o Iago Dias, e aí chega, a zaga tira, a bola volta, sobra, o toque de cabeça errado o toque de cabeça do Elvis, melhor pra zaga do Brusque. A Ponte em campo então, com o Luan Ribeiro nesse segundo tempo, o Igor Inocêncio que entrou na vaga do Luiz Felipe, Joilson, Nilson Júnior e Risso, Castro, Emerson Santos e Elvis, Iago Dias, Dodô e Gabriel Novaes. O Luiz Felipe tomou cartão no primeiro tempo, já foi embora. O Gabriel Novaes tomou cartão, continua no jogo. Os dois estão suspensos para a próxima partida. É o Gabriel Novaes que vem pro campo de ataque, vai para cima do Rodolfo. Vamos, Gabriel Novaes, tentou fazer uma graça de olho de calcanhar, a bola bateu no Rodolfo, voltou pro Iago, lado esquerdo das costas para marcação, toca pro Emerson Santos, dominou. Elvis está pertinho dele, ele a domicílio tocou pro Elvis devolveu, tocou pro Emerson, orienta, solta a bola aqui do lado esquerdo, é pro Iago, boa bola boa, ponto futuro, é pro Dodô, vai para cima na marcação, Rodolfo, facinho, desarmou o Dodô, só que aí na hora de passar, passou errado. Gabriel Risso vem, recupera pro time da Ponte, ameaça ir pro campo ofensivo, volta, toca a bola pra Emerson, meio que na fogueira ali pro Elvis, encosta na marcação ali o Guilherme Queiroz, a bola voltou, sobrou, pro time da Ponte. Quem tava na marcação do Elvis era o Marcos Serrato, a bola volta pra Nilson Júnior, Nilson Júnior toca pra Patron, intermediária, metade do gramado, tocou pra Dodô, fez a finta, deu certo, vamos Ponte, bola com o Novaes, deu pra Dodô, lado esquerdo, Iago Dias dentro da grande área, Dodô invadiu a grande área, chegou Jansson. Mas como tá fácil tirar a bola do Dodô, hein? A bola veio pro Risso, errou a bola voltou pro Emerson Santos.
O Risso não conseguiu dominar, o Emerson Santos também não. E aí ficou pro time do Brusque. Brusque domina, vai trabalhando com o Paulinho. O Paulinho H, é o Paulinho Henrique. Solta a bola pelo lado esquerdo para João Paul Torres. É o Torres. Solta a bola para Marcos Serrato, jogador da Ponte Preta. Solta a bola um pouco mais atrás ali pro Rodolfo. O Rodolfo domina, toca a bola para o Wallace. Já jogou no Corinthians, no Flamengo, é o capitão da equipe do Brusque. Dominou, deve renovar com o Brusque para a próxima temporada. Solta a bola para Jansson. Jansson para Rodolfo. O time do Brusque vem atacando, a Ponte toda atrás da linha da bola. É pro Serrato, a Ponte não marca, a Ponte só encosta na marcação. A bola por ali com o Gonzalez. O Gonzalez sai da ponta, vem pro meio. Trabalhou, perdeu, recupera o time da Ponte. Vem pro campo de ataque, vamos Ponte. Opa! Opa! Puxado por trás pela camisa. Iago Dias vai ter que pintar cartão aí. Tira o cartão do bolso, seu juiz. Tira o cartão do bolso, seu juiz. Falta no em cima do Iago Dias pro número 14 do Brusque, o Agustin Gonzalez, Marcelo. 16. 16? Isso. Quem é o 16? É o Jean Paul Torres. Jean Paul. J-A-M-P-O-L. Jean Paul Torres. E vem aí o Everton Brito, eu não entendo, cara. Por que não fez essa alteração no intervalo? Espera começar o segundo tempo, né? Em 10 minutos já tá lá o Everton Brito pra entrar. Por que não faz alteração no intervalo? Quem fez a falta foi o 16. A TV acreditou o cartão pro 14, hein? Mas quem fez a falta foi o 16. É falta pro time da Ponte, vai pra bola, Elvis. Autorizado, chuveirão na boca do gol. Toca de cabeça, ela passa, vai embora. Mas é escanteio, hein? Estão pedindo tiro de meta. Quem bateu na bola foi o jogador do Brusque, hein, Pedro? Quem bateu na bola foi o jogador do Brusque após a falta do Elvis. É escanteio, o Elvis na bola, o Marcelo. Foi o Marcos Serrato que desvia essa bola, manda para escanteio. Vamos, Macaquinha. Vamos, Ponte. Vamos colocar uma bola na rede aí, meu povo. Escanteio ao lado esquerdo. Elvis, o nosso capitão. Vai pra bola. Perna direita. Chuveirou na boca do gol. Sobe a zaga, tira. Sobe a zaga, tira. Ela cai pra Dodô, das costas para marcação pelo lado direito. Joga a bola um pouco mais atrás. É pro Igor Inocêncio. Meias arriadas pro lateral da Ponte. Levantou, jogou de novo na grande área, na boca do gol. Castro tava lá. Chega a zaga, tira. Voltou, sobrou pro Emerson. Dominou pro time da Ponte. Tocou pro Elvis. O toque de cabeça. A bola vai entrando. Gol. Pro gol. Já era. Gol da Ponte! É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Gabriel Novaes na marca de 10 minutos. 10 minutos passados deste segundo tempo. Gabriel Novaes, o nome do gol. Uma jogada que provavelmente vai ter VAR, porque o pessoal tá achando que bateu na mão do Emerson. Pra mim não bateu. Ele recuperou, tocou pro Elvis. O Elvis não pode jogar. Com o Elvis é um jogador a menos em campo. Olha o tapa nojento que ele deu nessa bola. De 3 dedos, no segundo pau, pro Gabriel Novaes, na pequena área. Aquele toque de cabeça para baixo, para mandar a bola pra rede, nem pro fundo da rede foi. Foi depois que o goleiro Matheus bateu nela. Gabriel Novaes, 35. Gabriel Novaes, 35, pode comemorar. É gol da Macaca. É gol da Ponte. Sai, Zica. Gabriel Novaes. Tá no fundo da rede. É, goleirão Matheus Nogueira. Essa não deu pra você, amigão. Tá no fundo da rede, ó. Já era. Aberto o placar no majestoso. 1 pra Ponte. 0 pro time do Brusque. 0 pro Brusque. O detalhe é a selfie do gol da Ponte. Vai você, Pedro Lino, você que brilha, meu querido. A jogada começou com Emerson Santos, que tocou pro Elvis e ele com aquele tapa nojento. Aquele tapa de 3 dedos, a famosa chapada. Falou, toma, Gabriel Novaes, faz que é seu. Gabriel Novaes foi lá e se consagrou. Ponte Preta 1, Brusque 0, Gabriel Novaes de cabeça. Tem substituição na Macaca, Corsato? Vai. Saiu o número 7, Dodô, e entrou o número 29, Everton Brito. Saiu o Dodô e entrou o Everton Brito. Parece que o Dodô saiu contundido, viu? O Brusque tá no ataque, tava a posse de bola pro time da Ponte. Aqui na intermediária, pau nele no Gabriel Novaes. Falta, Marcos Serrato. Amarelo pra Marcos Serrato. Anota mais um cartão aí. Amarelinho pra ele. Pro Marcos Serrato, mais um cartão no jogo. Carlos, aproveita, fala do gol do Gabriel Novaes, que tá suspenso, não joga o próximo jogo. E fala dessa alteração aí, a segunda da dupla Nenê Edson.
da dupla Santana-Boaro. 1-0 pra Ponte, Carlos. A jogada começa, se a gente pegar 2 minutos atrás, a jogada começa com 2 tentativas do Dodô. 2 tentativas do Dodô aqui pela esquerda. Uma ele consegue fazer o drible, na outra ele é absorvido pela marcação do jogador da equipe do Brusque. Mas aí a Ponte tenta de novo e a Ponte faz aquela blitz. É aquele negócio, Marcelo, tem que provocar o erro do adversário. O Hélio dos Anjos sempre diz isso, ele fala, olha, o futebol é muito igual, né? Você tem que provocar o erro do seu adversário. E a Ponte apertou. O volante da Ponte, o Emerson Santos, que eu reputo, junto com o Emerson, seu xará, os melhores volantes que a Ponte Preta tem. O Emerson não tá jogando hoje porque tá machucado, né? Ele consegue roubar essa bola e toca a bola pro Elvis. E aí, Marcelo, eu sei que foi uma indireta pra mim, né, que fala que a Ponte joga com 1 a menos quando o Elvis está em campo. Não foi. Mas é a qualidade dele, os 3 dedos do Elvis, e conseguiu colocar na cabeça do Gabriel Novaes. Ponte Preta 1-0. Agora é segurar, viu, Corsato? E o Brusque vem em campo pra atacar. Como segurar a Ponte? 1-0 tá bom, viu, gente? Guilherme Queiroz tocou pro Torres, lado esquerdo, linha de fundo. Cruzamento na boca do gol, toque de cabeça pra pegar o goleiro, gente. 3 jogadores sozinho na grande área, cara. Como que pode? Vem um cruzamento da linha de fundo. Dá uma olhada ali, ó. 3 jogadores. Ó, o Brusque não fez o gol porque são muito ruins. Tinham 3 jogadores do Brusque livres. E agora eu te pergunto, cadê os zagueiros da Ponte? Não tinha nem o Nilson Júnior, nem o Castro e nem o Joilson, cara. E acho que a Ponte vai ter que mexer de novo, hein? Acho que o Joilson caiu ali e acho que não vai dar pra ele não, hein? Gente do céu, como é que pode? Um cruzamento vem da linha de fundo. Vem um cruzamento da linha de fundo. Vai ter que mexer de novo. Dentro da grande área. Vem o Sérgio Rafael. 3 jogadores do Brusque livres. E não tem um raio de um zagueiro pra marcar. E aí, o senhor Gabriel Risso, que era um que tinha que estar marcando aqui, porque a bola veio pro lado esquerdo, tava indo pro primeiro pau fazer o quê? Eu colocaria o Hakim, viu, cara? Mas tá bom, vai. Tomara que o Sérgio Rafael entre e resolva o nosso problema. Vem substituição do Brusque aí também, viu? Eu colocaria o boliviano pra jogar. Cara, eu tô com um monte de teaser atrasado, então vamos pagar teaser. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. O Gabriel Novaes é bom, mas o Gabriel Ribeiro é muito melhor na mesa de som aqui dos canais Futebol Interior. Posse de bola aqui pro time da Ponte, porque tá parado o jogo pra atendimento ao Joilson, né? E parece que vai entrar o Matheus Zed também. E sentiu sozinho o Joilson, né, cara? Sim, sozinho. Alongou o compasso ali, aí vai entrar o Sérgio Rafael. Não, mudou, hein? Não vai ser o Sérgio Rafael, não. Vai ser o Matheus Silva. Eita, nós! Vamos lá, 2 alterações na Ponte. Tudo com tranquilidade, com calma. O Iago vai sair pra entrada do Matheus Edges, né? Mas o nosso Pedrolino vai informar. Isso. Já a gente informa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Daqui a pouco também 2 alterações na equipe do Brusque. O jogo tá parado. 16 minutos do segundo tempo. E atenção, torcedor. Hora de girar para você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. Passados 16 minutos e 40. Passado o segundo tempo de jogo. Campeonato Brasileiro Série B, 33ª rodada. Aleluia, irmão. A Ponte conseguiu fazer um gol. Gabriel Novaes a 10 minutos desse segundo tempo. A Ponte vence. 1 pra Ponte, 0 pro Brusque. Carlos. Bom, no início da rodada, ontem o Santos venceu a equipe do Ceará pelo placar de 1-0. Na segunda-feira, a Chapecoense em casa perdeu para a equipe do Goiás pelo placar de 4-0. Ontem o CRB perdeu para o Mirassol por 1-0. Amanhã, 9h30 da noite, tem Sport Guarani, Gustavo Marques e Albert Cavalcante. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Substituição. Vamos lá então com as alterações. A Ponte mexeu, o Brusque também. Vai, Pedro. Na Ponte Preta saiu o número 11, Iago Dias, e entrou 77, Matheus Regis. Saiu Iago Dias e entrou Matheus Regis. Também na Ponte Preta saiu o número 13, Joilson, machucado, e entrou Matheus Silva. E no Brusque saiu o número 28, Paulinho, e entrou o número 21, o Luiz. Também no Brusque saiu Marcos Serrato com a 19 e entrou o número 7, Dionísio.
Bom, Marcelo Cabo mexe no time do Brusque, sai o Serrato entre o Dionísio, sai o Paulinho entre o Luiz e o Nenê Santana mexeu na Ponte Preta, já a gente fala, porque vem o time do Brusque, campo de ataque com um dos caras que entrou, o Matheus Silva fez a falta, tá parado o jogo. Será que ele já vai tomar cartão? Será? Falta pra cima do Luiz, número 21, cabeludo, que cabelo bonito tem o Luiz, hein? Inveja não é legal não, mas eu tô com inveja do cabelo do Luiz. Que cabelo bonito, hein? E o Matheus Silva já mostrando o cartão de visita pro Luiz, hein, o Pedro Lino. Falta perigosa pro time do Brusque. Falta perigosa pro time do Brusque. O número 14 tá na bola, o Agostinho Gonzalez, ô Marcelo. A falta é próxima da grande área. São 4 na barreira da Ponte Preta. O Marcelo Cabo tá bravo lá, gesticulando. Falta perigosa, 19 do segundo tempo. Ponte Preta 1, Brusque 0, Marcelo. A Ponte vai vencendo o Brusque. Dois times que estão atolados na zona do rebaixamento, mas a Ponte com essa vitória vai se vazando, hein? Vai sair da zona do rebaixamento e vai terminar a rodada fora da zona do rebaixamento. Mas vamos ver esse lance. 19 minutos do segundo tempo. Falta batida pro gol na trave! Na trave! No pé direito da trave! No pé direito da trave, que cobrança de falta do número 14, o Agostinho Gonzalez. Eu não sei não se o Luan Ribeiro não vai nessa bola, hein? Eu acho que não foi, não. Não pegou. Não pegou, não. Aliás, o Luan, eu reputo ele como um bom goleiro. Mas vamos puxar pela memória. O gol do Matheus Bueno no derby. Chute no cantinho, ele pulou e não pegou. Defensável. Eu achei que foi. Defensável. Falei aqui na transmissão. Mas ele salvou a Ponte lá no derby também. E hoje também salvou também. E hoje, graças a Deus, a bola bateu na trave, pra sorte da Ponte Preta. Mas hoje, de novo, cara, chute no canto, ele vai e não pega. E agora o Diego Tavares chegou ali fazendo uma falta, uma carga. Em cima do Elvis. Pra cima do Elvis, capitão da Ponte. Tá parado o jogo lá, Pedro Lino. Tá parado, o Elvis tá bravo lá. A carga do zagueiro do Brusque. A falta pra Ponte Preta. 20 do segundo tempo, segue 1-0, Marcelo. É isso, você tá ligado nos canais Futebol Interior aqui. Nós vestimos a camisa. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Gente, já eu vou pro chat porque eu tô tenso. O narrador tá tenso, tem muita coisa pra fazer. Olha a Ponte, bola pra dentro da grande área no cruzamento, na cobrança de falta pro Nilson Júnior. Muito forte, alongada, a bola se perde e vai embora. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. A Ponte Preta vai vencendo 1-0, o gol foi de Gabriel Novaes, que tá suspenso, não joga sábado contra o Mirassol, jogo que vai ter transmissão aqui dos canais Futebol Interior. Carlos Corsato vai narrar o jogo, vai emocionar o povo. Jogo difícil, hein? O jogo da Ponte para emocionar o povo, a torcida da Ponte é difícil, hein, cara? Mas vamos lá, né? Porque aí até o narrador tem hora que ele se perde, entendeu? Sábado estarei aqui na jornada, mas também vou chegar um pouco atrasado, já tô avisando, né? Já aviso na jornada anterior. Posse de bola pro time da Ponte, vem Igor Inocêncio, boa bola! Bola boa pro Everton Brito, gol. Cruzou na boca do gol! Na trave! Gabriel Novaes na trave! Cruzamento na boca do gol, Gabriel Novaes para fazer o gol. Ele deslocou do Matheus Nogueira, mas a bola explodiu no travessão e não entrou. O Matheus pegou. Quase o segundo da Ponte. Ia ser dele de novo, viu, Pedro Lino? Quase o segundo da Macaca. Que passe do Igor Inocêncio pro Gabriel Novaes. A bola encobriu o Matheus Nogueira, goleiro do Brusque, e bateu carinhosamente na trave, Marcelo. Ela bateu na trave e voltou. E o goleiro do Brusque pegou. O Gabriel Novaes lamenta. Segue 1-0. Que chance perdida, hein? Carlos. Para um time que faz poucos gols, essa aí não podia perder, não. A bola sobe, né? Quando ele vai chapar a bola com o pé, ela sobe e me parece que não pega nem no pé dele. Parece que ele consegue chutar meio que com
com a canela, sei lá, mas pegou na parte alta, na trave. Não pode perder um gol desse, seria 2-0, a Ponte ia dar uma refrescada no jogo, o Brusque vem pra cima, não tem nada a perder mais o time do Brusque e a Ponte tem que se segurar, mas eu tô contigo, não pode perder um gol desse não. Vem o time do Brusque, bola do Luiz, tocou pro Agostinho, jogou no meio pro Tavares, no meio do caminho, do jeito que deu, tirou a zaga da Ponte, a bola veio pro Elvis no contra-golpe na velocidade, toca a bola, Elvis. Demorou pra tocar e era pro Gabriel Novaes que passava do lado esquerdo. É por isso que a gente fala do físico do Elvis, né? Ele não tem físico de jogador de futebol, então não pode querer correr com a bola, porque qualquer volante vai ter mais velocidade que ele, né? Mas Nenê não tira o Elvis, não. Olha ele de novo, alongou o passe, tocou na frente, é pro Gabriel Novaes, briga por ali com o Jansson, fica com a bola o time da Ponte Preta, bola na frente pro Matheus Regis, ele vai marcar a falta do Matheus? Marcou a falta do Matheus Regis. Pra cima ali do número 15 da equipe do Brusque, que é o Roney. Ele marcou a falta em cima do Roney. Falta do Matheus Regis. Não sei não, hein? Acho que o Matheus chega até primeiro na bola. Mas tá parado o jogo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Ponte vence o jogo 1-0. Gabriel Novaes foi para a rede a 10 minutos do segundo tempo. 151 simultâneos aqui no YouTube. Obrigado. Tem também o canal de áudio. Você que tá junto com a gente nos aplicativos. Obrigado. Vai, Carlos, Futebol Interior. Placar ao vivo informa. Copa Sul-Americana, semifinal. O Cruzeiro vai vencer no Lanús, da Argentina, pelo placar de 1-0. Tomara que o Cruzeiro enfie uns 5 nesse Lanús aí. A Vivi Vicente, bora Ponte. O Fabrício Torres, bora Brusque. O Oswaldo Lisboa. O Domingos Bergantin, vamos Brusque, virar isso aí. O Oswaldo Lisboa, São Zica. O Edilson Roberto, vamos torcer pra Ponte. Tomando uma. É uma música da torcida, ô Marcelo. A ideia não é ruim, não. A ideia não é ruim, não. Substituição. Vai. Saiu o número 11, Diego Tavares, e entrou o Gemerson, camisa número 8 no Brusque, Marcelo. Saiu o bom de bola, Diego Tavares, entrou quem? O Gemerson, camisa número 8. Camisa 8, Gemerson. Não é aquele que tá no Curitiba, viu? Não, esse é meio campo. Aquele que você tá falando, aquele que era do Guarani. Esquerdo, que era do Guarani. Né? Isso mesmo. Pera aí, então, o Brusque já saiu o pivô, entrou o Roney, Marcos Serrato, Dionísio, pera aí, deixa eu ver esse lance. São 4 substituições no Brusque, viu? São 4, 2 paradas, pode fazer mais uma o treinador. Entraram Roney, Dionísio, Gemerson e Luiz, saíram Paulinho, Diego Tavares, Marcos Serrato e o pivô. E o Brusque vem, se segura a Ponte, tô tenso, Torres tocou essa bola, vamos bater pro gol de longe, a bola sobrou aqui dentro da grande área, trava a zaga da Ponte, a bola pingou, enganou o Matheus Regis. E aí sobrou pro número 15, o Roney, que queimou pro gol, a zaga da Ponte tirou. Escanteio pro Brusque, Pedro Lino. A bola sobrou pro número 15 do Brusque. Roney, a bola sobrou pro Roney, a zaga da Ponte com o Nilson Júnior tirou. É escanteio pro Brusque, camisa número 8 na bola, Marcelo. O 8? É o Gemerson. É o Gemerson. Prazer, Gemerson. Nós somos Futebol Interior. Vai pra bola, perna direita, autorizado, segundo pau, na boca do gol. Wallace subiu, ela passa, vai embora. Sem perigo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Neuri Menezes acaba juizão pra querer até os 45. Vou cortar. Renata dá o galo. Que cruzamento do Elvis. Você viu, Renatinho? Que nojo. Viu, Renatinha? Que nojo. Vai, Carlos. Gemerson Guimarães Geiger, ele tem 27 anos, ele é meio campo ofensivo e nessa Série B, tirando esse jogo aqui, ele tem 13 jogos com a camisa do Brusque, nenhum gol, 2 assistências, 3 cartões amarelos no total, portanto tá zerado aí, vem de 3 cartões amarelos o Gemerson, 27 anos de idade. O Marcelo Cabo, ele tira, né, o Diego Tavares. O Diego Tavares é mais atacante do que meia atacante e coloca o Gemerson. O Gemerson sabe armar também.
Mas é jogador pro ataque aí do time do Brusque, viu, Corsato? O Brusque não pode perder o jogo hoje não, porque a situação vai complicando. Bola enfiada aqui na frente, campo de ataque pela direita, Nilson Júnior barbudo. Mete o pé esquerdo na bola, tira dali, joga pra galera. É lateral, posse de bola pro time do Brusque. Lateral, posse de bola pro time do Brusque. Escanteio pro Brusque, viu, Marcelo? Rapaz, bola fez uma curva, então saiu pra escanteio, Pedro. Isso mesmo, é escanteio pro Brusque. Segue você aí. Tem uma jogada parece que meio que ensaiada ali. Vamos ver essa bola pra dentro da grande área, cruzamento na boca do gol, sobe a zaga da Ponte, mete a cabeça na bola, tira dali. Elvis vai pra bola, vai brigar por ali com o Gemerson. O Gemerson fez o pivô, fez a finta, ganhou, soltou essa bola na entrada da grande área, meia lua da grande área, Nilson Júnior chega, tira. Chegamos a 10 escanteios, tá na tela, tem um internauta perguntando de escanteios, são 10 escanteios, tá na tela da transmissão, 5 cartões amarelos. Posse de bola pro time do Brusque, vem de novo com Agustin, cruzou na boca do gol, Nilson Júnior mete a cabeça na bola, sobra lá do outro lado, só dá Brusque, hein, gente? Lado esquerdo, é o Luiz, jogou dentro da grande área pro Guilherme Queiroz, chega, Everton Brito, tira dali. Chega, Everton Brito, tira dali, escanteio, mais um no jogo, lado esquerdo, Pedro Lino. Mais um escanteio no jogo, o número 14 do Brusque, o Agustin Gonzalez vai cobrar o 11º escanteio, Marcelo. O Rodri TV, que foi que perguntou aqui dos escanteios. Posse de bola pro time do Brusque. Escanteio pro Brusque. O Brusque quer o gol de empate. É tudo que a torcida da Ponte, tudo que a Ponte Preta não quer. Vamos ver esse lance aí. Escanteio, vem bola pra dentro da grande área. Passa por todo mundo. Foi o Dionísio que bateu esse escanteio, a bola se perde e vai embora. Tiro de meta para o time da Ponte. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. 74% na enquete dizendo que a Ponte vence o jogo. Por enquanto tá dando macaca. Por enquanto tá dando macaca. Vai mandando a sua mensagem. Será que vamos conseguir 100 curtidas no jogo de hoje? Faltam 9, estamos com 91. Estamos com 91, obrigado você que está junto com a gente, acompanhando a nossa transmissão, compartilhe a transmissão, faça ela chegar a mais ouvintes internautas. Se você torce pro Brusque, não tem problema, vem com a gente. Aqui nós não desrespeitamos o adversário. Olha a Ponte, bola alongada, campo de ataque pro Gabriel Novaes, já fez um, pode fazer o segundo, puxou da ponta pro meio, pro Regis, cruzou na boca do gol, pro Everton Brito, a zaga tirou, ela voltou, sobrou dentro da grande área pro meio. Regis, não tá valendo mais nada. Levantou um instrumento ali o árbitro, o auxiliar número 2, o Luiz Carlos Costa, do Rio Grande do Norte. Tava impedido o Gabriel Novaes? Tava, né? Tava. Tava impedido o Gabriel Novaes. Ô, Marcelo, essa agora de esperar o lance se concretizar pra dar o impedimento é meio chato, né? Mas é norma agora, né? Não, então, é norma, mas é meio... Que aí você deixa o jogador já... Vai que sai o gol. E começa aquela confusão. É aquilo, né? O famoso anticlímax. Posse de bola pro time do Brusque. Vem de novo pro campo de ataque. Insiste, persiste, não desiste. Bola com o Dionísio. Dionísio jogou na frente. Sai, Luan. Sai, Luan. Sai, Luan. Sai do gol. Gabriel Ribeiro, que é o nosso coordenador. Quando eu estou, ele é o coordenador. Aliás, Gabriel Ribeiro, obrigado por ter aprovado a vinheta do Albert Cavalcante sem me consultar, tá? A vinheta ficou legal. Sua sorte foi essa. O Gabriel Ribeiro quer saber, Marcelo, o que é anticlima. Tem que culpar ele, tem que culpar quem mandou fazer. Foi ele que mandou fazer e ele mesmo que fez? A voz é dele. Mas quem mandou fazer a vinheta? Acho que foi o Albert. Então... Mas normalmente ele não gosta das coisas que eu faço. Aí então ele troca. Você é o culpado, Albert. Aí ele troca. Eu acho que o Albert não pediu, ele que trocou porque quis. Ele tá quieto lá. Foi. Ih, deixa eu ver esse lance, cara. Se segura, Ponte. Bola tirada e deu certo, sobrou pro Gabriel Novaes, vai pra cima, Gabriel, vai pra cima, puxou pra perna direita, tá sozinho, 2 na marcação, tá passando o Everton Brito, chega a zaga, tira, demorou pra decidir, gente, vamos bater pro gol. Gabriel Novaes também tá de sacanagem, Vamos bater pro gol, cara, a Ponte tá ganhando o jogo de 1-0, depois você pega as estatísticas aí, Carlos, tem chute no gol, mas na direção do gol acho que não tem nenhum. Acho que não tem nenhum na direção do gol. E a Ponte tá ganhando o jogo por 1-0, porque o gol da Ponte foi de cabeça. Como não, pô? Tem um gol, tem um chute aqui, pô. Tem? Então já teve um chute aí em direção ao gol? Tem um chute. São 7 chutes no total contra 13 do Brusque, 1 no gol. 1 no gol. Porque o gol da Ponte foi de cabeça. O que foi no gol foi o chute na trave do Gabriel Novaes. Verdade. Mas na trave conta, né? Claro que conta. Né? Então tá. É no gol, pô.
Cara, eu vou falar, por que não chuta no gol? O Gabriel Novaes pegou essa bola, tava longe, tava, mas o campo tá molhado, bola molhada, arrisca. Dá trabalho pro goleiro, cara. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Ah, ele vem aí, hein? Renato. Acho que vai sair o Gabriel Novaes, Carlos. Ah, eu também. Eu também acho que vai embora. Ah lá, eu não tinha visto a placa não, tá? Substituição. Vai. Saiu na Ponte Preta o camisa número 35, Gabriel Novaes. E entrou o 19, o Renato. Lembrando que o Gabriel Novaes está suspenso e não joga contra o Mirassol, Marcelo. É isso. E vai entrar o 70 no time deles. Vai sair o 16. Vai sair o Jean Paul. Substituição. Ou o Ian Paul. Vai. Saiu o Jean Paul Torres, no 16 no Brusque. E entrou o número 70. O 70 é o Kawari, Marcelo. Kawari. Kawari, lembra marca de tênis, não lembra? Lembra? Kawari. Vista-se bem. Também. Olha a ponte, posse de bola, campo de ataque intermediária, Rodolfo por baixo. Rodolfo, ele é bom volante, mas não alisa não, hein? Não alisa não, já chegando pra cima do Everton Brito. O árbitro deu apenas lateral, foi lateral, mas ele chegou forte. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. 13:50, quase 34. Quase 34 minutos passados o segundo tempo de jogo. Série B, Bezona 2024, 33ª rodada. Nesta quarta-feira, 23 de outubro de 2024. Majestoso Moisés do Carelli, o placar tá assim, ó. Confere comigo. 1 pra Ponte, gol do Gabriel Novaes, que já foi embora. 0 pro Brusque. CJC. Nesse momento, a Ponte Preta é a 13ª colocada com 38 pontos. O Brusque, 18º com 33 pontos. Amanhã, 9h30 da noite, tem Guarani e Esporte com Gustavo Marques e Albert Cavalcante. Futebol Interior e você, uma parceria de sucesso. Carlos tá dando trabalho pra você, né, Gabriel? Esse menino, cara, esse menino não tem jeito. Olha a ponte, bola enfiada na frente pro Matheus Regis. Chega a zaga da equipe do Brusque, tira. Ronei afasta o perigo, a bola ia sobrar pro Kawari, não. Pra ponte, de novo, lado esquerdo, pro Elvis, domina, faz a finta, 2 na marcação. Solta a bola pra Patron, lateral esquerdo da ponte, pro Everton Brito, pro Elvis, de primeira, na cavadinha, boa bola, bola boa. Pro Regis, invadiu a grande área, cruzou, passa por todo mundo. O Everton Brito tava chegando, mas passou por ele. Sobrou pro Kawari. Vai pra cima da marcação. O Igor Inocêncio ganhou. Tocou pro Renato. Fez a finta, dominou, escapuliu dele. Regis bateu pro gol. Pra fora. Pra fora do gol. E parece que o árbitro tá dando desvio. É escanteio pra Ponte. Tem que chutar no gol, Pedro Lino. A bola ficou no bate-rebate lá. Renato, o zagueiro do Brusque. Sobrou pro Matheus Regis, que chutou. O Matheus Nogueira defendeu, é escanteio pra Macaca, Marcelo. É o Elvis na bola, né? Eu não vi desvio não, mas o árbitro viu, então escanteio pra Ponte Preta. Esse Kawari aí, Corsato, tem 22 anos, estava no Remo, na Série C deste ano, e foi contratado pelo Brusque. Kawari. Isso. Escanteio pra Ponte. O AM Cronos, preciso de mais 1,5 gols. Aí ele põe, desgraça. Escanteio pra Ponte pelo lado esquerdo. Elvis vai pra bola. Perna direita. Vamos, Elvis. Coloca essa bola pra trás, Elvis. Larga de de querer causar, meu filho. Joga a bola pra trás. Aí sim, agora autorizado. Perna direita, chuveirão na boca do gol. Passa por todo mundo, vai entrando pra fora. Veio um desvio. Um desvio no primeiro pau. Me parece do próprio jogador do Brusque, e ela sobrou no segundo pau no carrinho do Castro. No carrinho do Castro. Quase o Castro manda essa bola pra rede, ela bateu no lado da rede, não entrou, Pedro Lino. O escanteio foi do Elvis, a bola desviou no camisa número 3 do Brusque, o Jansson, e sobrou pro Castro. O Castro foi lá meio que de carrinho, meio que perdendo a intensidade. Só chutou pra fora, é tiro de meta pro Brusque, segue 1-0 pra Macaca, Corsato. O Roberto Zapien está dizendo, toda a partida da Ponte fazemos uma prova pra saber como estamos de saúde, não precisa nem fazer check-up, pelo menos do coração, né, meu querido? Cláudia, Felipe, vamos, nega véia. O Oswaldo Lisboa, pra cima, Ponte, temos que assistir o jogo da Ponte com uma ambulância de plantão. É, Vivi. Sérgio Soares, meus amigos, acaba aí, tá bom.
Ó, apareceu um nick aqui, Agróbio. Eu conheço uma pessoa que chama Arnóbio. Agora, também, só que não usa o nome, né? Não, ele usa um nome artístico. Usa nome de guerra. Esse aqui deve ser o nome dele, Agróbio. Mas eu conheço o Arnóbio. Mais um ponte, tá dizendo ele. Valeu, Agróbio. Ou pode ser Agrobio. Pode ser também, né? A gente não sabe, né? A gente não sabe. O Jason Ribeiro, rezando pra manter esse placar. Idem. Ó, o Paysandu, ó, o Brusque. Aliás, depois o Carlos vai contar pra gente de novo como é que tá o jogo do Paysandu. Mas o Brusque é um time que não costuma fazer muitos gols, mas também não toma. Toma menos gols que a Ponte. Vou dizer que toma poucos gols, mas toma menos gols que a Ponte. Olha a Ponte, Everton Brito cruzou na boca do gol, Jansson tirou, sobrou pro Igor Inocêncio, bateu pro gol. Um traque na bola. Tem que ter mais calma, a Ponte não tem calma com a bola, cara. A Ponte não tem dominado essa bola. Fica desesperada, Parece né? que sim, Parece que a cara. bola queima no pé. Ponte Preta 1-0 para Macaca Canais Futebol Interior. Aqui, nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Na cobrança do lateral, a bola já sobrou nas mãos do Matheus Nogueira, goleirão da equipe do Brusque. A Ponte com esse resultado vai deixando a zona do rebaixamento. Recupera a bola, Ponte, Elvis tocou, boa boa pro Renato, vai pintar o gol, bateu! Já era! Gol! Gol! É gol! Renato é da Ponte! É gol! Bola na rede, campeão! Na marca de 38 minutos passados deste segundo tempo, a Ponte recuperou a bola aqui no campo de ataque e caiu no pé dele, no pé do cara, no pé do Elvis. De primeira deu um tapa por cima da marcação. Ela encontrou dentro da grande área o Renato. Tem poucos minutos com a camisa da Ponte Preta, mas tem gols. Ele dominou com a perna direita jogando a bola pra frente. Ela caiu na perna esquerda na saída do goleiro Matheus Nogueira. Mandou a bola pro fundo da rede. Renato deve ser o substituto do Gabriel Novaes na próxima partida. Renato pode comemorar, a festa toda sua da torcida da Ponte. Goleirão Matheus Nogueira. Essa não deu pra você, amigão, ó. Já era. Tá no fundo da rede. Agora, no placar tão majestoso, 2 para Ponte Preta, 0 pro Brusque. Detalhe, a selfie do segundo gol da Ponte no jogo. Vai, Pedro. Mais uma vez a jogada começou com o Emerson Santos de cabeça. Tocou pro Elvis, que só falou: Renato, faz que é sua. O Renato foi lá e chutou embaixo do goleiro Matheus Nogueira. No majestoso agora, Ponte Preta 2, Brusque 0, a Macaca se afastando cada vez mais da zona de rebaixamento. Marcelo. Carlos, quando o Elvis joga, a Ponte tem bom aproveitamento. Eu queria que você falasse a frase que você falou quando você gritou o gol, o Gabriel Ribeiro soltou a vinheta da nossa plástica e você falou fora do ar a frase do Elvis. Tira o Elvis. Isso. E o Pedro Lino, que nem sempre tá esperto, mas agora foi cirúrgico. Começa de novo com quem? Com o Emerson Santos, que esse pobre coitado aqui já havia dito que era um cara que faz falta no time da Ponte, é o melhor volante que a Ponte tem. É isso. No caso do Elvis, como eu tô feliz, né, de o Elvis ter feito eu errar o meu prognóstico. 2 passes do Elvis, 2 gols da Ponte. Eu vou resumir nessa aqui. De Santos, 1979. Fala mal do gordinho agora. Isso. É isso aí. Ele é diferente, né? Diferente. Ele é diferenciado. Cara, 2 bolas. 2 bolas, e teve mais uma, né, pro Gabriel Novaes, que o Gabriel Novaes não fez o gol também, né? Mas ele é diferente. Ô Marcelo, ô Carlos. Eu. Me desculpa, mas não dá pra deixar um Elvis no banco, né? Não, então, cara, vamos lá, né? A gente tem que pontuar 2 coisas aqui. O Nelsinho tentou, né? Fez de tudo, né? Mas a Ponte Preta é tão pobre, e aquela história da voz do povo, né? Eu vi gente criticando, o estádio inteiro, um derby, pediu o Elvis. O que eles queriam do Elvis? Eles não querem que o Elvis venha correr atrás de volante,
que o Elvis venha correr atrás de atacante. Eles querem isso. É isso. Eles querem 1, 2, 3 passes no jogo pra colocar o cara na cara do gol. E hoje ele fez. Quem tem que correr é a volante. Esse monte de ameba que tem aí. Lateral. O Elvis não tem que correr, o Elvis tem que armar o jogo. Mas o Elvis tem que jogar pra armar o jogo, fazer o que ele tá fazendo hoje. E ele não tava fazendo isso. O Elvis ou ele jogava de centroavante... Mas ele também não tava mais jogando, né? De ponta. Ele era reserva, né, Marcelo? Então, cara, mas a bola vai chegar no Elvis... ele vai errar, ele vai participar pouco do jogo, vai. Mas quando a bola chega nele, ele faz isso, ele deixa os caras na cara do gol. Esse é o Elvis. Pô, será que eles não sabem que o Elvis, o futebol do Elvis... O Elvis, uma vez, nesse Campeonato Brasileiro, ele falou... Contrataram o Elvis, sabe como o Elvis joga. Vocês sabem como eu jogo. Ó, outra bola pra ele. Outra bola pro Elvis. Pro Renato, lado direito. Invadiu a grande área, tocou pra trás pro Matheus Regis. Não chega. Não chega o Matheus Regis. Melhor pro time do Brusque. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Participe com a gente aqui no YouTube. Futebol Interior, por enquanto 96 curtidas. Olha o chute de longe pro gol. Ó, pode falar, o time do Brusque também é bem limitado como o nosso. Mas os caras chutam mais do que a Ponte Preta. Olha da onde esse cara chutou essa bola, cara. Olha da onde esse cara chutou essa bola. E ó, a bola passou longe? Não, a bola passou perto. Foi o Dionísio. Foi o Dionísio, número 7. E tem que chutar pro gol, cara. E o Luan não pegaria essa bola. Se vai pro gol, não. Tem que dar trabalho pro goleiro adversário. Só que o Brusque precisa chutar mais pro gol. O Brusque tá chutando mais no desespero agora, né? Mas no primeiro tempo já chutou mais, né? Até sim, agora, sim, esse é o 14º chute, mas no primeiro tempo já tinha chutado. Mas você perguntou do placar aí, Marcelo, o Paysandu segue perdendo em casa pro Curitiba, pelo placar de 1-0, só lembrando que a Ponte vai jogar com o Paysandu. A Ponte pega o Paysandu em casa. Botafogo e Ituano estão empatando 0-0. Botafogo teve um jogador expulso. Estamos no intervalo do jogo lá. Botafogo joga com um jogador a menos. A rodada, ela por enquanto, Corsato, está sendo maravilhosa para a Ponte Preta. E por incrível que pareça, até a Ponte está conseguindo fazer alguma coisa. O jogo não acabou ainda, viu, gente? A gente falava aqui na abertura dos trabalhos, a gente fala sempre na Hora da Macaca, toda segunda-feira lá no YouTube, Hora da Macaca, 9 da noite, que é mais difícil cair do que subir, cara, e a Ponte tá fazendo uma força pra cair. Olha o Brusque, bola pra dentro da grande área, afasta a zaga da Ponte, tira, cai com o Elvis, tentou o passe, errou, a bola sobrou com o Rodolfo deu pra Jansson, domina na cavadinha, solta a bola do outro lado pra Luiz, bola correu demais. Correu demais, fica pra Ponte Preta. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Mais 4. Vamos até 49, informa Pedro Lino, Adriano César, Corsato. Grande Corsato, velho de guerra. Fala, essa Adriano. Vitória credencia o interino até o final do campeonato? Ah, cara... Eu tava ouvindo o Marcelo falar no início da transmissão e eu concordo com você, Marcelo. O Eberlin já deu a letra, né? Pro jogo contra o Mirassol também não vai ter técnico. Aí, pô, o cara vem pra 4 jogos. Não, deixa do jeito que tá aí. Eu era favorável a contratar um técnico pra hoje. Público e renda. Pra hoje. Antes do público e renda, Júlio César Guevara. Hoje me atrasei, mas estamos com a equipe do interior. Cara, o importante é que você tá com a gente, mais viu? 4. Obrigado. O Pedro Lino falou, 49, o Carlos também. Agora vamos pra público e renda. Errei por 64, Marcelo. Pedro, você tá numa fase... Público total, 2.436. 2.436 para uma renda de R$50.490. Menor público da Ponte Preta em jogos na Série B. E, olha... Normal, né? Porque vem de uma trauletada no derby, perde em casa e o jogo é 7 da noite. E aí choveu também. O horário do jogo, eu acho isso aí uma bobagem, a gente ficar defendendo o horário do jogo. Porque todo mundo joga às 7, todo mundo joga às 9h30 da noite, então acho uma bobagem. Mas hoje, se a Ponte vence o Guarani hoje, era jogo pra 8 mil pessoas aí. A traulitada de domingo... Não, foi... Cara, todo mundo sentiu... Vamos falar pela gente, Marcelo. Eu juro por Deus, cara, segunda-feira pra mim foi um inferno, cara. Juro por Deus, cara. Imagina pro restante da torcida, cara. Chovendo, quarta-feira chovendo,
o cara que vai pensar duas vezes não vai pro jogo, né? Olha a bobeira da zaga do Brusque. Matheus Regis vai pintar o golaço, bateu pro gol, trava a zaga. E se machucou o jogador do Brusque. O Matheus Regis, ele tem uma deficiência muito grande na hora de bater pro gol, mas ele é habilidoso, cara. Ele é habilidoso. Se o cara não chega pra travar... Poderia ter chutado antes, né? Ele tentou fazer outra finta, né? Tem que avisar certos jogadores que não vale só golaço, né? Pode chutar de bico que vale também. E o Matheus Silva tomou cartão amarelo, hein? Fora do lance ali, acho que por reclamação, alguma coisa assim. Então mais um cartão pra Ponte aí. Matheus Silva, não sei se estava pendurado ou não. Ele voltou de suspensão, né? Mas já tomou um cartão antes. Esse é o segundo cartão depois da volta da suspensão. E o Roney fez o corte e se machucou lá. Escanteio pra Ponte, Alves vai pra bola. Chuveirou na boca do gol, sobe, a zaga tira. O árbitro vai marcar a falta. Tá parado o jogo, falta pro time do Brusque. 47 minutos e 40. 47 e 40. 47 e 40. Depois vamos confirmar, parece que tem cartão pro goleiro da Ponte também, por cera. Posse de bola pro time do Brusque aqui no campo de defesa. Vai trabalhando por ali o Dionísio. Dionísio solta a bola um pouco mais atrás pro Rodolfo. Rodolfo dominou. Lembrando que nos últimos 5 jogos a Ponte só venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos o Brusque tinha vencido 2, empatado 1 e perdido 2. A Ponte vai pro 12º ponto no segundo turno do campeonato. Vem Jansson. O Luan tomou cartão mesmo, Marcelo. Então mais um cartão amarelo aí. Depois a gente vai contar certinho os números. Na tela tá 6, mas são mais, viu? Posse de bola pro time do Brusque. Domina, trabalha, não tá mais comigo, tá com ele, tá com outro atacante. Era pro Agostinho, chega, a zaga da Ponte tira com o Matheus Silva. 48 minutos e meio. 30 segundos pra terminar o jogo. Pra Ponte conquistar uma vitória importantíssima. Uma vitória importantíssima, com I maiúsculo. Dionísio dominou pro time do Brusque. Chega, Matheus Regis. Tira, sai jogando pro time da Ponte. Caiu aqui pro Renato, fez o segundo gol do jogo, tocou a bola pra Matheus Regis. Será que dá o terceiro gol? Joga na frente pro Renato. Joga na frente, ou então gasta esse tempo, gasta essa bola pra Ponte vencer o jogo. Matheus dominou, vai pra cima da marcação do Jansson. Chega, mete o pé na bola, tira dali, não há tempo pra mais nada. Apita o árbitro. Gente, que sufoco. Termina o jogo no estádio Moisés Lucarelli. Com gols de Gabriel Novaes a 10, Renato a 38. A Ponte Preta volta a vencer no campeonato depois do amargo resultado no derby. Da derrota para o seu arquirrival. Da derrota para o lanterna do campeonato. Na última rodada, a Ponte Preta vence também um time que tá lá na rabeira, que tá lá no Z4. A Ponte Preta faz 3 pontos, vai terminar a rodada fora da zona do rebaixamento. Tem um jogo difícil sábado contra o Mirassol. 5 da tarde, transmissão dos canais Futebol Interior. Mais um resultado que dá um alento para a comissão técnica que segue agora no comando do Nenê Santana / Edson Boaro. Vitória para a Ponte Preta. Torcedor ponte pretano, não se explica ser ponte pretano, se vive. É sofrimento aqui, sofrimento ali. Pra ganhar esse jogo foi difícil. Saída dos jogadores, vai você, Pedro Lino. Vamos ouvir agora o Elvis falando na transmissão, Gabriel. Comentarista o melhor do jogo e também a importância de voltar a vencer depois da derrota no derby. Boa noite. Não, futebol tem coisas que é engraçado, né? A gente tinha um baita de um treinador aqui e foi um dos caras que eu peguei mais homem no futebol em toda a minha carreira. Infelizmente eu não consegui ajudar ele da maneira que eu queria. A bola batia na trave, não entrava. Agora hoje, graças a Deus, eu consegui dar 2 assistências, mas não é o Elvis, é o time todo que está de parabéns. Então fica aqui, porque quando sai treinador, quando tem essas coisas no futebol, sempre tentam inventar alguma coisa, mas não. A gente tinha um treinador que desde quando chegou tentou nos ajudar muito e infelizmente a gente não conseguiu dar o resultado que ele queria. Então agora a gente tem que tocar para frente. Hoje era um jogo muito difícil, depois de um derby que a gente perdeu em casa. Nosso torcedor fez uma festa linda e a gente não conseguiu retribuir. Mas já passou e hoje, graças a Deus, a gente conseguiu dar a volta logo em seguida, ganhar o jogo. Sair um pouquinho daquela zona da confusão ali e agora é dar seguimento para acabar o campeonato de forma honrada. Tá aí o Elvis falando, ô Marcelo? Segue você. É isso. Cara, não tinha nada contra o treinador, não. Viu? Tinha os resultados, Marcelo. Não dá pra ficar... Ô, Marcelo, tem mais um. Renato. Essa oportunidade pelo momento, por ter feito o gol e ajudar a minha equipe. Agradecer a toda a minha família que sempre tá comigo. Fico feliz. Depois de ter jogado titular contra a Chapecoense, não vinha entrando em nenhum jogo e hoje tive a oportunidade e graças a Deus fui iluminado com um gol. Agora temos um jogo difícil contra o Mirassol. Pouco tempo para descansar.
E agora vamos focar neles pra gente buscar o resultado lá. Tá certo. Tá aí o Renato, ele deu uma cutucada no Nelson, hein? Cara, é aquilo. Tem. Quem falava isso era. Acho que, se eu não me engano, era o Pepe. Tem jogador do Brusque, né? O Carlos, o goleiro do Brusque, o Matheus Nogueira, vamos ouvir ele. Independente do resultado que aconteceu, a gente fica grato por estar com a saúde, né? E tá bem poder terminar a partida. Também fico triste, né? O nosso torcedor fica muito triste com a partida de hoje. Mais 2 erros ali, 2 gols, né? Então a gente não conseguiu chutar no gol do adversário mais uma partida e tomamos os gols, né? Das bolas que chegaram lá. Então a sensação é de tristeza, mas nada perdido. Temos jogos em casa, temos 3 jogos na nossa casa. Se nós fazemos a nossa lição de casa, que eu tenho certeza que vamos fazer, a gente vai sair dessa daí, se Deus quiser. Tá aí o goleiro do Brusque falando que ainda dá, o Carlos. Eles têm confronto direto, né? Sim. Eles têm, aliás, o próximo jogo já é um confronto direto. Tá todo mundo no bolo aí, não tem conversa, não. O próximo jogo, depois a gente vai falar da próxima rodada. Vamos falar tudo certinho. Mas tem confronto direto. Chutou no gol sim, viu, Matheus? Deu até trabalho pro goleiro da Ponte. Acho que até, e chutou mais até do que a Ponte Preta, né? Mas a Ponte Preta, nas assistências do Elvis, conseguiu fazer aí o resultado. O Renato entrou no segundo tempo, conseguiu acertar. O Renato é um caso pra gente analisar, né, com mais calma. Joga pouco, faz gols. Mas faz gols. E é um cara que, quando às vezes tem a oportunidade de entrar como titular, ele não mostra que ele deve ser titular. Só que o Renato... Mas quando ele entra no segundo tempo, ele mostra que ele tem que ser titular. É um negócio pra estudar, viu? Só que o Renato tem um problema também, né? Ele, mesmo que ele joga pouco, faz gols, ele se machuca bastante. Ok, mas ele fala aí, né? Desde o jogo contra o Sampaio Correia, que ele foi escalado como titular. Chapecoense. Não, ele falou Chapecoense. Chapecoense, ele falou. Foi Chapecoense. Gente. O Sampaio Correia tá nasceu, Carlos. Não tem como ser Sampaio Correia. Ele que falou Sampaio Correia. Não, ele falou Chapecoense. Sampaio Correia tá nascer. Então tá bom, então desculpa. Desde o jogo, então, contra a Chapecoense, que ele fala aí, ele não tava machucado. E ele não era aproveitado. A gente entende. O Nelsinho entendia que ele não estava no bom momento. O Nelsinho falava isso escrachadamente. Jogadores não estão melhores do que estão jogando. Mas você não pode tirar, por exemplo, eu estava fazendo uma análise, é claro que é você analisar depois, né? Mas, por exemplo, tem alguns jogadores, e você falou isso na hora da macaca, com propriedade. Tem alguns jogadores que você pode colocar que o cara aguenta o baque. Tem outros que não aguenta o baque. Por exemplo, o Risso. Você acha mesmo que o Risso iria se abalar com o derby? Não iria. Não iria. O Dário Rirena, o Rirena não jogou nada em lugar nenhum. Jogou aqui na Ponte, era centroavante reserva. Entrou no derby, fez 3 gols no derby, virou ídolo da torcida da Ponte, cara. Teve jogador que fez pra Ponte Preta muito mais que o Rirena, e o Rirena virou ídolo da torcida da Ponte porque fez 3 gols no derby. Amém, ele ganhou um derby, a Ponte ganhou de 3-0. Por quê? Porque ele tava aqui, tudo. Mas você acha que ele sabia a rivalidade do derby entre Ponte Preta e Guarani? Não. Aí eu tô perguntando pra você por quê. É o cara frio. O Igor Inocêncio, por exemplo. Você acha que o Nelsinho podia ter feito isso com o Igor Inocêncio? Tira o Igor Inocêncio e coloca, por exemplo, o João Gabriel e o Luiz Felipe. O João Gabriel na direita é um lateral ok, mas o Luiz Felipe é fraco, cara. Então, eu venho falando isso há muito tempo, mas assim, é jogador que aguenta pancada. Jogador que aguenta no lombo. Tinha que pôr cara assim. E o Renato é um cara desse. Mas eu até entendo, olhando pelo lado do antigo treinador, que o Elvis fala uma coisa, depois aí Aí vem o atacante que recebeu a oportunidade e fala outra coisa. Mas... Na verdade, quem não estava jogando estava descontente, mas é normal, o cara quer jogar, né? Mas você não acha que o gestor de grupo, ele tem que fazer isso? Ele não pode colocar um cara de titular num jogo e depois no outro, às vezes nem levar pro banco, então, cara, aí pode ter gestão de elenco. Pode, mas assim, é o que a gente tá falando, o Renato é um caso para conferir, ele tem gols com a camisa da Ponte. E tem poucos minutos. Ele não tem muitos minutos. Não tem. Você vai contar jogo, você vai ver... mas tem bastante jogos. Mas a minutagem é pouca. Muito pouco. Hoje ele foi o último que entrou. Sim, e hoje a Ponte, por incrível que pareça, fez as 5 alterações. Hoje ele foi o último que entrou. Mas é isso, gente. O Carlos vai assumir o fim de jogo, né? E a gente tem o melhor em campo. Vamos eleger o melhor em campo, tá? Tem as notas do jogo, vai ter também a palavra do professor Nenê Santana. Vamos falar com a nossa audiência, né? Vamos conversar com você. E vamos comemorar, viu, torcedor? Vamos comemorar. Essa vitória foi muito importante. Agora tem o Mirassol. Mirassol acho que vai subir, né? Mas
A Ponte Preta um pouco mais de calma, o Mirassol vinha também fazendo jogos ruins, né? Então, quem sabe a gente consegue beliscar um ponto lá. O Mirassol vem de 2 vitórias seguidas agora, né? Chegou fazendo alguns Sim, jogos ruins. Cara, esse jogo contra o Mirassol é um jogo que na tabela você pode apagar. Você pode apagar. O próximo jogo, que é o jogo contra o Paysandu, é um jogo que a Ponte não pode perder. Né? Você pode apagar. E deixa eu só... Mas se der pra trazer um ponto... Não, sim, lógico. Porque, se der pra trazer os 3 pontos, se armar o time direitinho, porque a Ponte vai jogar como franca atiradora. Franca atiradora. E já tá fora da... E nesse momento tá fora da zona do rebaixamento. Eu tava dando uma olhada nos confrontos aqui. Dependendo do que acontecer no final da rodada, mesmo que a Ponte perca, a Ponte não volta para a zona da degola. Por quê? Porque tem confrontos diretos aqui. Deixa eu só... Você falou do Renato aí, dá uma... Confere aqui, Marcelo. O Renato, até esse jogo, ele tinha 11 jogos, né, com a camisa da Ponte na Série B. 285 minutos. Divide isso por 20, eu vou arredondar aqui, 26 minutos por jogo. Então. 26 minutos por jogo. E já é o segundo gol que ele faz. Tá? Ele tem 4 gols na temporada no Paulista, ele fez 2 em 10 jogos no Campeonato Paulista. Ele também entrou pouco e fez 2 gols no Campeonato Paulista. Então é um jogador que joga pouco, mas é um jogador que tem o faro do gol, e isso é importante, isso é bacana. O Paysandu tem jogador expulso, viu? Também lá, o Curitiba tá vencendo o jogo pelo placar de 1-0. Essa vitória atrapalha, né, o time do Curitiba, não sei não, vai ter VAR ali. Essa vitória dá uma atrapalhada no time, atrapalha o time do Paysandu por enquanto, mas o jogo não acabou, né? E o Curitiba vai entrando no campeonato, viu, Corsato? O Curitiba vai conquistando pontos aí para entrar na disputa lá do G4 da competição. Muito bem. Bom, a gente daqui a pouco vai falar mais aí também sobre esse jogo do Paysandu, o jogo do Botafogo com 8 anos, jogos que interessam a Macaca. Vamos prospectar a rodada, a próxima rodada no comando do Carlos Corsato. Fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior nesta quarta-feira, 23 de outubro de 2024. A Ponte venceu, aleluia, irmão. 2 para a Ponte, 0 para a equipe do Brusque, aquele jogo de desesperados. Jogo de desesperados no campeonato da Série B. Gols de Gabriel Novaes e Renato, a Ponte venceu. Para restaurante do Dadá, uma pizza vai bem, hein? Ah, uma pizza vai bem. Depois da vitória da Macaca ainda, melhor. Hipercap Brasil e também concessionária Sim. A gente vai para o intervalo, Gabriel Ribeiro vai introduzir o intervalo aqui na nossa transmissão. E na sequência tem o fim de jogo para você nos canais Futebol Interior. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda-feira às 9 da noite. Inscreva-se no nosso canal Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar
E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Com o seu apoio, podemos salvar vidas com uma solução muito simples. Esse alimento terapêutico contém vitaminas e nutrientes essenciais que ajudam as crianças a se recuperarem da desnutrição. Ajude o Unicef a entregar esta simples solução que salva a vida de milhões de crianças. Com apenas R$1 por dia, podemos fornecer 20 sachês de alimento terapêutico todos os meses para as crianças que mais precisam. Doe agora. Acesse doeunicef.org.br. Para salvar uma vida, basta um passo. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol interior. Futebol. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, rapaz, e não é que a Ponte Preta venceu, né? Tem um ditado, né? Eu tô preparando isso aí já faz tempo e vou falar hoje. Depois da tempestade vem a bonança. Uma tempestade, olha que ontem em Campinas caiu, teve até 2 raios ao mesmo tempo, eu nunca tinha ouvido falar isso na minha vida. Mas no domingo o torcedor da Ponte passou, né, por todas as provações, né? Teve derrota para o maior rival, que é o Guarani, quebra de tabu e entrando na rodada pela primeira vez no Z4 da competição. E aí vem a quarta-feira, jogo contra o Brusque, técnico Nelsinho Batista pede demissão no vestiário, mais um derby que um técnico é demitido, e aí vem a dupla Nenê Santana e Edson Abobrão, e a Ponte Preta vence a equipe do Brusque pelo placar de 2-0. 2 para a equipe da Ponte, 0 para o time do Brusque. O Paysandu empata agora o jogo numa cobrança de pênalti, demoraram uma eternidade para marcar o pênalti, mas foi pênalti. 1 para o Paysandu, 1 para o Curitiba nesse momento. Curitiba volta a ter 48 pontos, 9ª colocação no campeonato, 8ª colocação no campeonato para a equipe do Coxa. E o Paysandu vai a 38 pontos. E aí, Corsato? 38 pontos, mesmo o número de pontos da Ponte, né? Paysandu passa nesse momento a Chape, é o 14º colocado. E por que o Paysandu com esse empate não está passando a Ponte? Olha a importância do número de vitórias. A Ponte já tem 10 vitórias e o Paysandu só tem 8. Tá empatando esse jogo, tá indo a 38 pontos, mas nesse momento atrás da Ponte Preta. A Ponte Preta tá passando nessa rodada, lembrando que a Ponte entrou na 17ª colocação. A Ponte, nessa rodada, a Ponte tá passando o CRB, por enquanto o Botafogo, que tá empatando em casa com o Ituano, e o Botafogo tá jogando com um jogador a menos, importante a gente lembrar isso. Tá passando o Paysandu e está passando a Chapecoense. Bom, a Ponte já passou nessa rodada o CRB, que jogou em casa e perdeu, e já passou nessa rodada a Chapecoense, que jogou em casa e também perdeu. Portanto, a Ponte Preta está saindo, né? Se tudo, né, der errado na sequência da rodada, a Ponte Preta vai passar da 17ª colocação para a 15ª posição. Agora a Ponte é a 13ª colocada com 38 pontos ganhos na competição. 9 da noite, mais 10 minutos. Você está no fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior. Estou ao lado do Marcelo Corsato, do Pedro Lino e do nosso craque nos botões da mesa de som aqui dos canais Futebol Interior, o nosso querido Gabriel Ribeiro. Bora até as 10 da noite para falar da macaquinha. Ô, macaca, deixa a nação feliz, deixa o povo ponte-pretano feliz, deixa a nação feliz. Macaca, Ponte 2-0, gols
de Renato e Gabriel Novaes. O Pedro Lino, a Ponte vai ter 2 desfalques certos já pro próximo jogo, né? Jogadores que tomaram o 3º cartão amarelo. Certo, Luiz Felipe e Gabriel Novaes, né? Isso mesmo, o Carlos. O Luiz Felipe tomou amarelo e o Gabriel Novaes também tomou amarelo. Estão fora da partida de sábado contra o Mirassol no Maião. E o Hudson retorna depois de cumprir suspensão automática, né? O Hudson retorna depois de cumprir suspensão automática, volante da equipe da Ponte, e o Gé não volta ainda. O Gé não volta ainda, ele volta no próximo jogo que é contra o Paysandu, do Moisés Lucarelli. Isso, que aliás é o jogo que a Ponte vai ter tempo para treinar, né? Porque a Ponte joga no sábado e depois esse jogo da Ponte contra o Paysandu vai ser só na segunda-feira, né? Isso mesmo. Na outra segunda-feira, né? Depois de 9 dias. A Ponte joga sábado agora e depois só entra em campo 9 dias depois. Nesse ato aí que a Ponte Preta, se contratar o treinador, né, vai apresentá-lo. A voz do povo é a voz de Deus. Vem aqui cravar, avisando o Wendel Coral, ó. Tô avisando o Wendel Coral, pode cortar, pode fazer o que vocês quiserem. Já comentaram aqui na live, Pedro Lino está invicto no estúdio. Em dias de jogos da Ponte no estúdio. O Wilson Correia mandou: Wendel Coral é pé frio, Pedro Lino é pé quente. Coitado do Wendel Coral, né? Mas só pra lembrar, viu, gente, que todos os jogos em Campinas que o Wendel Coral está aqui nessa mesa, o Pedro Lino está no estádio. Então, Pedro Lino, eu posso também entender que o seu problema é ir pro estádio. Então você não vai mais pro estádio. Mas então, jogo fora quando ganhou... Não, mas aí é no estádio. Nosso negócio é no Majestoso, cara. Se você quiser sair do rebaixamento fora de casa, esqueça. Esqueça. Me coloque no estúdio que a gente sai do rebaixamento. Tchau. Aí você quer que o Wendel Coral vai pro estádio, é isso? Não, o Wendel Coral fica um pouquinho na geladeira só pra sair e depois volta. Nossa, Coral, o cara tá queimando você no ar, velho. Vai pra geladeira, meu filho. É pé frio tem que deixar longe. Já é pé frio, se ele for pra geladeira, mas olha, se isso for a condição pra gente não cair, o Wendel Coral, até 2025, velho. Pode colocar ele nos jogos. Não, aí é 2025 mesmo. Bora, vamos lá então. Então é o seguinte, ó. Paysandu tá empatando com o Curitiba, hein? Pelo placar de 1-1, Série B deste Campeonato Brasileiro. Botafogo também tá empatando com o Ituano. Só que lá, atenção, hein? Atenção. O Botafogo tá empatando com a equipe do Ituano pelo placar de 0-0. Mas o Botafogo... Não, o Botafogo não tem jogador expulso, não. Ou tem? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem. O Botafogo tem um jogador expulso, né? Botafogo tem jogador expulso, portanto, atenção, um jogador do Botafogo expulso. Vai começar, já começou o segundo tempo, inclusive, porque esse jogo, ele começou às 8 horas da noite, né? Esse jogo. O Carlos, oi. Quem foi expulso do Botafogo foi o Carlos Manuel. Carlos Manuel. Estamos com 9 minutos do segundo tempo, tá 0-0. 9 minutos do segundo tempo. Em Belém do Pará, 37 do segundo tempo, 1 pro Paysandu, que tem um jogador a menos, hein? Tem um jogador expulso aí, Curitiba 1. Ponte Preta venceu o Brusque 2-0. Vila Nova venceu o Amazonas por 1-0. Santos venceu o Ceará 1-0. Dom Horizontino venceu o Avaí 2-0. A Chapecoense perdeu em casa pro Goiás 4-0. O CRB em casa perdeu pro Mirassol pelo placar de 1-0. A rodada está perfeita pra Ponte Preta. Pra ficar melhor, só a derrota do Paysandu aí pro time do Curitiba, né? Mas a derrota tá perfeita, porque entre Botafogo e Ituano, né, Corsato, a gente sempre diz que não seria legal alguém vencer aqui, porque se o Ituano vence, ele vai a 34 pontos, né? Tá ficando com 32. E se o Botafogo vence, passa a Ponte. Então aí o melhor, né, nesse momento é o empate, né, Marcelo, para as duas equipes. Deixa o Ituano lá embaixo com 32, a Ponte abre 6 do Ituano, que é o 19º nesse momento, e tá abrindo também um pontinho aqui da equipe do Botafogo, né? O resultado é quando jogam duas equipes da parte de baixo da tabela, pra Ponte Preta, né, pra nós, o melhor é o empate. Por exemplo, na próxima rodada vai ter Brusque e Chape. É melhor dar empate aí, cara. É melhor dar empate aí, né? Aí, a segunda melhor coisa é a vitória do Brusque, né? Porque aí a Chape
não vai passar a Ponte Preta se a Ponte perder Próxima para a rodada, equipe do Mirassol. Próxima rodada não tem confronto de times que estão brigando pelo mesmo objetivo na parte de baixo. Não é Brusque e Chape? Deixa eu ver aqui, só esse. Esse tem. Pô, falei, não, tem Brusque e Chape, vai ser terça-feira, na verdade, às 7 horas da noite. Mas já é pela rodada 34. Eu tava dando uma olhada aqui, ó, a Ponte joga contra o Mirassol, né? Objetivos distintos e diferentes na competição. O Paysandu joga contra o Ceará, mesma coisa, objetivos distintos e diferentes na competição. É aonde? Na Curuzu? No Ceará e Paysandu é fora. O Paysandu tá jogando em casa hoje. Castelão. Curitiba e CRB em Curitiba também distintas os objetivos. O Curitiba ainda quer o acesso, né? Sim, mesmo com esse empate ainda quer o acesso. O Ituano joga em casa, atenção, contra o Santos. Ituano e Santos. Né, objetivos bem distintos. O América joga contra o Sport, aí é parte de cima da tabela. Goiás e Operário também é mais do meio pro meio da tabela. Goiás e Operário é feliz 2025. Brusque e Chapecoense, você acha mesmo? Eu acho que o Goiás ainda tá na briga ainda. Não, tá nada. Brusque e Chapecoense, aí sim, esse é um jogo, e é clássico lá, hein, gente? É clássico lá. E vai ser no Augusto Bauer? Vai ser no Augusto Bauer. Cara, não vai ser fácil pra Chapecoense, dá pra entender, né? A Chapecoense ganha do Santos, cara, e perde em casa pro Goiás daquele jeito. Jogar com o Brusque, jogar com o Paysandu na casa deles é muito difícil. E o Paysandu é um time que vende muito cara a derrota, cara. O Amazonas joga contra o Botafogo, esse jogo em Manaus, e o Guarani pega o Novo Horizontino. O Amazonas também é feliz 2025, né? Sim, o Amazonas é meio de tabela já, né? Amazonas é meio... Se a gente fala aqui que 44 a pontuação necessária, né? O Amazonas já conseguiu, já está resolvido. Pois não. Temos Nenê Santana. Tá, já começou a entrevista, o Gabriel Ribeiro tá preparando, sem estresse, tá bom, Gabriel? Pode colocar lá do começo, não tem problema. Porque se a gente fala aqui, Corsato, que 44 é o corte, o Amazonas já tem 45, né? Então, feliz 2025 pro Amazonas. O Avaí, olha só que coisa interessante. Ainda não, porque tem 43. O Avaí já não briga mais pelo acesso, mas, cara, o Avaí precisa de 1 ponto em 5 jogos, né? Eu não vou colocar o Avaí aqui no bolo, não. Eu tiro o Avaí também. Não vou colocar o Avaí, 2025 pro Avaí, hein? Mas também não tem chance de classificação mais, né? Não consegue mais classificar. O Curitiba tem 48, por isso que acho que o Curitiba ainda tem chances. Apesar do Mirassol ter 56, são 8 pontos, mas ainda tem 15 pontos em disputa. Mas o Mirassol é o quarto? O Mirassol é o quarto, com 56. E o Curitiba tem quanto? O Curitiba só tem 48. Não, então já era também, cara. Feliz 2026, 25 pro Curitiba. E a diferença é muito grande. O Mirassol, Marcelo, pra você ter uma ideia, o Mirassol, o terceiro e o quarto tem 56. O quinto é o Vila Nova com 52. Já tem entrevista coletiva? Bora então, técnico Nenê Santana. Vamos lá então. Fez muito bem em tirar o time daqui de Campinas, porque a pressão era muito forte. E a gente sentiu, principalmente no começo do jogo, que essa pressão ainda estava sobre as costas dos jogadores, né? Mas no segundo tempo, ele mais leve, começaram a se soltar e o resultado foi esse, né? Foi uma vitória inquestionável. A gente só deixou de fazer alguns gols até, né? Mas assim, eu estou bem satisfeito, não tanto pelo resultado, mas pelo desempenho e pela desenvoltura do time. Nenê, boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan dos Campinas. Você falasse um pouco sobre o Elvis. Muito se falou após a demissão do Nelsinho Batista sobre esse jogador. E você colocou ele em campo hoje como camisa 10. E a atuação dele, principalmente no segundo tempo, é o que a torcida espera. Teve uma conversa com o Elvis após a demissão do Nelsinho. Essa volta dele ao time principal? Obrigado. Na verdade, antes do derby, o Elvis estava com a expectativa de jogar como titular. E isso não aconteceu, devido às escolhas do Nelsinho, que a gente até apoiou a escolha do Nelsinho. E o Elvis ficou chateado, é normal, né? Ele quer jogar, ficou chateado, só que ele poderia ter amenizado um pouco essa raiva, essa chateação que ele estava. E aí nós percebemos a mudança de comportamento dele durante a semana, antes do jogo do derby, e aí acarretou na derrota, não que ele tenha sido culpado. Mas depois do jogo, na segunda-feira, eu chamei o Elvis, conversamos. Ele é um cara que tem uma importância, você não sabe
o tamanho da importância que ele tem sobre o elenco. Ele é um espelho, além da parte técnica, que ele é realmente fora do comum, é um dos últimos jogadores tipo da antiga geração, né? Mas a personalidade dele e a influência que ele tem sobre o grupo é muito grande. E eu fiz a ele enxergar isso. E ele falou, não, Nenê, pode contar comigo, que eu vou te ajudar, eu vou correr, vou dar o máximo que eu puder. E aconteceu isso. Às vezes ele não consegue chegar numa bola pela condição física dele, mas ele falando dentro de campo, orientando, ele é muito importante, muito importante. Então, toda vez que ele tiver em condições de jogar, ele vai jogar. É lógico que se tiver que correr para ele, nós vamos ter que correr. Antigamente a gente corria, no meu tempo, a gente corria pro de cá, né? O de cá resolvia pra gente. E o Elvis é um jogador que resolve. Quando ele tá bem, quando ele tá com a cabeça boa, ele resolve. E eu agradeço a ele pela ajuda que ele me deu. Nenê, boa noite. Vinícius Abarca, TV Bandeirantes. Eu queria que você falasse também sobre a importância dessa vitória, pensando no lado psicológico do time, né? O quanto que esses 3 pontos aqui hoje contra o Brusque ajudam o lado mental da equipe, pensando nessa reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Além da parte mental, né? Como foi um jogo muito seguido um do outro, tanto é que ontem eu pude treinar 15 minutos só. E não dava para fazer nada, os jogadores estavam exaustos, né? Então, assim, o cuidado que a gente teve, principalmente pela parte física. A parte mental também foi importante, porque o Marco ajudou, conversou com eles, eu também conversei com todo o elenco. Assim, essa recuperação foi mais na conversa do que no treino. O treino quase foi zero, mas a conversa, a união e mostrar para eles o que era necessário entrar no campo de cabeça aberta, com alegria, cabeça leve, sabia que ia ter pressão. E eles conseguiram superar essa pressão, principalmente no segundo tempo, né? É como eu falei, no primeiro tempo eles entraram bem preocupados, com receio de errar, mas depois eles se soltaram e o resultado veio. Agora, você falou do tempo, e tem um tempo pequeno novamente para o próximo jogo, uma viagem longa, Mirassol brigando pelo acesso, você não tem o Gé, perdeu o Gabriel Novaes, como você pensa montar esse ataque da Ponte Preta, e se você já está trabalhando o seu psicológico para seguir sendo técnico interino da Ponte até o final do campeonato? Bom, quanto ao próximo jogo, a gente sabe que é muito difícil, muito complicado, mas eu não descarto a possibilidade da gente conseguir um resultado positivo. Eu tenho que pensar assim, tenho que passar isso para os jogadores. Perdi jogadores importantes, mas a gente vai dar um jeito com o elenco que a gente tem. A gente pode mudar de esquema, isso daí a gente vai dar um jeito esses 2 dias. Não vamos ter muito tempo para treinar, mas vamos ter tempo para pensar, para de novo unir os jogadores e deixar ele cada vez mais leve. Essa vitória nos tirou, né, de uma zona não muito cômoda, mas agora deu uma aliviada, mas não acabou nada, né? Ainda tem muita coisa, tem muito campeonato e a gente não pode pensar que essa vitória vai resolver tudo. Não, tem muita coisa para resolver. E quanto à minha permanência, eu não penso nada disso. O Marco é meu amigo particular, eu estou aqui com ele desde quando ele assumiu e a gente sempre teve uma amizade muito restrita. Desde a última passagem dele como diretor, né? A confiança é mútua e assim, eu não poderia deixar de atender um pedido dele. Ele estava com dificuldade, está com dificuldade para contratar treinador, então assim, enquanto ele me pedir, eu vou fazer, porque eu não posso deixar ele na mão, principalmente a Ponte Preta também. Você falasse um pouco sobre a lateral direita. No primeiro tempo você colocou o Luiz Felipe e no intervalo você mudou pelo Igor Inocêncio. Você pretende já na próxima rodada manter o Igor Inocêncio ou dar mais uma nova oportunidade para o Luiz Felipe? Obrigado. Eu acredito que o Luiz foi suspenso, ele levou o 3º cartão amarelo, então o Luiz está fora. A minha dúvida seria o Igor e o João, né? Mas o João, ele mostrou em alguns jogos um desenvolvimento muito bom, só que é um garoto, né? Em um jogo difícil, um jogo pegado, e a gente talvez poupe o João Gabriel. Então a minha intenção é colocar o Igor, né? Mas o Igor também tem que ser um jogador que a gente tem que conversar, principalmente em termos de posicionamento, principalmente a hora que ele vai defender. Ele tem uma certa dificuldade, porque ele é mais ofensivo do que defensivo.
caso contrário do Luiz. O Luiz é um jogador mais defensivo, por isso que eu optei pelo Luiz iniciar o jogo. Tanto é que depois o Luiz cansou, né? E ele estava com cartão, e eu botei o Igor e ele foi muito bem. Apesar que em 2 ou 3 oportunidades, se eu não me lembro, eles fizeram jogada pelo lado dele, mas isso aí a gente vai corrigir com o tempo. Nenê, já é suspenso, né? E o Gabriel Novaes também hoje. Claro, acabou de acabar o jogo, mas já dá para ter uma ideia do que fazer no sistema ofensivo da Ponte no duelo contra o Mirassol no próximo sábado? Talvez improvisar o Renato ali de centroavante? O Renato é um jogador que estava sendo utilizado muito pouco, mas é um jogador que tem uma estrela, né? Ele faz gol, não está muito bem fisicamente, eu não digo que a preparação física está mal, mas ele mesmo está muito tempo sem jogar, mas ele é inteligente, é um cara que eu estou pensando mesmo em botá-lo, né? Mas aí eu tenho 2 dias, 3 dias para resolver, mas eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu não posso jogar talvez do mesmo jeito que eu joguei aqui, porque o Mirassol é uma outra equipe, é uma equipe que está lá em cima, e aí a gente vai ter dificuldade. Eu não posso ir lá também com o braço aberto e sendo índio, atacando. Então nós temos que ter cuidado, porque eu pretendo pontuar lá. Valeu, rapaziada. Obrigado. Beleza? Valeu, obrigado, viu? Ô, Carlos. Eu tava ouvindo a entrevista do Elvis e agora a entrevista do Nenê. Não sei se você teve a mesma percepção. Vamos lá. O Elvis falou que estava fechado com o técnico. Sim. E o Nenê deu a entender que o Elvis não correu e o elenco ficou meio bravo, meio... O que eu entendi foi o seguinte. Até o derby, tava tudo certo, né? E aí teve esse descontentamento. É a mesma coisa, Pedro Lino, e eu já passei por isso, quando você toma conta de uma equipe, às vezes, por exemplo, tem um evento que é mais importante do que o outro, e dependendo de quem você coloca, o outro fica chateado, dá uma esmorecida, entendeu? Então, o que aconteceu? E pelo que o Elvis falou, porque o Elvis não é possível que ele seja um excelente ator, né? Então, vai acabar a carreira, ele vai ser ator de novela da Globo. Porque ele fala, tínhamos um excelente treinador, tínhamos um excelente técnico. E jogador não fala isso, né? E eu não conseguia ajudar ele. Mas aí veio o Nenê, né? E fala do derby específico. O Elvis queria jogar o derby, mas ele queria ser titular. Ele queria ter entrado como titular. E que o Elvis é um dos líderes do grupo, todos nós sabemos. Tanto que quando acaba o jogo, ele cumprimenta todos os jogadores. O Elvis faz isso. Tanto que o Emerson Santos estava caído no chão. Ele vai lá e põe a mão no Emerson e parabeniza ele. Que o Elvis é líder do grupo, a gente sabe. Que o Elvis tem ascendência à diretoria, nós também sabemos, né? Isso aqui é uma informação. O Elvis é amigo, virou amigo do Eberlin. E, cara, o Eberlin, ele tem vários colegas, mas amigos ele tem poucos, né? E o Elvis é um dos, né? E olha que o Eberlin é patrão do Elvis. E às vezes, por vezes, deve pro Elvis. Porque, por exemplo, essa é uma informação, o Elvis tem dinheiro para receber da Ponte lá de 2023 ainda. Mas mesmo assim, ele tem o Eberlin como amigo dele. Então ele é um líder do grupo. Cara, nesse momento, o que a Ponte tem? Nós temos 5 jogos, né, agora. É abraçar, cara. É abraçar. A Ponte fez 38 pontos agora. A Ponte ganha de um adversário direto. E ela tem que fazer mais 6 pontos em 5 jogos. Mesmo com esse time ruim aqui, foi o que eu falei quando eu assumi a transmissão. Mesmo esse time ruim aí da Ponte já fez coisa melhor do que esse segundo turno. Então, poxa, hoje são 6 pontos em 15 possíveis, né? Mas eu tive a mesma leitura que você. O Elvis ficou chateado porque não jogou. E não foi só ele. O Renato também na entrevista fala, poxa, eu errei aqui, falei Sampaio Correia. Obrigado, Marcelo, por me corrigir. Ele entra como titular no jogo contra a Chapecoense, que a Ponte também não jogou porcaria nenhuma. E depois ele não joga mais, o Renato. Isso não é bom pro jogador, cara. Nenhum jogador gosta, né? Não. Eu conversei com um amigo que está no Japão. Eu não vou falar o nome dele porque ele não eu nem falei que ia falar isso. E o cara tá no Japão há 10 anos. Já. E ele me disse uma coisa, ele falou, Corsato, sabe o que acontece com o Nelsinho? O Nelsinho tá acostumado demais aqui no Japão. E no Japão, o japonês ele é sincero.
O japonês, ele é sincero demais. E o Nelsinho trouxe essa cultura da sinceridade. Só que pro jogador brasileiro, cara, que é mimizento, você não pode fazer o que o Nelsinho estava fazendo. Você não pode, você tem que gerir o seu grupo. E aí, quando você não gere o seu grupo, você gera uma crise dentro do grupo. E fontes me disseram, Carlos, que o Nelsinho perdeu a mão do elenco no jogo contra o Amazonas. O Eberlin, né, na entrevista que ele deu ontem pro Carlos Batista, na Band, ele esbraveja e fala que não tem essa de perder elenco. Eu também acho que não perdeu o elenco, Ele não. fala que não tem essa claro de que vai perder ter o elenco. Um outro jogador de biquinho, normal, cara. Você tem no elenco 35, 40 Agora, o que jogadores. eles quiseram mostrar, por exemplo, levando o Hakim pro banco de reservas hoje? Eu acho que levaram o Hakim um pouco mais pra acalmar a torcida do que alguma outra coisa. Então, mas aí você põe na conta do Nelsinho, ó, ele não tá levando... Mas não jogou. Mas foi pro banco, nem pro banco Nem ia, pro Marcelo. banco E ele poderia ter entrado, não entrou também. Não sei não se o Nenê não vai com 3 zagueiros lá pra Mirassol, hein? Vai jogar Ele falou de mudar o esquema. É, hein? não, vai mudar o esquema. Ele falou de mudar o esquema. Vai Ou o 3 volantes. Vai o Matheus Silva ou o Sérgio Rafael. Mas se o Joilson tiver contundido, aí vai ter que... Aí vai ter que mudar mais a zaga, né? Se ele for com 3 zagueiros. Ou 3 zagueiros ou 3 que volantes. o Castro pode jogar de zagueiro também. Né? Ou também. 3 volantes. Também. Se bem que hoje o Castro, no momento você me chamou pouco, Marcelo, no jogo, né? Você chamou como Primeiro tempo, menos ainda. Mas no segundo tempo, se você precisa... aliás, vou falar aqui, é sinceridade, né? Vou falar no ar. Pra você ir lá pra aquele novo projeto, você precisa dar uma melhorada nisso, porque o comentarista precisa falar, viu? O comentarista precisa falar, mas você chamou muito pouco. Não, mas não em tem dado, novo projeto, em não. dado, O projeto é aqui, em Carlos. dado momento do jogo, o Castro entrava como terceiro zagueiro, viu? Jogando como terceiro zagueiro hoje. Eu tá? não, de boa, cara. De boa, assim. Eu não tenho confiança do Castro como zagueiro. Aliás, os zagueiros da Ponte eu confio pouco. E o Paysandu virou o jogo com um a menos, Carlos. O Paysandu virou 2-1, passa a Ponte Preta na tabela de classificação. Vamos fazer o seguinte? Eu falei que o Coritiba não subia. O Coritiba feliz 2025. Ficou muito longe agora. Agora tem 48 pontos, está a 8 pontos do quarto colocado, que é o Mirassol. Vamos lá, se a Mas Ponte está a 8 8 pontos do terceiro também, que é o Sport. Se a Ponte tá a 8 pontos Caía. não, mas aí a gente tá do fazendo... time, do primeiro time. Se a Ponte tá acima 8 pontos, o primeiro time que tá na zona do rebaixamento... A Ponte não a caía. Ponte não Então, caía mas aí, mais. peraí, né? Estamos falando de time que tem performance, né? O Curitiba, a gente pode dizer que ele pode tirar esses 8 pontos, porque o Curitiba vinha performando no campeonato. Então aí a briga lá em cima, a pontuação aumenta. Matematicamente não está, mas está praticamente virtualmente. Daqui 2 rodadas, nós teremos aí 5, 6 times que é feliz 2025. E aí faz diferença, tanto lá em cima quanto lá embaixo. Claro que faz. Quanto lá embaixo. Porque Por exemplo, a Ponte vai jogar com o Avaí. O Avaí na última rodada. O Avaí tem 43 pontos, ele não sobe mais. Ele precisa de mais um ponto para não cair matematicamente. Até o jogo contra a Ponte ele já fez esse ponto. E tem outros aí, Curitiba, Amazonas, né? Sim. Curitiba, Amazonas, Sim. que é mais Goiás, né? São times que feliz 2025. Então para eles tanto faz como tanto fez ganhar, perder, empatar. E o Avaí, por exemplo, o técnico do Avaí, o Emerson Moreira, Enderson Moreira, ele falou que já vai começar a planejar 2025. O que significa isso? Não, mas é claro. Vai começar a testar jogador. Mas é claro, com 43 pontos, faltando 5 para terminar o campeonato, 5 jogos, não vai falar que você vai cair. Não, ele falou que então, já vai prospectar subir não sobe 2025. mais. Então vai prospectar 2025. Então, ele vai mexer muito no time, vai começar a fazer teste. O Paysandu venceu por 2-1, Botafogo está empatando a duras penas com o Ituano, pelo placar de 0-0. Operário e América estão jogando agora, 0-0, 4 minutos. Esse jogo começou às 9h30, 4 minutos do primeiro tempo. Paysandu passou a Ponte, né? Paysandu passou a Ponte. Então, nesse momento, se o Botafogo não vencer o Ituano, a Ponte ganha a posição de Chapecoense, CRB e Botafogo. A Ponte ganha 3 posições. A Ponte pula da 17ª para a 14ª colocação. Se o Botafogo vencer o Ituano, aí a Ponte fica na 15ª colocação. Se o Botafogo vencer o Ituano. Nesse momento a Ponte é 14ª colocada no Campeonato Brasileiro desta Série B. Gente, eu tenho mais meia hora de programa só e tenho muitos quadros, tá? Então vamos lá, vamos dar uma passada aqui. A Ponte Preta nesse momento, o primeiro time na zona da degola é o CRB, com 36. A Ponte agora abre 2 pontos do CRB e coloca a Chapecoense e, por enquanto, o Botafogo
no meio também. Eu falei aqui que não haveria possibilidade da Ponte Preta entrar na zona da degola, perdendo para o Mirassol. Há possibilidade sim, mas também há possibilidade, mesmo que ela perca para o Mirassol, dela não entrar na zona da degola, né? Então são muitas contas que nós temos que fazer. O fato é que a Ponte tem um jogo muito importante, né, contra o Paysandu. Se Brusque e Chapecoense empatarem, a Ponte não vai para a zona da degola. Só esse resultado. Porque a Chapecoense não vai passar a Ponte, o Brusque também não. E aí já tem Ituano e Guarani atrás da Ponte. Deixa eu dar uma olhada aqui. Mas aí, assim, a Ponte, ela vai precisar de resultados, né? Não, se ela perde pro Mirassol. No caso, por exemplo, aqui, vamos focar só no jogo do Brusque contra o Chapecoense. Brusque e Chapecoense empatam 1-1. A Chapecoense só não pode ganhar. Então, não se vai passar ou perder, não passa. O Brusque também não passa não a Ponte. Passa. O Brusque tem e aí 33. Já vai ter Ituano e Guarani atrás da Ponte. Sim, a Ponte então, não entra. A Ponte não entra na zona do Ponte não entra na zona. Mas assim, mas eu tô dizendo assim, o que eu coloquei é que a Ponte, mesmo que ela perdesse, independente dos resultados, ela não entraria na zona da degola. Sim. Não é independente dos resultados. Ela precisa que a Chapecoense não vença o seu jogo. Isso. Que o Botafogo, por enquanto, também não vença o seu jogo, né? O Botafogo está empatando com a equipe do Ituano pelo placar de 0-0. E a situação do Ituano vai ficando ainda mais complicada, porque o Ituano, por exemplo, ele tem 32. Ele está ficando a 5 pontos do primeiro time fora da zona da degola nesse momento, que é o Botafogo. E faltam 15 em disputa, né? A vantagem do Ituano é que ele tem um bom número de vitórias. Isso, 9 contra 7 do Brusque, 8 do Guarani, e aí 9 do CRB e 8 do Botafogo. Então é o seguinte, na próxima rodada, se Chape e Brusque terminarem empatados, a Ponte pode perder do Mirassol, que não vai para a zona do rebaixamento. Mas vamos lá, se Chape e Brusque empatam e a Ponte Preta ganha do Mirassol, a gente vai abrir um bom número de pontos, quase que uma rodada, vai ficar faltando 4 para terminar o campeonato. Quer dizer, uma gordura no final que seria muito importante. Então, é o seguinte, tem que ir para Mirassol como franco atirador? Tem, mas tentar buscar alguma coisa lá, cara. Tem. Vai ser difícil? Vai ser. Vai. O Mirassol é favorito? Eu reputo o jogo do Sport. Mirassol e Sport, eu entendo que a Ponte não vai conseguir nada nesses 2 jogos. Mas a Ponte vai ter mais 3 jogos aí para conseguir 6 pontos. Perdeu pro Operário em casa. Sim. Só que o Operário, né, tem 48 pontos no momento, é o 8º colocado, né? O futebol do Operário é diferente do futebol da Ponte nesse momento. Mas vamos lá, 9 da noite, mais 38 minutos, o Gabriel Ribeiro vai soltar o último intervalo. São 3 minutos para concessionária Sim, para restaurante do Dadá e também para Hipercap Brasil. Meu ponto aqui, agora puseram um ponto, né? Tá pedindo para liberar o repórter Pedro Lino. Então deixa eu liberar aqui o repórter Pedro Lino. Seu destaque final, Pedro Lino, tá voando, hein? No estúdio, a vitória da Ponte. Grande Pedro Lino, voa borboleta, seu destaque final. Meu destaque final é mais uma vitória da Macaca na Série B, né? Agora longe da zona de rebaixamento. E a Macaca volta a campo, Carlos, no próximo sábado. Isso. Às 5 horas da tarde no Maião, Mirassol e Ponte Preta. Você vai lá, não? Eu prefiro evitar a partida, é melhor muito evitar, longe, né? É longe. É muito longe, 5 horas de viagem. Eu fui pra lá, se não me engano, no do Paulista. ano passado, né? Paulista, pô. Do ano passado, né? Foi. É muito longe, dá não. Tô fora. Então tá bom, Pedro Lino. Próximo jogo da Ponte, então, no sábado, 5 da tarde, contra o Mirassol fora de casa. É isso? É isso. Valeu, Carlos. Abraço, menino. Valeu, Marcelo. Obrigado, valeu, Gabriel. Um abraço, tamo junto. Um abraço. Tô chamando ele de menino porque tem idade pra ser meu filho. Valeu, Pedro. Grande abraço pra você e obrigado aí por estar conosco. Vamos pro intervalo. Voltamos com as notas do jogo e o Melhor em Campo. Você vai participando aqui no YouTube. Já vou dar voz pra você, torcedor da Ponte. Ganhamos, hein? Ponte 2, Brusque 0. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Total Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui
Cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda-feira às 9 da noite. Inscreva-se no nosso canal Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Com o seu apoio, podemos salvar vidas com uma solução muito simples. Esse alimento terapêutico contém vitaminas e nutrientes essenciais que ajudam as crianças a se recuperarem da desnutrição. Ajude o UNICEF a entregar esta simples solução que salva a vida de milhões de crianças. Com apenas R$1 por dia, podemos fornecer 20 sachês de alimento terapêutico todos os meses para as crianças que mais precisam. Doe agora. Acesse doeunicef.org.br. Para salvar uma vida, basta um passo. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Estamos apresentando Fim de Jogo. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Bom, estamos com 9 da noite, mais 44 minutos, 32ª rodada Série B, 33ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte Preta venceu, a Ponte venceu o Brusque pelo placar de 2-0 e o Ituano fez 1-0 para cima do Botafogo. 36 segundo tempo, Botafogo com um jogador expulso, né? Tá perdendo o jogo e tá entrando no Z4 nesse momento, com 36 pontos. O Ituano tem 34. Olha o Ituano, hein? Passa o Brusque, sai da 19ª colocação, vai para 18ª colocação. E olha, o Brusque pode virar lanterna do campeonato. Olha, essa derrota do Brusque hoje pode complicar a vida do Brusque, hein? Porque se o Guarani vencer o Sport amanhã, o Guarani vai a 34. E aí o Brusque vira o novo lanterna da competição. Muito bem, muito bem. Agora vamos fazer aqui os quadros do fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Bora lá então, vamos eleger o craque do jogo. Marcelo, pega uma caneta aí, um papel, porque eu vou aqui na nossa audiência, você no YouTube pode mandar mensagem pra gente, tá bom? E eleger aqui o craque do jogo, porque daqui a pouco tem as notas do Marcelo, tá bom? Akira Miyamoto, Ufa, 3 pontos. Aliás, quero agradecer você do YouTube, porque o YouTube é o que fica, né? A minha narração tá colada junto com a narração dos caras aqui de Campinas, de todos de Campinas, aí nesses sites que coloca, que faz o compilado com as narrações do derby, né? Obrigado, nem conheço o canal lá, mas colocaram lá a narração que eu fiz do derby lá. Muito obrigado, viu? Eu só tenho que agradecer, mas isso vai muito pela nossa audiência, né? O derby deu quase 20 mil visualizações no YouTube. Muito obrigado,
né? Eu falei aqui no dia do derby que algumas coisas, né, fazem com que às vezes a gente esmoreça. Mas aí você vai para os números, cara. E aí fala, poxa, não é possível, né? A gente tá no caminho certo, né? Muito obrigado, viu? Você que gosta, você que não gosta, mas você que dá o acesso no YouTube. Porque o YouTube não tem essa, sabe? Se você entra para você, deixa eu ver lá os corsatos, né? Sofrendo com a macaca. Eu detesto esses corsatos, mas não importa. O número lá conta, o seu número conta. Então, mesmo que você deteste a gente, muito obrigado, tá? O torcedor da Ponte eu sei que muito pouco, né? Tem esse sentimento. Mas o adversário eu entendo, né? Entendo e talvez se tivesse do outro lado também, talvez teria esse mesmo sentimento. Então eu entendo. Mas muito obrigado, viu? Muito obrigado pelos números no YouTube. Teve um dos jogos aí que nós somos líder absoluto e olha que Campinas tem uma imprensa muito qualificada. Eu tenho orgulho de dizer que trabalho na imprensa campineira, que já fiz parte do rádio campineiro, né? Tenho orgulho de dizer que sou radialista e trabalho aqui para a imprensa de Campinas. E aqui é muito forte o negócio. Aqui a pegada é lá em cima. Então, muito obrigado você que dá essa audiência pra gente aqui no canal do site Futebol Interior, tá? Muito obrigado. No canal de áudio, então, arrebentamos o derby. Muito obrigado. O Gustavo Carvalho, eu falei que o Curitiba tava louco para entregar na paçoca. Neuri Menezes, Paysandu virou merecidamente. Curitiba, 1 a mais, parou de jogar. Macaquina mortífera. Valeu, a mensagem tá lá, viu? Macaquina mortífera. Gustavo Carvalho, me ajuda a te ajudar, meu amigo, tá dizendo ele aqui. Roberto César Santos, gente, vota no melhor em campo. Tá na cara que o Nelson tava queimando com o elenco. Depois dessa declaração do Nenê, não ficou nenhuma dúvida disso. Roberto César acredita no Brusque e já rebaixou a Ponte faz umas 5 rodadas. Porque você podia ser mais um otimista, né? Pro time que você torce. Avaí cumpre tabela na última rodada com a Ponte. Talvez o Vila esteja fora lá também. Só que o Avaí joga contra o Botafogo, viu? Também, a gente tem que olhar isso aqui, tá? Renata Dalgala, a Ponte não cai, acredito na minha macaca. Gustavo Carvalho, isso Renatinha, pensamento positivo sempre. Wilson Correia, tomara que a Ponte não caia, mas ainda não podemos afirmar isso. Podemos afirmar sim, pensamento positivo e fé, diz aqui a Renata Dalgala. Eu tô lendo as mensagens porque não tem voto. Silvana Pereira, se não tiver voto, nós vamos eleger aqui eu, Marcelo e o Gabriel Ribeiro. Gustavo Carvalho, um pouco de fé e otimismo não faz mal para ninguém. Exatamente, Gustavo, diz a Dalgalo. Akira Miyamoto, boa noite, time FI, ufa, 3 pontos. Wilson Correia, Berlim afirmou que a Ponte não cairia no Paulista, o que aconteceu? Então, prudência e humildade sempre bem-vindo. Roberto César Santos, tem que vencer Paysandu Esporte, não tem jeito. Fábio Almeida, será que vem outro treinador? Até sábado não. Gustavo Carvalho, Paysandu passou a Ponte, mas temos o confronto direto ainda. Macaquina mortífera, precisa vencer todos. Renato, não. Renato, a Ponte precisa fazer 6 pontos, 44 não cai. O Wilson Correia, ser positivo e otimista todos temos que ser, apenas não podemos afirmar uma condição que não está consolidada. Então não podemos afirmar que a Ponte já caiu, né? Como muita gente também, e eu na hora da macaca da segunda-feira, moralmente disse que a Ponte estava rebaixada, não matematicamente. O Wilson Correia, tá dizendo, bom descanso, Pedro Lino, e volte sempre. Renata Dalgalo, é isso aí, Gustavo. Wilson Correia, sim, cai depois que ficar contratada a queda. Até os irmãos ainda não caíram, e é verdade mesmo. Nilson Paulino, Carlos e Marcelo, vocês estão equivocados. Se a Ponte perder para o Mirassol, basta a CRB perder do Curitiba, que ele se mantém fora do Z4. Nilson Paulino, você que está equivocado, né? Porque a parada é no jogo do Brusque contra a Chapecoense. Não, então, mas peraí, se o CRB perder também, se um desses adversários perder, é claro que Brusque ou Chapecoense, um deles, mas o Brusque já está atrás da Ponte, já ficaria atrás da Ponte. A Chapecoense passaria a Ponte. Sim, não, o CRB está atrás da Ponte. Também, então, ô Nilson, mas é que a gente está focando num jogo só. Mas não é isso. Eu comecei falando que, mesmo que tudo desse errado na rodada, a Ponte não entraria na zona da degola. E aí o Marcelo focou no jogo, Nilson. Focou no jogo. Mas tem tudo isso também. Basta o CRB não ganhar o seu próximo jogo, pronto. Não precisa nem pode até empatar. Se o CRB não ganhar o seu próximo jogo, bingo, a Ponte também não entra na zona da degola. Tá certo você, Nilson. Qual é a moral da história? A moral da história é que a Ponte
a gente entendia, né, e eu tô com o Carlos aí, que mesmo que ela perdesse pro Mirassol, ela não ia pra zona do rebaixamento, não. Aí ela precisa de resultados. Não, ela precisa de resultados. Dos adversários. A minha fala foi que talvez, mesmo perdendo pro Mirassol, a Ponte, independente dos resultados, a Ponte não estaria na zona da degola. Se der tudo errado, ela estaria na zona da degola. Né? Mas ela precisa só, por exemplo, que o CRB não vença e que a Chapecoense não vença seu jogo. Chapecoense pode, por exemplo, empatar. E o CRB também. Eles podem empatar que a Ponte não entraria na zona da degola nessa rodada. Tá bom, Nilson? Obrigado. A vitória do Ituano muda tudo também, né? Porque a vitória do Ituano, ela põe o Botafogo na zona da degola e tira o CRB, rapaz. Tira o CRB. E por que ela coloca o Botafogo? Porque o Botafogo só tem 8 vitórias. E o Botafogo tem mais pontos do que o Ituano. Então, pra Ponte Preta não ficou tão ruim. Do fritar dos ovos. A pior vitória seria do Botafogo. A pior vitória seria do Botafogo. Isso. Né? Só que é aquilo. Coloca mais um time aí na disputa pela permanência, né? Porque o Ituano, se ele não ganha hoje, vai ser muito difícil ele se recuperar, né? Mas ele ganhando hoje, ele vai de novo pro pau, ele vai pra disputa. Cara, tá todo mundo aqui. Até se o Guarani perder amanhã pro Sport, ele tá rebaixado? Não. Não, porque vai faltar 5 jogos ainda. 5 jogos são 15 pontos. E a distância pro primeiro time fora da zona da degola é 5. 5 pontos. Se o Guarani ganha amanhã, ele vai ficar a 2 da zona da degola. Sim. A 2 de sair da zona da degola. Isso. Ou seja, uma rodada. Guarani tá praticamente voltando pro campeonato se vence o Sport amanhã. Vai a 34 pontos e sai, inclusive, da última colocação. Coisa que não acontece há 25 rodadas. Sai da última e da penúltima. Não, da penúltima. O Brusque atrás dele. Não, da penúltima não. Ele sai da última, da penúltima. O Ituano é o penúltimo. O Ituano tem 18. Tem 34. Só que o Ituano já tem 10 vitórias. E o Brusque? O Brusque, não. Ele vai sair da última colocação. Vai deixar o Brusque, verdade. Vai deixar o Brusque na zona da degola. Verdade. Então vamos lá. Agora já tem voto para melhor em campo aqui. O Wilson Corrêa diz até o Guarani ainda não está rebaixado. Então vamos lá. O Wilson Corrêa, Viviane Cristina, melhor em campo, Elvis. Neuri Menezes, Elvis, mais lento e melhor em campo. Quem mais aqui? Renata Dalgalo, Elvis, craque do jogo. Wilson Corrêa, Elvis, melhor em campo. DJ Digo, Elvis, foi o melhor, salvou o resto do time. Não sei como o Iago é titular nesse time. O Roberto César Santos está dizendo que acha que o Botafogo vai. Renato Bueno, melhor em campo, Elvis. Marcou aí, Corsato? Tô marcando. Gorila Raiz, melhor em campo, Elvis. Já vai ganhar. Já vai ganhar. Ele coloca aqui, vou de Risso, então. Então ele mudou o voto. Então, peraí, Gorila. Então você foi pro Risso. Gorila Raiz, Risso. Gustavo Carvalho, Elvis, melhor em campo. Deixou os caras na cara do gol com 2 passes e 3 dedos. Akira Miyamoto, melhor em campo, Everton Brito. Eu vou anotar, mas eu acho anotar. que aí tá naquela história lá de um voto de protesto. Quem é o Akira? Isso. Gustavo Carvalho, transmissão com todos, com a camisa da Ponte, só vocês. Vocês merecem todo sucesso. A gente só libera os repórteres, né? Porque eles têm que trabalhar nos jogos de ambos os times. Então, os repórteres estão liberados para não vestir a camisa. Né? No caso do Guarani, o Albert veste a camisa, ele aceitou vestir a camisa, veste a camisa porque é bugrino. Aceitou o desafio? Aceitou o desafio porque é bugrino, né? E o Gustavo também. No mesmo caso aqui, meu e do Marcelo, né? A gente só não transmite com a camisa da Ponte Preta o derby em respeito aos 2 times. É um evento, aí a transmissão é diferente. Já até fizemos transmissão, eu com a camisa da Ponte, o Gustavo com a camisa do Guarani, mas não rolou não. Eu não gostei. Roberto César Santos. Eu votei no Elvis, melhor em campo. Roberto César Santos. Gustavo Carvalho, pensar que 6 pontos que o Ituano tem foram dados pela Ponte. Pois é, por isso que eu falo que o empate contra esses times aí faria uma diferença danada. E acabou lá em Ribeirão Preto, hein? Situação do Botafogo também. Botafogo tá se afundando, perdeu um jogo importante. O Ituano ganha, vence o jogo, vai a 34 pontos e o Botafogo entra na zona da degola com 36. Parece o jogo da Ponte com o Guarani. O Guarani estava na zona da degola, venceu a Ponte, empurrou a Ponte para a zona da degola, mas nós já saímos. Né? O Lê Silva, Elvis, o melhor em campo. Amélia Reste, Elvis, o melhor em campo. Peraí que eu perdi, Lê Silva.
Lê Silva, Amélia Reste e agora mais um, Paulo César. Bom, então a galera tem voto aí pro Risso, pro Everton Brito E pro Elvis só. e o Felipe Garcia. Fala, Felipe, seja bem-vindo. Elvis, o melhor em campo. Felipe. Isso. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 votos pro Gordinho, capitão do time, bom de bola. 90% dos votos, se tiver mais votos aqui a gente vai colocar. Agora eu pergunto pra você, Corsato, o Elvis, que vai ter uma notaça hoje, hein? No blog do Carlos Corsato lá no Futebol Interior. Que nota merece o nosso 10? Hoje o meu time teve um 10. Que não tava tendo, não. Não, eu não vou dar 10 pra ele não, mas pra mim foi o melhor em campo, o Elvis. Melhor em campo, o Elvis. Ah, cara, vou votar no Elvis também, né? Apesar do Gabriel Novaes ter feito o gol, mas perdeu um gol feito, né? Depois do Elvis, pra mim, o melhor jogador em campo da Ponte foi o Gabriel. Gabriel Novaes? Cara, eu vou falar aqui. Pra mim, eu gosto demais do Emerson Santos. Acho que ele rouba as duas bolas no gol da Ponte. Então, depois do Elvis, pra mim, que vai mais ter nota é o Emerson Santos. E o Luan, que fez uma defesaça quando o jogo tava 0-0 também. Temos que olhar isso aí. Mas o Gabriel Novaes fez gol, né, Marcelo? Então também tem que ter nota boa. A Dulce Jesus da Silva. Elvis, o melhor em campo. Roberto Andrade. Chama o Fernando Seabra para dirigir esse elenco. E vamos voltar a ter consistência. Tá dizendo aqui o Roberto Andrade. Valeu, Roberto. Bom, então você votou no Elvis? Sim. Eu também vou votar no Elvis. Você o votou voto em da quem, galera. Carlos? Elvis. A galera votou no Elvis. Quase todo mundo votou no Elvis. Gabriel Ribeiro então... votou no Elvis. Pedro Lino votou no Elvis. Então, o melhor em campo foi ele, Elvis. O melhor em campo, o craque do jogo. Eu tenho 3 minutos para fazer os outros quadros. Já vou dizendo, Gabriel Ribeiro, que não vai dar tempo e eu não vou aumentar o seu cachê para isso, tá? 3 minutos para as 10 horas da noite. Vamos lá então para as notas do jogo. Depois... Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Depois de Ponte Preta 2, Brusque 0. As notas do jogo. Vamos começar aqui com o goleiro Luan. Fez uma defesa no segundo tempo, hein, Corsato? Luan, goleiro da Ponte que vai jogar, deixa eu ver, primeira, segunda, ainda joga contra o Mirassol. E aí, depois do jogo do Mirassol, porque goleiro a gente não pode também, né, falar antes, vamos ter uma resenha na segunda-feira para saber quem deve ser o titular no jogo contra o Paysandu. Mas vamos para as notas do Luan. 6,5, Carlos. 6,5. Você tava com saudade de dar nota acima de 5 para jogadores da Ponte, Corsato? Não, no derby acho que eu dei para 1 ou 2 jogadores só. Mas é difícil o jogo que a Ponte tem a maioria dos atletas com nota acima de 5 ou 6. Você falou, tava ligado na abertura da jornada também, né? Pelo Radiosnet. Você falou, a Ponte tem... Cara, quando eu mais ou menos imaginava, mas nós temos 15 derrotas. Sabe quantos jogos tem um turno? 19. A Ponte perdeu quase que um turno inteiro, cara. Se não perder mais, quase que um turno inteiro. A campanha é muito ruim, né? Luiz Felipe, foi mal de novo, hein? A Ponte não perdeu, tomou cartão amarelo. Se bem que o Luan Ribeiro também tomou cartão amarelo, mas o Luan foi 6,5 pro Luiz Felipe. Como a Ponte não perdeu, eu não vou dar nota menos de 5 pra ninguém. 5. Igor Inocêncio. Entrou no segundo tempo. Entrou, inclusive, no intervalo. Também Ele ataca mais. Ele ataca mais. Mas ele deixa mais espaço nas costas, né? A nota 5 pra ele também. 5,5, vai. Aumenta meio ponto pra ele aí. Joilson. Foi um cadinho melhor do que o Luiz Felipe. Joilson. Saiu contundido, preocupa. Saiu contundido. Não tava mal, não. Tentou até fazer umas jogadas lá dentro da grande área. 6 pra ele. Eu entendo que a zaga titular do Nenê é Joilson e Nilson Júnior. Né? Porque eles estão jogando e ele não mexeu no time. Matheus Silva entrou na vaga do Joilson. Pior do que o Joilson, 5. Mas não comprometeu, né? Teve lances que ele comprometeu, sim. Cara, você pega no pé do Matheus Silva tá inseguro, Você pega no pé do Matheus Silva. Não, ele tá inseguro. Você pega no pé do Matheus Silva, que já foi capitão da Ponte. Nilson Júnior. 6. Foi mal, não. Gabriel Risso. Cara, o patrão não tomou cartão, jogou pendurado, hein? Nota 6 pra ele, não foi mal, não. Jogou o jogo todo. Emerson Santos.
Partidaça, hein? Não foi mal no jogo o Emerson Santos, não. Vou dar nota 7 pra ele. 7 pro Emerson. E o Castro? Castro, ele tentou até umas estocadas ali pelo lado Jogando direito. meio pelo lado direito, né? Ele tem esses negócio de desafogar o time, né? 6 pra ele, Mas vai. eu acho que quando o Emerson voltar, o Emerson vai ser titular. Titular. Que nota dele? 6. Mas o Castro tá sempre com sorte, né? Porque quando um Emerson não joga, o outro joga. Quando ele tá sempre jogando. E às vezes ele joga de zagueiro também, né? Então tá sempre no time. Elvis. Elvis. Pra gente, né? Da nossa audiência também, eleito o melhor em campo. Cara, eu vou dar nota 8 pro Gordinho hoje, hein? Nota 8. Passe nojento pro primeiro gol, né? Passe nojento, né? Não, e o cara? segundo também, né? Mas o primeiro gol foi um 3 dedos, né? Não, o segundo também, vamos combinar, hein? Por E cima do teve um zagueiro. passe pro Gabriel Novaes, que era também. na cara do gol, né, velho? Às vezes ele erra, mas ele tenta o passe Ele pra tenta. frente. Teve né, um cara? outro passe no segundo tempo pro Igor Inocêncio na direita, que ele tá aqui no canto esquerdo, aqui quase que no meio campo. Ele dá uma virada, consegue jogar a bola lá do outro lado. Teve uma cobrança de escanteio que a bola quase sobra pro Castro. Ele no tá com segundo mais pau. força no pé, que nem força no pé ele tava tendo. Verdade. Ele só não pode bater pênalti, viu, Elvis? Eu não sei se ele vai jogar contra o Mirassol de titular, tá? Quem? O Elvis. O Nenê falou que enquanto ele tiver, é titular dele. O Nenê falou, já escalou ele já. Vamos ver se tem condição 100%, né? Não, vai jogar, pô. Pô, precisa dele. São 5 jogos, cara. Porque se Se vai a- colocar 3 volantes também, deixa ele jogar. Deixa ele jogar, pô. Deixa o cara entrar em campo. Então, que nota do Elvis? 8. Vamos lá, Iago Dias. Tem gente aqui no chat criticando o Iago Dias. Então, o Iago Dias hoje foi bem apagadinho, viu? Não vou dar nota menor porque a Ponte ganhou o jogo, 5. Entrou no lugar dele o Matheus Regis, que teve uma chance de ouro pra colocar a bola na rede. Que foi ele que criou, né? Então por isso eu vou dar nota 6. Verdade, você tem razão. E o Dodô? Hoje não luziu, hein? Não, mas jogou mais do que o Iago Dias, 6. E o Everton Brito? Que teve Everton gente que Brito. botou nele como o melhor em campo. Então, o Everton Brito, ele sempre do mesmo jeito, mas ele aparece pouco por ser um atacante, ele deveria aparecer mais, mas ele aparece pouco pra torcida e mais pro time, ele ajuda muito na marcação, na recomposição. Vou dar nota meia dúzia pro Everton. Meia dúzia pro Everton Brito. E o Gabriel Novaes? Fez um, perdeu chutou uma que pegou na trave, mas aí ela não pegou chapado no pé dele. E teve aquele lance do Elvis que na narração você falou com propriedade que ele demorou pra chutar, era pra ter chutado. Então, eu poderia, se ele tivesse feito outro gol, eu ia dar nota maior, né? Mas vou dar nota 7 pro Gabriel Novaes. 7,5, vai, porque eu falei que depois do Elvis, pra mim, ele era o segundo em campo melhor, e eu dei 7 pro Emerson Santos. Então vou dar 7,5 pro Gabriel Novaes, Carlos. E tá suspenso, o próximo jogo não joga. Pode ser que seja substituído pelo Renato. E foi substituído pelo Renato no jogo de hoje. O cara meteu o gol, né? 7 pra ele. 7 pro Renato. Técnico Nenê Santana. Então, cara, não tem como dar uma nota menor do que essa. 7 pro Nenê. Pegou uma bucha e resolveu. Limpou a cozinha. Do time que entrou em campo, eu só teria colocado o Igor Inocêncio na vaga do Luiz Felipe. Eu vi muita gente criticando o time, tá? Vamos falar antes. Eu não critiquei. Não. Tô falando de torcida. Torcida no nosso grupo aqui, no grupo Amigos pela Ponte, que nós temos aqui dos canais Futebol Interior, onde tá cheio de torcedor ponte pretano lá. Alguns saem, queima a camisa, mas depois compra de novo. Mas é isso. Saiu do grupo também? Saiu. Mas também, cara, vou falar uma coisa. Eu entendo, cara. Eu entendo, porque a minha segunda-feira foi infernal. Mas tem um monte de camisa também, né? Tem umas 40 lá, pô. Tem, mas o duro é que queimou a nova, né, velho? Então. Mas ele vai refletir bem. Vai. Depois de hoje já tá amando a Ponte Preta de novo. Cara, isso aí, velho. Isso aí é o seguinte, pra você largar da Ponte Preta... O Bac foi. O Bac foi. Teve um coleguinha de imprensa que colocou no Facebook. Teve gente ainda que não assimilou. Colocou. Mas, cara, colocou que boa parte da imprensa. Você deveria arrumar o seu post. Não fala meu isso. grande amigo. Não. Arruma o seu post e coloca lá. 70% da imprensa campineira, porque a Ponte tem mais torcida. Então a Ponte vai ter mais torcida na Polícia Militar, vai ter mais ponte pretano entre os médicos, vai ter mais ponte pretano entre os advogados, vai ter mais ponte pretano entre os ambulantes, vai ter mais ponte pretano na imprensa, isso é óbvio. Então, mas porque o Bac vamos esperar acabar o campeonato. É melhor. Mas foi realmente... a gente falava na hora da macaca, né? Deu uma baixada legal, no astral. Porque o empate era ruim, mas
empate, pelo menos, né? Judiaram da torcida. E hoje, no primeiro tempo, a Ponte estava no caminho. Porque a Ponte tem uma dificuldade para chutar no gol, cara. Você vê a diferença. A Ponte teve em 3 dias, né? Em 3 dias, 2 jogos, 4 dias, 2 jogos, né? O melhor público do campeonato e o pior. Tudo pela consequência do que aconteceu no jogo do derby, né? É verdade. Né? Mas é isso. Então tá aí, as notas do jogo dos jogadores da Ponte Preta, né? Vamos repetir aqui: Luan 6,5, Luiz Felipe 5, Igor Inocêncio 5,5, Joilson 6, Matheus Silva 5, Nilson Júnior 6, Risso 6, Emerson Santos 7, Castro 6, Elvis 8, melhor em campo, Iago Dias 5, Matheus Regis 6, Dodô 6, Everton Brito 6, Gabriel Novaes 7,5, Renato 7, Nenê 7, as notas do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Agora, o comentário final. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Comentário final para Ponte 2, Brusque 0, 33ª rodada. O Marcelo Corsato narrou o jogo, transmitiu a partida aqui nos canais Futebol Interior. E aí, Corsato, aquela mesma pergunta que eu te faço em todos os comentários finais aqui do YouTube. Justo o resultado? Olhando para lente da verdade. Justo o resultado porque a Ponte aproveitou no segundo tempo as oportunidades que foram criadas pelo 10 Elvis. Melhor em campo? 10 Elvis. Quando a gente fala de resultado justo, você no primeiro tempo falou na nossa transmissão aqui que vai ficar no YouTube, viu? Você pode procurar no nosso canal do YouTube, que no primeiro tempo a Ponte não chutou pro gol. E não chutou mesmo, não teve bola no gol. Pra mim, no primeiro tempo o Brusque foi melhor. Foi melhor. Tanto que o Luan faz defesa, né? Chutou mais no gol em direção ao gol. A Ponte tem uma dificuldade pra chutar no gol, cara. A Ponte tem uma dificuldade danada pra chutar no gol. Isso precisa ser arrumado pelo Nenê, mas hoje o Elvis estava iluminado. Ele deu 3 passes para gol, né? O Gabriel Novaes perdeu, mas ele fez outro e o Renato fez outro. A Ponte venceu 2-0 e dá uma aliviada na pressão aí. Ponte Preta vai à 14ª colocação com 38 pontos ganhos. O Brusque fica nesse momento na 19ª rodada, não terminou ainda. O Brusque é o 19º colocado, 33. Comentário final. Bora! Não, agora se você quiser, pra gente até dar uma aliviada, tem a ficha técnica que o Marcelo pode passar também. Se você quiser, pra dar uma aliviada. Se não, podemos emendar o comentário final. É você que manda, Gabriel. É você que manda, Gabriel. O que você prefere? Não é o Arthur Eugênio, não é o Elcio Paiola. Não, é você que manda. Eu já decidi. É você que manda. Vamos pro próximo? Então solta. Agora, o comentário final. Marcelo Corsato. Ficou sem voz. Deu é isso. Marcelo Corsato foi quem transmitiu o jogo, tá? A Ponte Preta e a Ponte Preta. Já foi 15 segundos. A Ponte Preta venceu o Brusque. Deixa no comentário final, hein? Deixa. Não, o que? Esse corte aí? É. Não vai ficar no comentário final isso não. Entrou vinheta. Aí, a partir de agora. Isso. Carlos Corsato. Comentário final de Ponte Preta 2, Brusque 0. Macaca venceu e subiu na tabela de classificação, 14ª colocada, 38 pontos. Justo o resultado, Corsato? Justo o resultado, a Ponte jogou melhor no segundo tempo e mereceu a vitória sobre o Brusque. Para você que tá no Instagram, arrasta para cima e vai pro YouTube Futebol Interior. Rádio Futebol Interior e você, uma parceria de sucesso. Muito bem. 10 da noite mais 10 minutos, 10:10. Vai sem vinheta mesmo, Gabriel. Vamos. Achou? Achou? Você achou a vinheta? Então solta porque tem. Ficha técnica do jogo. Muito bem, Campeonato Brasileiro, Série B, 33ª rodada, quarta-feira, dia 23 de outubro de 2024. Não é que a Ponte Preta venceu? Nos últimos 5 jogos, a Macaca tinha vencido 1, perdido 4. Bateu o Brusque, né? Que dos últimos 5 tinha vencido 2, empatado 1, perdido 2.
né? A Ponte venceu com Luan Ribeiro, Luiz Felipe, Joilson, Nilson Júnior, Gabriel Risso, Castro, Emerson Santos, Elvis, Iago Dias, Dodô e Gabriel Novaes. Entraram Igor Inocêncio, Matheus Silva, Matheus Regis, Everton Brito e Renato, Nenê Santana barra Edson Boaro, a dupla hoje, né? Mais o Nenê Santana no comando, mexeu, fez as 5 alterações no time da Ponte Preta na noite de quarta-feira. O Brusque veio a Campinas e perdeu e está afundado lá na zona do rebaixamento. Matheus Nogueira, o goleiro, pivô, Jansson, Wallace e Jean Paul Torres, Rodolfo, Marcos Serrato, o Diego Tavares, não confunda com o Diego Torres, Diego Tavares e o Agustin Gonzalez, o Guilherme Queiroz, o Paulinho H, que saiu para a entrada do Luiz. Também entraram o Gemerson, Dionísio, Cauari e o Ronei, o treinador, o Marcelo Cabo. O árbitro da partida, o Wagner do Nascimento Magalhães do Rio, auxiliado pelo Daniel de Oliveira Alves Pereira do Rio também. Assistente 2, Luiz Carlos da Costa, do Rio Grande do Norte. O VAR, o Elmo Alves Rezende Cunha. E o quarto árbitro, o Fabiano Monteiro dos Santos. Aliás, a arbitragem hoje não foi mal, não. Dá para dar uma nota 7 aí para a arbitragem. Fizeram um bom jogo a equipe de arbitragem. Cartões amarelos, vamos lá, para a Ponte. Luan Ribeiro, Luiz Felipe que está fora do próximo jogo. Se eu não perdi nenhum aqui, viu, gente? Quem mais tomou cartão amarelo na Ponte Preta? O Gabriel Novaes, que também está fora do próximo jogo. E o Matheus Silva também tomou cartão amarelo, está fora do próximo jogo. Então, 1, 2, 3... Para a Ponte, 4. 4 cartões para a Ponte. Para o time do Brusque, o Jean Paul Torres tomou cartão, o Marcos Serrato também tomou cartão, o Guilherme Queiroz também tomou cartão. Foram 3, pelas minhas contas. É isso. 7 cartões no jogo. Os gols da partida. Gabriel Novaes, 10 minutos do segundo tempo, fez 1-0 para o time da Ponte Preta, depois de um passe nojento do Elvis de 3 dedos, pelo lado esquerdo. E o Renato, a 38, também depois de uma assistência do Elvis, mandou a bola para o fundo da rede. 2-0 para a Ponte Preta. Resultado importantíssimo na briga pela permanência na Série B na próxima temporada. Menor público da Ponte no campeonato, 2.436 torcedores para R$ 50.490. Ponte Preta 2, Brusque 0, quarta-feira, 23 de outubro de 2024. Série B, 33ª rodada. Ficha técnica do jogo. Bora lá então, Ponte Preta venceu a equipe do Brusque pelo placar de 2-0. Vou liberar o Marcelo aqui e aí eu vou trazer aqui rapidamente os jogos e a classificação do campeonato. Lembrando que daqui a pouco você vai ficar com o segundo tempo do jogo do Botafogo pela Copa Libertadores da América. O Botafogo vai empatando com o Peñarol, 0-0. Aliás, o que fez a torcida do Peñarol hoje no Rio de Janeiro, hein? Rapaz, que coisa doida, velho. Meu Deus. Tá 0-0 Botafogo e Peñarol. Pela Copa Sul-Americana, o Cruzeiro, eu falei aqui do Lanús, é claro, né? A gente tem muito a final de 2013 na Copa Sul-Americana, né? E o Lanús foi buscar o empate, hein? Sequei o Cruzeiro. 1 pro Cruzeiro, 1 pro Lanús. O Lanús agora vai jogar em casa para ir de novo pra final da Copa Sul-Americana. Meu Deus. É isso aí, Lanús e Cruzeiro. O Corinthians amanhã joga contra o Racing. Deixa eu pegar o destaque final, então, do Marcelo Corsato. Sábado, o Marcelo vai comandar aqui o intervalo e também o fim de jogo nos canais Futebol Interior, porque tem Ponte Preta e Mirassol, 5 da tarde. Corsato, seu destaque final. É isso, a Ponte Preta fez o que precisava fazer, venceu, 3 pontos aí na conta, nessa luta árdua contra o rebaixamento. Esses 5 jogos, cada jogo uma decisão, tem o próximo jogo contra o Mirassol. O Brusque também tem ainda 3 jogos em casa, né? Tem a possibilidade de tentar sair dessa zona desconfortável. É difícil? É. Se tá difícil para a Ponte, que tá fora da zona hoje, tá difícil para o Brusque. Mas o campeonato continua e vamos ver nessas 5 rodadas aí quem vai se safar do rebaixamento, mas tem muita gente envolvida e a Ponte Preta fez o que tinha que fazer, ganhar o jogo do Brusque, adversário direto, e agora ver se consegue alguma coisa contra o Mirassol. Vai ser complicado também o Mirassol, que provavelmente vai ser um dos clubes que vão ascender a Série A na próxima temporada. Sempre um prazer, viu, Carlos? Estar junto com você, com o Gabriel, com o Pedro Lino, com toda a nossa audiência, e é isso, sabadão, tamo de volta.
Valeu, tá aí o Marcelo que transmitiu o jogo. Vitória da Ponte, 2-0 pra cima do Brusque. 10 da noite, mais 15 minutos, 45 minutos passados do primeiro tempo. Operário e América vão empatando pelo placar de 0-0. Esse jogo esse jogo não é em Belo Horizonte, não, rapaz. Deixa eu dar Esse jogo é em Ponta Grossa. O Operário jogou 2 jogos em casa, seguido nesse campeonato. Pior que o jogo é em Curitiba. É no Paraná, sim. É no Paraná, em Ponta Grossa. Operário e América vão empatando 0-0. O Operário jogou com o Paysandu, né? Se bem que a Ponte também jogou 2 jogos seguidos em casa, né? Então, não tem que assustar também disso aí. Deixa eu abraçar aqui o Wilson Correia. Até a próxima. Valeu, Wilson. A Ponte tem medo de fazer gols, diz aqui o Wilson na Rocha. Luiz Felipe Castro, os piores. Neuri Menezes. Matheus Silva entrou bem. Não perdeu bola, não. Dodô está chinelinho, hein? Diz aqui o Fábio Fernandes. Na minha opinião, nas trocas, a Ponte melhorou com o Igor e Everton. Diz aqui o Akira Miyamoto. Valeu, Akira. Obrigado pela participação. Rapidamente aqui, passar a rodada então, a 33ª. Na segunda, Chapecoense 0, Goiás 4. Ontem, terça-feira, CRB 0, Mirassol 1. Santos 1, Ceará 0. Novo Horizontino 2, 0 pro Avaí. Esse jogo do Novo Horizontino aqui, com transmissão aqui dos canais Futebol e Interior. Novo Horizontino venceu o Avaí 2-0. Vila Nova em casa venceu o Amazonas pelo placar de 1-0. Vila Nova havia trocado de técnico, ganhou. Deixa eu ver aqui o outro time que trocou de técnico. Ponte trocou de técnico, ganhou. Ituano trocou de técnico, ganhou. Oh, aleluia. Aleluia. Ponte Preta 2, Brusque 0, Paysandu 2, Curitiba 1. Paysandu virou o jogo com um jogador a menos. Rapaz, a fumaça vai ser grande pro Jorginho lá em Curitiba, hein? Paysandu com um jogador a menos, virou o jogo, perdi 1-0, virou o jogo. Botafogo perdeu pro Ituano pelo placar de 1-0. Fim de primeiro tempo no Paraná, em Ponta Grossa, Operário 0, América 0. Amanhã, para fechar a rodada, 9h30 da noite aqui no YouTube dos canais Futebol Interior, Gustavo Marques e Albert Cavalcante vão transmitir Sport Recife e Guarani. Rapidamente aqui passar então a classificação, que aponta Santos líder 59, Novo Horizontino segundo 57. O Sport é o terceiro 53. O Sport não jogou na rodada 56. O Sport não jogou ainda. O Sport pode passar o Novo Horizontino, tá? Se vencer. Se empatar, aí vai pro saldo de gols, né? Saldo de gols, o Sport também passaria o Novo Horizontino, hein? Atenção, hein? Se empatar com o Guarani, o Sport passa o Novo Horizontino, fica com os mesmos 57, mas no saldo de gols passa a equipe de Novo Horizonte. Se vencer, vai chegar no Santos, mas aí vai ter que vencer, vai a 17, e aí teria que tirar uma diferença de 8 gols do Peixe para roubar a liderança do Santos. Quem também tem 56 é o Mirassol, hein? Mirassol é o 4 com 56, já abre 4 de distância do Vila Nova, que é o 5º com 52. Ceará é o 6º com 51. O Curitiba, essa tabela aqui não tá atualizada não. O Curitiba tem 48, não, aqui ele tava com 47, aqui ele tava com 50 já. Curitiba não tem isso não, Curitiba tem 47, agora sim, agora atualizou. Então vamos lá, o América com esse ponto aqui tá empatando com o Operário, tá indo a 50, o Operário é 48, né? É o 8º, o Curitiba é o 9º agora com 47, o Goiás é o 10º com 45 pontos ganhos. O Goiás tem um jogo a menos, né, por fazer, esse jogo contra o Amazonas, né, Goiás e Amazonas. O Goiás tem 45, o Amazonas também tem 45, é o 11º. O Avaí é o 12º, 43, já jogou. No rebaixamento, vou colocar o Avaí aqui porque não chegou a 44, tá? Mas, bora lá. 12º Avaí, 43. Olha a vitória do Paysandu. Fez o Paysandu ir a 40 pontos. O Paysandu agora é o 13º com 40. A Ponte é a 14ª, 38. A Chape não entrou na zona do rebaixamento nessa rodada porque tem 37 pontos na 15ª colocação, beneficiada, obviamente, né, pelas derrotas de CRB e Botafogo. CRB é o primeiro time na zona com 36, o Botafogo é o primeiro time fora do Z4, o Botafogo é o primeiro time no Z4. E por que o Botafogo está no Z4 com 36? Porque ele só tem 8 vitórias.
contra 9 do CRB. Então o corte aqui nesse momento, 36 pontos. O Ituano, com a vitória, é o 18º com 34 e não perde essa classificação, essa condição, porque mesmo que o Guarani vença, vai a 34, mas vai ficar atrás do Ituano, porque o Ituano já tem 10 vitórias, o Guarani iria a 9. O Brusque é o 19º, 33, o Guarani tem 31 pontos. O Guarani pode sair, atenção, meus amigos e minhas amigas, vencendo o Sport, pode sair depois de 25 rodadas da última colocação. Não é pouca coisa, né? E ele sai, se vencer, vai a 34 e aí vai ficar apenas a 2 pontos do primeiro time fora da zona da degola. Seria a melhor situação do Guarani no campeonato depois que ele entrou aí na zona da degola da competição. Certo? Certo, então. Bora lá. Tem mais um jogo porque... o Goiás vai fazer esse jogo contra o Amazonas na sexta. Goiás e Amazonas jogam na sexta e vão igualar o número de jogos. É o jogo que tá faltando, é um jogo lá da 18ª rodada, meus amigos. Tem Sport e Guarani, 9h30 da noite amanhã. 34ª rodada já começa na sexta. Avaí e Vila Nova. No sábado, Mirassol e Ponte, com transmissão aqui dos canais de futebol interior. Avaí e Vila Nova também com transmissão aqui dos canais de futebol interior. Com a radiodifusora de Goiás. Ceará e Paysandu no sábado às 5 da tarde, mesmo horário do jogo da Ponte. Curitiba e CRB na segunda-feira. Não teremos jogo no domingo. Eleições, segundo turno em várias cidades, por isso não teremos jogo no domingo. Na segunda-feira, olha que horário estranho esse jogo, 18 horas. Curitiba e CRB. Na segunda, Ituano e Santos. Também na segunda, 9 da noite, América Sport. Jogo do Ituano com o Santos às 7 da noite, né? Na terça-feira, o Goiás volta a campo contra o Operário, 7 da noite. Também na terça-feira tem Brusque e Chapecoense. Esse jogo importante aqui para Ponte Preta e também para Guarani. Na terça-feira, Amazonas e Botafogo, 9h30 da noite. Na terça-feira, Guarani Novo Horizontino, com cobertura aqui dos canais de futebol interior, com o Gustavo Marques e o Albert Cavalcante. 10 da noite, mais 33 minutos. Na sequência da jornada esportiva, você vai conferir o jogo do Botafogo. Quase 40 minutos passados do primeiro tempo. Botafogo e Penharol 0-0 com a MS Web Rádio do Mato Grosso do Sul. É isso, fechando então o fim de jogo aqui dos canais de futebol interior. Hora de fechar a nossa jornada esportiva também. Para concessionária Sim, a maior rede de concessionárias da região, Fiat da região, Restaurante do Dadá, Disque Entregas, 32423125, Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado, você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Câncer de Barretos. 10h23. Trabalhei ao lado do Marcelo Corsato e do Pedro Lino, com trabalhos técnicos, mesa de áudio e vídeo do nosso craque, o Gabriel Ribeiro, em nome de Arthur Eugênio, que é o nosso diretor-geral, da direção executiva do Elcio Paiola, que está um pouco mais feliz hoje, né? Domingo e segunda foi tenso. Direção comercial do Giovanni Paiola. Mesa de áudio e vídeo, já disse, do Gabriel Ribeiro. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência. Torcedor, um abraço do tamanho do Majestoso para você. Que Nossa Senhora do Majestoso nos abençoe e ilumine. Sabadão, 4 da tarde, vou estar aqui, hein? Vou narrar Ponte Preta e Mirassol. A Ponte precisa de pontos para se distanciar e sair do Z4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, próximo encontro da nossa equipe aqui, a equipe preta e branco dos canais de futebol interior, no sábado, 4 da tarde. Mas amanhã tem jornada esportiva com o Albert Cavalcante e o Gustavo Marques para Esporte Guarani, 8h30 da noite. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência. Um abraço e até a próxima. Tchau. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo.